coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, muito bom dia para você em Campinas, 10 horas em ponto. Claudinei Corsi. Agora 10:01 em Campinas. Olá, muito bom dia para você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva para você nas plataformas dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Domingão, hoje dia 23 de julho de 2023, hoje com as emoções da 19ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 11 da manhã, a bola rola para Guarani e Atlético de Goiás. Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paioli e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, uma grande manhã-tarde de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E por aqui nós falamos sempre em nome de Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Com a gente, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Shimozono Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Jardim Nova Europa, Campos Elíseos e Jardim Garcia. Com a gente também Ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Uma empresa genuinamente campineira desde 1962. Com a gente também Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Prone Alimentos você encontra na rede de supermercados Good Bom e também Pão de Açúcar e na rede Oba de Hortifruti. Com a gente, Ridger Comunicação Integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou, se preferir, peça as delícias do Dadá pelo delivery 3744-2121. No ar, a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você pode e deve participar com a gente através da nossa live no Facebook, também no YouTube. Estamos também no Rumble, no app para Android, no nosso canal de áudio no site futebolinterior.com.br. Se preferir, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19 98989 3526. 19 98989 3526 é o WhatsApp aqui dos canais Futebol Interior.
10 da manhã, mais 4 minutos. É domingão, sessão Playground. O jogo às 11 da manhã, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 19ª rodada, tem Guarani e Atlético de Goiás. E eu vou começar a girar aqui as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva, trazendo os primeiros e principais destaques nesta jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Às 10 da manhã, mais 5 minutos, eu convoco o primeiro destaque, o principal do Bugre, que vem na voz dele. Albert Cavalcante. De Valinhos, Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Seja muito bem-vindo. Bom dia, o primeiro do Bugre, Albert. Opa, legal. Bom dia, Claudinei Corse, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corse, neste momento, o Guarani está definido e escalado. Muito bem, então vamos saber como joga o Bugre. O Bugre para pegar a equipe lá do Atlético que vem de Goiás, Albert. O Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Lucas Araújo, isso mesmo, Lucas Araújo, ele toma a vaga do Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, João Vitor e Isaac. Isaac não, né? Vamos lá, Isaac, Bruninho, João Vitor e Derek, Claudinei Corse. No repeteco, então, no pique do rádio, Albert. Vamos lá, agora indefinido escalado com Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, Bruninho, João Vitor e Derek. Claudinei Corse, só lembrando essa confusão minha aqui, você sabe o porquê, né? Não sei. Não sabe, então eu vou explicar a você. É o seguinte, antes a escalação vinha do 1 a 11, entre aspas, então houve aí, como agora a assessoria de imprensa do Guarani vem colocando a ordem numérica aí, ou pela iniciais, né, da letra, por ordem na verdade, pela alfabética. Ordem numérica que vem a escalação, Exatamente. Que causa uma confusão incrível. Aí o que acontece? Então aqui eu tenho uma escalação e eles mandaram outra. Então para mim poder formatar aqui a escalação em milésimos de segundos, Claudinei Corse, acabei aí me enganando. Gostou dessa? Tá certo. E a gente deixa o alerta aí, né, pra assessoria de imprensa do Guarani, para com essa palhaçada de colocar a numeração em ordem numérica. Coloca pela posição, pela né? posição, sempre foi assim. Pra que mudar isso daí, entendeu? E pras emissoras de fora também, assim como acontece de vez em quando pra gente aqui, com escalações de outros times, é profundamente lamentável. Você que tá chegando agora no Guarani, não vem com essas ideias maquiavélicas, não, porque isso aí não muda em nada e não vai ganhar jogo, tá certo? Coloca aí bonitinho na posição dos jogadores, é mais fácil para todo mundo, é fácil pra gente, é fácil pra imprensa de fora. Não inventem, tem coisa muito mais importante para se fazer no Guarani Futebol Clube do que fazendo essa pataquada aí de mudar a escalação do time, tá certo? Presta atenção no serviço aí. Albert Cavalcante, agora o destaque do adversário do Bugre, a equipe do Atlético de Goiás. Na 10ª posição, com 27 pontos, o Atlético Goianiense está invicto a 7 partidas. Empatou 5 e venceu apenas 2 jogos dentro desse recorte. O Dragão sabe que precisa ganhar para melhorar o aproveitamento e fechar o primeiro turno mais próximo do pelotão de frente. Na rodada passada, o time ficou em 2-2 contra o Mirassol. O técnico interino Anderson Gomes segue no comando. Tá aí também o destaque do Dragão, Atlético de Goiás. Daqui a pouquinho a bola rola às 11 da manhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Atlético de Goiás. E os comentários da partida com ele. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Atlético. Bom dia, Wagner. Cê Carmone. Mais ou menos. Um bom dia a você, a todos os companheiros da bancada verde, ao nosso Felipe Samurai e a você que está acompanhando o nosso trabalho aqui pelos canais Futebol Interior. Olha, o torcedor do Guarani não pode reclamar, hein? Que belo domingo está fazendo hoje. Um sol para cada um, tempo aberto, estádio do Guarani
uma beleza. Tivemos imagens agora do gramado. Promoção de ingresso. Promoção de ingresso, então o torcedor não pode reclamar. Hoje tem que ser um número realmente representativo do torcedor bugrino dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, num jogo complicado, né? Porque o Atlético Goianiense está ali, para e passo, né? Brigando ali pela mesma posição do Guarani. Guarani com alguns desfalques, mas os substitutos eu acho que vão dar conta do recado. Então só nos resta aguardar um bom jogo, que os jogadores entendam aquilo, aquela filosofia do Humberto Lousa. Partir para cima, sempre ofensivamente, e que venha mais uma vitória para virar o turno, uma pontuação bem confortável, buscando os objetivos do Guarani nesse campeonato. Pois não, Albert. Só um detalhe na escalação, presidente e amigos, né? O Regis, ele figura no banco de reservas, né? E o Robinho também, um recém-contratado que veio do RT, né? Ele bidou essa semana e ele também já está no banco de Então, reservas. portanto, vamos aí ao banco de suplentes, já que você citou isso aí, Albert. Passe o banco de suplentes do Guarani, caso queira mexer, né? E provavelmente vai mexer durante o jogo, o técnico Humberto Louser. Então vamos lá, né? Os suplentes do técnico Humberto Louser tem o Álvaro, o Robinho, Bruno Mendes, Ivan Alvarinho. Ele também que está pertinho, hein? O contrato dele termina agora no final do mês, né? No dia 30. Aí, mas as negociações estão avançadas para que ele continue. Eliel, Titi, Lucas Silva, Wenderson, Bernardo, Ian, Kaique e ele, o camisa número 78, Regis, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí também o banco de suplentes do Guarani Futebol Clube, trazendo o Regis, né? Uma boa, legal, recuperado já. Muito bom, né? Deus, muito bom aí, foi com o Regis, porque realmente o lance foi muito violento e o Regis já está então de volta ao banco de suplentes. Agora 10 da manhã, mais 11 minutos em Campinas. Ele vai transmitir a partir daqui todas as emoções de Guarani Atlético de Goiás nos canais Futebol Interior. Ele já está por aqui. Lucas de Souza. Olá, Lucas, a sua expectativa para Guarani Atlético. Bom dia, Lucas. Bom dia, Claudinei Corsi, bom dia especial à bancada verde e branca, nosso Felipe Samurai Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e claro, a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma super jornada esportiva aqui com os canais FI. Claudinei Corsi, o negócio é o seguinte, o Guarani joga em casa. Não me agrada muito esse horário de manhã, não pelo horário, mas pelo desempenho do Guarani. O Guarani, quando joga de manhã, realmente vai mal. Esperamos que essa sina mude hoje, né? Já visto que no último jogo que o Guarani fez pela manhã, o Guarani foi mal contra o Londrina, né? Venceu assim na Bacia das Almas, mas que hoje seja um desempenho diferente. Gostei da escalação, a entrada do Isaac, que precisa mostrar serviço hoje, tem mais uma chance ao lado aí do Bruninho, do João Vitor e do Derek, que na minha opinião já deveria ser o trio titular do time do Guarani. É que o Bruninho tem se dado melhor também nessa função de armador, já que o Regis tá voltando agora de lesão, né? Após a cirurgia que fez. Por conta do que sofreu no jogo contra o Londrina, inclusive, mas a expectativa sempre lá em cima para mais uma boa vitória do Guarani e, claro, encostar nesse G4 aí ao final deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu já convido você a deixar seu like, participar da nossa jornada, compartilhe, vamos bater a meta aí, pelo menos 50 simultâneos até os 20 do primeiro tempo. Pra cima, família bugrina. Legal, tá aí este Lucas de Souza, vai transmitir a partida aqui nos canais Futebol Interior, Jornada Esportiva no ar para você, 11 da manhã, bola rola, Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani Atlético de Goiás, você pode participar com a gente aqui, mande a sua mensagem através do nosso Facebook, através do nosso YouTube e também do nosso WhatsApp, 989-3526, à sua disposição para mandar aí a sua mensagem, você pelo mundo, ouvindo aí os canais Futebol Interior, através também do Rádiosnet, do nosso canal de áudio, do app para Android, fique à vontade, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp, anote aí, 989-3526, o DDD é o 19. Jornada Esportiva Canais Futebol Interior, em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Agora 10h13 da manhã deste domingão ensolarado em Campinas. Hoje vamos para a 19ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro. Um rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Agora 10 horas mais 16 minutos, de volta com a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, do Facebook, do Rumble, canal de áudio no nosso site, app para Android, e você também ligado no Radiosnet e outras tantas plataformas de streaming espalhadas aí pelo Brasil, curtindo os canais Futebol Interior. Muito obrigado, fique à vontade, pode participar, mande o seu WhatsApp aqui para nós, 989-3526, 989-3526, e diga de onde você está curtindo, ouvindo aí a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada que está curtindo a nossa jornada esportiva na cidade de Limeira, aqui no estado de São Paulo, também Ibirama, em Santa Catarina, na Serra do Mel, no Rio Grande do Norte, também o pessoal ouvindo a nossa jornada esportiva no Japão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, em Joinville, Santa Catarina, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Luís, no Maranhão, de norte a sul, de leste a oeste, tem audiência dos canais Futebol Interior. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Eu espero aqui a sua mensagem no WhatsApp, tá certo? Dizer de onde você está ouvindo, para que time você torce. A gente vai ficar muito contente com a sua participação aqui na nossa jornada esportiva dos canais Futebol Interior, porque daqui a pouquinho, às 11 da manhã, Brinco de Ouro da Princesa, 19ª rodada, Série B, tem Guarani Atlético de Goiás, jogão de bola para você aqui nos canais Futebol Interior. Agora, 10 da manhã, mais 18 minutos. Como sempre acontece, vamos trazer a participação dele, Arthur Eugênio Matias, falando de histórias, curiosidades a respeito de Guarani e Atlético de Goiás. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar este espaço para falar de um jogador que fez muito sucesso nos anos 1970, início dos anos 1980. Vamos falar de Alexandre Bueno? Alexandre de Guzmão Bueno nasceu em Santos no dia 17 de dezembro de 1951. Faleceu jovem, aos 67 anos, no dia 6 de maio de 2019. Como vários jogadores da geração do Alexandre Bueno, o Alexandre Bueno tinha problemas hepáticos. Ele sofria com uma hepatite e acabou morrendo com apenas 67 anos. Ele morava na Praia Grande, cidade muito bonita
do litoral sul de São Paulo, bem próxima a Santos, cemitério onde ele está enterrado. Alexandre Bueno, muitos conheciam como Alexandre Jacaré. Ele começou nas categorias de base do Santos. Você vê uma foto de Alexandre Bueno num time de aspirantes do Santos. O segundo em pé é o Orlando Lelé. Jogou no Vasco, na seleção brasileira. Já falecido, o goleiro é o Williams. E o último agachado é o Pito Neves. O Alexandre Bueno é o segundo agachado. Mas no Santos, Alexandre não fez nenhuma partida no time principal. Eu fiz uma pesquisa no Almanac do Santos e não tem nenhuma partida de Alexandre no time principal santista. Alexandre começou a destacar-se no futebol a partir do Botafogo de Ribeirão Preto, em 1971. Aliás, ele tem uma história muito bonita em Ribeirão Preto. Jogou em 3 ocasiões. Na primeira delas é esta foto que você vê do Botafogo de Ribeirão Preto. Os agachados. O primeiro é o Afrânio Riu, que também jogou no Guarani. O do meio é Geraldo Manteiga, campeão pelo Corinthians. E logo depois, Alexandre Bueno. Alexandre foi muito bem no Botafogo de Ribeirão Preto e em 1974 foi contratado pelo Guarani. O Guarani estava buscando vários jogadores no Botafogo. Contratou Alfredo, contratou Afrânio e depois Alexandre Bueno. Você vê um time do Guarani em 1975 com Alexandre Bueno, time bugrino com jogadores importantes. No pique, em pé, Sérgio Gomes, Mauro, Joãozinho, Amaral, Flamarion e Cláudio. Agachados, Hamilton Rocha, Afrânio, Volney, Alexandre Bueno e Davi. Alexandre foi bem no Guarani, mas Alexandre era indisciplinado, um pouco rebelde e ainda assim, mesmo com dificuldades de ambiente no Guarani, ele foi vendido para o Grêmio de Porto Alegre. Não foi campeão gaúcho, mas participou de grandes equipes da equipe gaúcha. Nesta foto, um timaço do Grêmio em 1976. Olha o ataque: Zequinha, Neca, Alcino, Alexandre e o argentino Ortiz, campeão do mundo em 1978. O goleiro também argentino, Serras, lendário goleiro do Santos. Do Grêmio, Alexandre foi para a Portuguesa, foi bem na Portuguesa, participou de equipes interessantes quando a Portuguesa ainda era uma grande equipe. Nesta foto, o Alexandre é o penúltimo agachado. Antes dele você tem o Tata e Enéas, esta figura lendária do futebol brasileiro. Foi emprestado novamente ao Botafogo de Ribeirão Preto em 1977 e 78 e no início de 1978 eu, fazendo uma pesquisa sobre Alexandre Bueno, encontrei esta notícia no jornal Diário da Noite de São Paulo. Quase que Alexandre é negociado com a Ponte Preta. Mas Alexandre, da Portuguesa, acabou indo para o Goiás. O Goiás pagou 460 mil cruzeiros à época para a Portuguesa em maio de 1978. 2 temporadas no Goiás, não conquistou o título, mas foi muito bem. Em 1980, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Nesta foto, Alexandre é o penúltimo agachado. Logo depois do Atlético Goianiense, Alexandre foi para o São Paulo, trocado por Estevão Soares, o zagueiro, e pelo atacante Mirandinha, que disputou a Copa de 74. Mirandinha já estava emprestado ao time goiano e o São Paulo fez esta troca. Alexandre Bueno foi bem no São Paulo. Não chegou a ser titular absoluto, mas em 1980 foi campeão paulista, fez 17 jogos no time campeão, inclusive participou da partida final contra o Santos. Ele era o 12º, 13º jogador a ser utilizado pelo técnico Carlos Alberto Silva. Depois foi emprestado ao Londrina do Paraná, retornou ao São Paulo, foi para o São José. No São José, Alexandre Bueno ficou pouco tempo, desentendeu-se com o técnico Fidelis, o touro sentado, e foi para o CRB das Alagoas. E do CRB para o Comercial de Campo Grande. Muito bem no Comercial. Em 1982, campeão do Mato Grosso do Sul. Nesta foto, Alexandre Bueno
sempre o penúltimo agachado. O primeiro é o Cido, um ponta-direita que jogou na Ponte Preta. E o segundo, em pé, é o Dema, volante que foi muito bem no Santos, jogou também na seleção brasileira. Em 1983, Alexandre Bueno esteve no 15 de Jaú, participou de uma excursão pelos Estados Unidos e fez um ótimo campeonato paulista. A partir de 1984, outra fase boa de Alexandre Bueno, agora jogando no Juventus da capital. Mas Alexandre Bueno era um verdadeiro cigano. Jogou em várias outras equipes, Internacional de Limeira, Marcílio Dias de Santa Catarina, retornou ao Botafogo de Ribeirão Preto e o último time de Alexandre Bueno, a Saltense. Eu acompanhei, eu vi Alexandre Bueno jogando na Saltense com Renato no gol. Alexandre Bueno disputando a divisão intermediária em 1986 pela Saltense, time que hoje não existe mais, da cidade de Sal. Encerrou a carreira e continuou no futebol. Empresário de futebol, empresário de sucesso. Um dos primeiros empresários a atuar efetivamente na intermediação de jogadores, pegando o jogador de um time, levando para o outro, levando os jogadores para o México. Tinha uma entrada positiva, Alexandre Bueno, para fazer transações com mais 26 minutos, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, participando mais uma vez aqui da nossa jornada esportiva. 10 da manhã, mais 26 minutos, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, a bola rola, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô, Albert Cavalcante, conta aí, já estão retirando os refletores antigos do estádio Brinco de Ouro da Princesa, você já postou aí nas redes sociais e já teremos novos refletores aí. Quando é que isso vai acontecer, Albert? Conta aí. É isso aí, Claudinei Corsa, né? Começou a retirada dos velhos refletores ali que tanto ali iluminaram os jogadores do Guarani, a torcida do Guarani, tantas histórias que tem, né, no Brinco de Ouro da Princesa, está indo embora, está chegando agora os novos refletores, né, com a parceria que o Guarani fez com a nova Light, né, tanto que está até mesmo estampada na camisa do Guarani. Então a previsão para a estreia dos novos refletores do Brinco de Ouro da Princesa, agora com toda a modernidade, né, agora até mesmo para shows serve, né, é de última geração. Está previsto aí a inauguração para o jogo contra o Ceará, né, Claudinei Costa, não na próxima rodada, mas sim na segunda rodada. No dia 2 de agosto. No 2 de agosto, a segunda rodada, seria no segundo turno, o Guarani estreia o seu novo refletor. Legal, tá aí a informação do Albert Cavalcante. Aproveita no embalo, mais uma informação do Guarani, Albert. O interino Anderson Gomes tem problemas para escalar a equipe. O lateral direito Rodrigo Soares e o zagueiro Alix. Eu pedi um destaque do Bugre. Não, você pediu do Atlético Goianiense. Do Bugre. Você pediu do Bugre? Sim. Tem certeza? Sim. Ah, então tá bom. O técnico... Verdade mesmo, né? Sim. É verdade? Ele pediu? Desculpa. Perdão, achei que ele tinha pedido... Tudo bem. Não, então... aqui você falou dos refletores, eu pedi mais um destaque do time. Do time? Ah, então tá bom. Então, os novos refletores, estou brincando. O técnico Humberto Louser precisou, né, mexer na equipe em todos os setores, né? Após um período no estaleiro, Alan Santos, ele volta. Lembrando, né, que a última partida dele, né, ele acabou entregando a paçoca e o Guarani acabou sofrendo aquele... Foi o Alan iFood? Alan Delivery, Claudinei Corsi. Alan Delivery. Não, mas é que eu falei iFood porque daí eu já mando a conta, entendeu? Ah, entendi. Ah, então tudo bem. Ele estava também no estaleiro, ficou um período fora, né, e ficou na vaga de Valber. E o Lucas Araújo foi escolhido no meio campo, no lugar do Matheus Barbosa.
No ataque, o Bruno José fora, o Loser tinha duas possibilidades, né? Ele colocou o Isaac, né? Ele poderia ter colocado o Isaac. E também o recém-contratado Robinho. Treinou também durante a semana para poder fazer essa função, mas o técnico Humberto Loser preferiu deslocar o Bruninho, que fazia a função do meio-campo, colocou no lugar do Bruno José. E o Isaac vai recebendo mais uma chance no meio-campo. Lembrando que nas últimas partidas, né? Ele que estava ali, não está performando do jeito que nós esperávamos, viu, Claudinei Corsi? Mas aí, Humberto Loser aí com 100% de aproveitamento do Brinco de Ouro da Princesa, tentando aí, né, ser um dos postulantes mesmo aí ao acesso para a Série A de 2024, Claudinei Corsi. Muito bem, eu já vou checar com o Lucas de Souza aqui os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, dessa 19ª rodada. Mas, ô Wagner Ferreira, tanto você fez, tanto você falou, tanto você criticou que você conseguiu tirar o Barbosa do time do Guarani, hein, Wagner? Bem, não fui eu que retirei, né? Foram os... por motivos de força cartão, maior, né? O cartão tirou, tanto ele pediu. Então, graças ao santo cartão amarelo. Acumulou 3 fora do jogo. Ó, e eu vi nas redes sociais, nego elogiando o Barbosa. O próprio companheiro nosso da empresa, não vou dizer o nome aqui, mas, pô, os caras gostaram do Barbosa no último jogo. Eu acho que assistiram outra partida, não é possível. Eu não falei nada, não adianta você apontar esse dedo, sai fora. Não, eu tô mostrando o placar que você vai ter que informar depois, ó. Placar aqui atrás. Tá. Lucas é ligeiro pra caramba esse Albert, viu? Então, acho que hoje, qualquer um que entrasse ali hoje, como no caso hoje nós vamos ter o Araújo, eu acho que vai render mais do que o Barbosa. Solta mais o Bueno, né, pra ser mais um meia atacante do que um segundo volante. E vamos que vamos. Lá na frente o time ideal do Guarani, segundo o Lucas, né, devia ser o ataque titular, eu também concordo. Defesa também sem mudança nenhuma, apenas por motivo, né, da volta aí do Alan Santos, que até eu nem esperava que ele fosse pro jogo, porque esse excesso de precaução, né, só vai quando tiver 100%, ele e o Regis. No entanto, já botaram o Alan Santos para jogar e o Regis está no banco de reserva. Então tá bem escalado, é o que há de melhor no momento. Algumas opções no banco, só faço uma ressalva aqui, ele leva 2 jogadores para a lateral esquerda, o Eliel e o Kaique. Eu não sei, eu não faria isso, é uma colocação exagerada. E ele também, além de... Ele começou, ele é lateral esquerdo, né? Mas também ele faz a função também de ponta, viu? O Claudinei Cortes e amigos, viu, o presidente? Ele faz essa função de ponta. O Kaique? O Kaique. Então, sim. Assim, ele é, vamos dizer assim, que ele seria o Coringa a mais. E só ele seria um ponto esquerda? Um ponto esquerda, ele faz também essa função de ponta esquerda e só também pra deixar... Aí eu lembro do Jô, né? Bota ponta. Bota ponta. Bota ponta. Da última vez que o Claudinei Cortes fez com alguma coisa com o Jô Soares, você lembra o que aconteceu, viu, né? Então já viu. Mas voltando, só uma questão em relação ao banco de reservas que o presidente falou. O Neilton já fez 8 partidas com a camisa do Guarani, ele está fora. Está fora dos planos do Humberto Loser. Por quê? Ele já fez 8 jogos, ele já não pode, se ele fizer mais uma partida, ele não pode se transferir para outra equipe da Série B. Então ele não está sendo aproveitado pelo Humberto Loser, não por conta de disciplina, e sim por questões que o Humberto Loser, assim, com a sua comissão técnica, acha que ele não vai agregar mais nada ao elenco do Guarani. Então, ao fato de ter um salário, segundo consta, elevado, né? 40 mil. 40? 40 não, mil. tá dentro do padrão. Então eu estava fazendo essa observação apenas como observação, não como crítica, né? A presença de 2 laterais esquerdos. Inclusive o Albert veio aí, muito pertinente a sua observação, que esse jogador do Kaique tem opções também de jogar ofensivamente ali pela beirada do campo. Muito bem, 10 horas mais 32 minutos. Lucas de Souza, vamos dar uma passadinha aí nos resultados. Série B do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada. Na sequência eu venho com a classificação, Lucas. Perfeitamente, 19ª e última rodada do primeiro turno, que começou nesta sexta-feira com a vitória do CRB diante da Ponte Preta, transmissão aqui dos canais do Futebol Interior, pelo placar de 1-0. Resultado que culminou com a demissão do técnico Felipe Moreira. No sábado, mais 4 jogos. O Mirassol bateu o Tombense por 2-0 jogando em Mirassol. O Novo Horizontino em Criciúma, venceu o Tigre pelo placar de 1-0. O Vila Nova, depois de 2 derrotas fora de casa, uma festa, aquela festa característica lá no Oba, né? Aquela pressão toda, empatou com o ABC. Conseguiu empatar com o ABC 1-1, jogando em casa. E o Avaí, hein? Do técnico Eduardo Barroca, o outro Gordiola, grande Eduardo Barroca, jogando em Itu, venceu o Ituano pelo placar de 1-0, mas ainda está na zona de rebaixamento, Claudinei Corsi. Legal, fechando a rodada, nós temos o que além de Guarani e Atlético? Temos mais algum jogo? Temos às 15h30, Juventude e Ceará, às 18 horas, jogo em Juventude, às 18 horas, Sampaio Correia e Sport Recife em Sampaio Correia, lá no Castelão, no Maranhão. E encerrando a rodada, nesta segunda-feira, temos Vitória e Chapecoense, o jogo em Vitória, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto às 19 horas,
em Londrina, no Estádio do Café. Muito bem, a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, Novo Horizontino tem 36 pontos. Em segundo, Vila Nova, 35. Em terceiro, Vitória com 34. Em quarto, Criciúma também 34. Na quinta colocação, 32 pontos para o Sport. O Mirassol em sexto com 31. O Guarani é o sétimo com 29. Em oitavo, o Ceará 28. Em nono, Juventude 27. Também com 27, o Botafogo de Ribeirão em décimo. Em 11º, o Atlético de Goiás, o adversário daqui a pouquinho do Guarani, tem 27 também. Em 12º, o CRB 24. Em 13º, a Ponte Preta com 22. Em 14º, o Ituano tem 20. Em 15º, o Sampaio Correia tem 20. Em 16º, Tombense com 18. Também com 18, o Chapecoense em 17º. Em 18º, o Avaí tem 17. Em 19º, Londrina 14. E em 20º, na lanterna da competição, o ABC com apenas 12 pontos. Então, na zona da degola, temos no momento Chapecoense, Avaí, Londrina e ABC. Pois não, Albert? E uma informação diretamente lá do Brinco de Ouro da Princesa, né? Ali, as filas, hein? Está fazendo fila, está fazendo a curva em torno do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E ali tem hoje, né, com a promoção na cabeceira sul, né? O 20 inteiro e 10 a meia, né? Uma bela promoção que a diretoria do Guarani fez, graças a Deus, até que demorou, né? Os outros setores são 60-30, tudo bem. Mas ali, quem pôde ir, né, no torcedor comum, estão fazendo filas no Brinco de Ouro da Princesa. Estimativa aí, Claudinei Cortes e amigos aí, ó, posso dizer uma bobagem, né, Lucas de Souza, mas umas 8 mil torcedores ali, eu acho que teremos no Brinco de Ouro. Teremos a maior público. Bilheteria, público pagante aí no ano do Guarani, Claudinei Cortes. Legal, são 10 horas mais 36 minutos, uma passadinha aqui também pela Copa Paulista que está sendo realizada. Já tivemos os Jogos Portugueses de Desportos, 1 Portuguesa Santista 0, Esporte Clube São Bernardo 2, São José 3, Santo André 1, São Caetano também 1. A Ponte perdeu para o Primavera ontem no Moisés Zucarelli por 1-0. Tivemos Oeste e Juventus empatando por 2-2. 15 de Piracicaba e Red Bull vão jogar no dia 25 às 19 horas. Tivemos também São Bento e Comercial 0-0. Agendado para amanhã às 19 horas, Mirassol e Grêmio Prudente. O Noroeste jogando contra o Marília hoje às 16h30. Esses os jogos da Copa Paulista. Ô, Lucas, vamos dar uma passadinha também pela Série A do Campeonato Brasileiro? Perfeitamente. Falando dos jogos aí desta 16ª rodada. 16ª rodada que começou ontem, né, para dizer a verdade, com 5 jogos, né? O Palmeiras bateu o Fortaleza no Allianz Parque 3-1 com gol do Richard Rios, hein? Belíssimo gol do Richard Rios. O Flamengo empatou com o América Mineiro em casa, inclusive teve uma declaração do Bruno Henrique muito infeliz, né? Dizendo que se o América Mineiro jogasse todas as partidas assim como jogou contra o Flamengo, não estaria na situação que está, né? Uma declaração infeliz do Bruno Henrique. O Cuiabá bateu São Paulo em Cuiabá por 2-1, o Bahia ficou no 0-0 diante do Corinthians e o Grêmio venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Com muita polêmica de arbitragem, inclusive o Felipão dizendo que o futebol brasileiro acabou por conta da arbitragem, viu, Claudinei Corsi? Jogos de hoje, Lucas? Às 4 horas da tarde temos Santos e Botafogo. O Claudinei Corsi já disse em off aqui que o Santos vence o Botafogo por 1-0 na Vila Belmiro. 1-0, gol de pênalti. O RB Bragantino encara o Internacional em Bragança Paulista. O Cruzeiro enfrenta o Goiás lá no Mineirão. E às 18h30, um pouco mais tarde, o desesperado Vasco enfrenta o Atlético Paranaense. Nesta segunda-feira, Curitiba e Fluminense encerram a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Legal, e a classificação da Série A no momento, em primeiro, o Fogão, né? O Botafogo Carioca com 39 pontos. Que pode abrir nada mais, nada menos do que 13 pontos em relação ao Grêmio. Não vai acontecer, mas poderia, né? Temos o Botafogo com 15 jogos, 13 vitórias. Que campanha, hein? E um saldo de gols de 19. Em segundo, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, 29 pontos. Terceiro, o Flamengo, 28. Em quarto, o Palmeiras com 28 pontos. Portanto, aí, nos 4 primeiros, né, os 4 melhores, 2 cariocas, 1 gaúcho e 1 paulista. O São Paulo é o quinto com 25, o Fluminense é o sexto com 25. Em sétimo, RB Bragantino com 24. Em oitavo, Atlético do Paraná com 23. Em nono, Fortaleza, 23. Em décimo, Cruzeiro, 22. Em 11º, Cuiabá, 22. Em 12º, Internacional, 22. Em 13º, o América Mineiro, 21. Em 14º, Corinthians com 16. Em 15º, Santos, 16, que hoje vai para 19 pontos. Em 16º, Bahia com 14. Em 17º, Goiás com 12. Em 18º, Coritiba com apenas 11 pontos. O América Mineiro aparece na 19ª colocação.
com 10 pontos, e o Vasco é o 20º, o lanterna da competição, com apenas 9 pontos ganhos até agora. Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre, Albert. O Guarani, né? O Guarani que hoje, né, ele faz uma partida importantíssima, pensando, lógico, no G4. E vamos trazer um dado importante. Você me chamou na hora certa, né? Fizemos aqui, né, um levantamento para saber os times que mais marcam gols nos acréscimos do segundo tempo, hein? 4 gols, o Atlético Goianiense, Chapecoense e Guarani, na primeira posição. E os que mais sofrem gols nos acréscimos do segundo tempo. 4 gols sofridos, o Atlético Goianiense, o Botafogo de São Paulo e o Ceará. E o Guarani só levou 1 gol nos acréscimos no segundo tempo. E junto com o Novo Horizontino, Sport e Tombense. Então o Guarani, ele está sabendo com o técnico Humberto Loser, além de ter uma boa sequência, né, apresentando um bom futebol, também sabe ser cirúrgico em fazer gols e não sofrer gols. Isso aí é uma estatística, Claudinei Corsi, que eu fiz aqui, para saber quais times que tomam mais gols no segundo tempo e no primeiro tempo. Pensando hoje, você que gosta de fazer a sua aposta, né? Que hoje é bola na trave, se foi gol com perna esquerda, pé direito. Então isso aqui vai ser um levantamento. Então o Guarani, ele tem chances, tá? No segundo tempo, quando tudo estiver aí, parecer que está perdido, o Guarani vai lá e marca, Claudinei Corsi. Legal, e você sabe, né, Alberto Cavalcante, que quem faz gols e não toma, normalmente vence. É mais ou menos por aí. Como é que é? Quem faz gols... Quem faz gols e não toma... normalmente vence uma partida. Deixa eu pensar. É verdade, isso aí você tem razão. Isso aí eu fui cirúrgico, Albert Cavalcante. Você foi, Claudinei Corsi, você foi Tá foi muito melhor bem. que eu. Por falar em cirúrgico, um grande abraço pro doutor Sandro Nunes, que tá ligado doutor com a gente aqui. É grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, torcendo pelo Guarani e torcendo também pelo trem do Amapá. Diga, Lucas. Aproveitando a sessão Maguila, dando uma rápida passada aqui no nosso YouTube, Shotoku Maccabi, hein? Boa noite pra você, Maccabi-san. Maccabi-san, lá em Nagoya. Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado, viu, Shotoku? Tamo junto. Ele manda aqui, bom dia, Claudinei, bom dia, Lucas, bom dia, Albert, bom dia, Wagner, a equipe do futebol interior. Lucas, quero ver você narrar gaveta pra cima, viu, Shotoku? E ele pergunta do seu cocar, viu, Albert? Cadê o cocar? Meu cocar, né? Acho que ele não trouxe hoje. Não, ele deixa escondido no caderno. Meu cocar. Na papeleta dele. Eu esqueci. Eu acho que está no estúdio. Deixei no estúdio B? No estúdio B, então tá bom. Mas assim, ele só... Eu já vi que ele já tá manjado pelos adversários. Não sei se vocês perceberam, só no segundo tempo eu coloco. Tá. Então entra como um elemento surpresa. Por quê? Tá por a estatística que eu fiz, que foi um levantamento que eu fiz, o Guarani nos acréscimos... O repórter vive disso, né? De estatística. Então assim, eu sei que o Guarani é um dos que fazem gols no segundo tempo, no final do segundo tempo. No segundo tempo, agora eu estou colocando. No primeiro tempo tá dando muita sorte. Facilita o meu trabalho, coloca esse cocar antes. Deus do céu, 10h42 em Campinas, uma rápida faturada aqui, a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. Dez da manhã, mais 45 minutos em Campinas, 10h45. Deixa eu abraçar aqui a rapaziada que está com a gente no Facebook. Pois não, Lucas? Não, só registrando aqui rapidamente a Marilene Amâncio também, mandando um grande abraço para todos nós aqui. Obrigado, viu, Marilene? Tamo junto. Legal, Cidinho, gerentão da De Pascoal ali da Imperatriz Leopoldina, tá com a gente aqui também. Um grande abraço ao Cidinho, José Carlos Tavares também com a gente aqui, a Maria Inês Guilar de Lucena, a professora Maria Inês está com a gente aqui. Um grande abraço para o Jotinha, o J Júnior lá em Americana, curtindo também a nossa transmissão aqui, o William Suzuki da Granja Satoshi, a Kelly Cristina, grande operadora aqui da cidade de Campinas. Grande Kelinha, grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. O Daniel Pisapio também, lá em Jundiaí, o rei de Jundiaí. Arthur Eugênio já está no estádio Brinco de Ouro da Princesa também curtindo a nossa transmissão. O Batata, né, tá secando o Guarani lá em São José do Rio Preto, tá ligado com a gente aqui também. O Cristiano, grande abraço ao Cristiano, ligado com a gente aqui também nos canais Futebol Interior. O Tigrão Soldeira sempre com a gente também aqui nas nossas transmissões. O Reinaldo Cardinale, aqui através do Facebook. Bom dia, amigos do Futebol Interior. Boa narração. Vamos ganhar Bugrão. O Mauro Gomes Campos tá aqui. Olá, pessoal da Rádio Futebol Interior. Estou em Congoial, Minas Gerais, curtindo o futebol. Um abraço e bom dia. Manda um abraço aqui, um alô para o Valdemar Campos, aqui de Congoial, Minas Gerais. Ô, Valdemar, grande abraço para você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, ao lado do Mauro Gomes aí em Congoial. Sempre me engana aqui, eu penso que é Congonhas, né? Mas é Congoial, em Minas Gerais. Grande abraço aí para a rapaziada de Congonhal. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá com a gente aqui também. Bom dia a todos, mandando um excelente domingo para todo mundo. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. O Luciano Automóveis tá aqui com a gente também no Facebook, já curtindo a nossa transmissão e esperando aí uma vitória do Guarani Futebol Clube em cima do Atlético de Goiás. A bola rola já, às 11 da manhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Wagner Ferreira, e começou, né? Já está rolando lá no Clube Bonfim, aqui em Campinas, a Copa Imprensa Iga de Futebol Society 2023, não é isso, Wagner? Pois é, esse ano aqui nós montamos uma comissão muito ativa? Compromissada, inclusive. Eu gostei muito do comportamento do nosso Carlos Zanqueta, porque hoje aqui, você sabe, eu e você fazemos parte da comissão, mais o Breno Beretta e o Carlos Zanqueta. E ontem estive com o Carlos e passei todas as coordenadas para ele. Infelizmente, eu deveria estar hoje lá no Bonfim para acompanhar essa primeira rodada, mas infelizmente não, é coisa, né, de compromisso assumidos aqui com o Futebol Interior. Estamos aqui para a transmissão do jogo do Guarani. Então o Zanqueta está, né, fazendo as funções de delegado, né, da ASEC, e já nos passou aqui a informação que o primeiro jogo foi encerrado com vitória da IPTV sobre a Record. 7-5. E agora está rolando o segundo jogo entre o SBT e quem mais? Ô Wagner, um tempinho só, vamos ouvir o Louser. Possa trazer para casa a nossa essência, saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário, que vai exigir muito do nosso sistema defensivo no jogo de hoje. É um time que joga muito objetivo, muito direto.
Tá aí, ó. Acabou aí o loser aí falando aí, né? Joga muito direto, muito Falou objetivo. rapidinho, É, hein? exatamente. Aí. Tá certo, Wagner. Complementando então, Copa Imprensa. O segundo jogo é SBT, não me recordo agora o adversário, mas está rolando aí o segundo tempo. Então, olha, espero que seja uma Copa muito interessante, reunindo. E sempre é interessante, porque a nossa classe é muito desunida. E a gente procura fazer, o mínimo que a gente pode fazer, esse campeonato anual para tentar confraternização, para que estejamos mais juntos entre os companheiros cronistas esportivos aqui da cidade de Campinas. Legal, e um agradecimento todo especial mais uma vez, né, ao nosso amigo Tchê Norimite Iga, né, que está sempre patrocinando, sempre presente na Copa Imprensa, que é realizada pela ASEC, Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, do qual Wagner Ferreira é o nosso presidente. Muito obrigado aí, Iga, mais uma vez aí, por esta confiança também na gente, e agradecer aqui, um agradecimento todo especial também ao Clube Bonfim, né, que está cedendo aí as suas dependências para a realização do campeonato inteiro. No ano passado foi só a final, e nesse ano eles cederam o espaço durante toda a Copa Imprensa, todos os domingos de manhã, naquelas excelentes acomodações lá na quadra de society do Clube Bonfim. Muito obrigado aí a toda a diretoria do Clube Bonfim para a realização da Copa Imprensa Iga de Futebol Society 2023, e a gente aos poucos vai trazendo sempre as informações para vocês aqui nos canais Futebol Interior. 10 da manhã, mais 50 minutos, e é hora e vez de eu perguntar para Albert Cavalcante. Ô Albert! Sim! O Guarani está definido e escalado? Definido e escalado, Claudinei Corsi. A equipe do Dragão do Atlético, que vem lá de Goiânia, do estado de Goiás, Albert. Escalado e definido. E a arbitragem? Na pedra. Então, às 10h50, em 30 segundinhos para Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Atlético de Goiás. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Diogo Matheus, o capitão, na lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Alan Santos, o camisa número 12, e Lucão, camisa número 3. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão: Lucas Araújo, 21, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante na partida de hoje, o Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Bugrão: Bruninho, 27, João Vitor, o 19, e o matador, o camisa número 11, Lewanderick. Repeteco do Bugrão: Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Isaac, Bruninho, João Vitor e Derek. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Robinho, Alvarinho, Eliel, Titi, Lucas Silva, Wenderson, Bernardo, Ian, Kaique e Regis Claudinei Corsi. É o bravo Bugre Guerreiro, 18 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como mandante, 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Até aqui, 29 pontos. Ganho, 7º colocado com 53% de aproveitamento. Marcou 23 gols e sofreu 15. Na questão disciplinar, 57 cartões amarelos e 2 vermelhos. O artilheiro é o Derek, com 7 gols. Próximo jogo do Bugre, somente no próximo sábado, dia 29 de julho, às 17 horas, contra o Avaí, abrindo o segundo turno no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina. Futebol Interior. Meu Atlético, meu estandarte. E o Atlético Goianiense, o Dragão, do técnico Anderson Gomes, vem definido e escalado assim. Ronaldo, goleiro, camisa número 1. Bruno Tubarão, lateral direito, camisa número 2.
A dupla de zaga do Dragão. Gasal, camisa número 3, e Alix, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Heron, camisa número 6. Os homens no meio-campo do Atlético. Matheus Salles, o camisa número 5. Haldinei, o camisa número 8. E o cérebro pensante, ele que está quase de saída do Atlético Goianiense. Shailon, camisa número 10. Os homens de frente do Dragão. Kelvin, o camisa número 7. Silas, o camisa número 11. E o matador lá na frente, Gustavo Coutinho, camisa número 9. Repeteco do Atlético Goianiense. Ronaldo, Bruno Tubarão, Gasal, Alix. Heron, Matheus Salles, Haldinei e Shailon. Kelvin, Silas e Gustavo Coutinho. Caso o técnico Anderson Gomes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Diego Loureiro, Emerson Santos, João Maestre, Renato, Serrato, David Braga, Ayrton, Léo Pereira e Daniel Claudinei Corsi. É o Dragão lá de Goiás, 18 jogos com 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Como visitante, 8 jogos, 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas. Tem 27 pontos conquistados até agora. É o 11º colocado, 50% de aproveitamento. Marcou 25 gols e sofreu 27. Na questão disciplinar, 45 cartões amarelos e 4 vermelhos. O artilheiro é o Gustavo Coutinho, com 5 gols. Próximo jogo do Dragão, sábado, dia 29 de julho, às 18 horas, contra o Sampaio Correia, a Bolívia querida, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, no estado de Goiás. Arbitragem. O trio vem do Rio Grande do Sul. Quem apita a partida de hoje, o experiente, hein? Leandro Pedro Voaden, com seus auxiliares, Thiago Augusto Capes Diel e Michel Stanislau. O quarto árbitro é de São Paulo, Lucas Caneto Belotti. E o árbitro de vídeo na salinha da TI é ele de novo, hein? Segunda partida consecutiva do Guarani, Felipe George Bennett, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 10 horas mais 56 minutos, você conferiu aí a ficha técnica completa para Guarani Atlético de Goiás. A bola rola já às 11 da manhã. E você sabe, né? Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Você encontra na rede Oba de hortifrutis, também nos supermercados Good Bom e supermercados Pão de Açúcar. Grande abraço para o Bruno Prone, também para a Carol Prone. Ontem comemorando mais um aniversário, 35 anos, a Carolina. Parabéns, beijão, viu? Tudo de bom para você, saúde e paz. Muito bem, vamos em frente aqui, 10h56, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Wagner Ferreira, dá tempo de mais uma palhinha aí, tudo definido então, Guarani pronto, com o Isaac de volta, com o Bruninho na frente, Douglas Borges sendo mantido no gol, o Alan Santos também de volta, é o Bugre, para pegar o Atlético. Dá para vencer hoje, Wagner? Tranquilamente, né? O Guarani tá bem... Fiquei preocupado agora. É o problema de dar para vencer, é meio complicado, mas eu acho que tem condições da vitória. Sei não, hein, Wagner Ferreira? Não senti firmeza nesse prognóstico do Vagnão, não, hein? Ney, não. Não senti firmeza. Presidente, escuta, é que eles não viram com os olhos que você... Depois eu explico para os amiguinhos o que ele... Mas com toda a tranquilidade do mundo, vamos dar sequência aqui à nossa pauta. Vamos lá, Wagner. Tá bem escalado o Guarani, diante das dificuldades, né, por cartão, por contusão, é o que tem de melhor. O Regis está no banco, pode entrar no jogo, se está no banco é porque tem condições. Então, diante de um time do Atlético, eu não vejo nada demais. Eu vejo aqui no time do Atlético, quem é que é conhecido aqui? Esse Shailon, que está de saída aí, um jogador que jogou pelo São Paulo. Exatamente, o Cruzeiro quer colocar 3 jogadores em troca do Shailon. O presidente não deixou sair porque não tem jogador de posição. Do lado direito, ele coloca, o técnico interino, o Anderson Gomes, né? Ele já lá vai para a terceira partida como interino, depois da saída do Valentim. Exatamente. Então, ele coloca o Bruno Tubarão. Esse cara aí é atacante. Ele, então, por conta das saídas dos jogadores, o caminho das pedras exatamente, ali hoje. Ele foi obrigado a adaptar alguns jogadores a fazer essa função, né? Agora, você sabe por que Bruno Tubarão ou não? Diga. Ele nasceu onde? Não é nome, não é nada. Não, nasceu no mar? Também não é nada disso, não. É quando ele costuma fazer gols, ele comemora imitando um tubarão. Quero ver se... Eu espero que hoje não tenha necessidade. Mas como é que você imita um tubarão, rapaz? Ele canta aquela musiquinha.
Baby É tipo- Shark, Baby Shark, E apenas mais dois detalhes para finalizar. Um dos apelidos do Atlético Goianiense é Dragão. E Dragão Campineiro. Sabe por quê? Diga. As origens dele é no bairro chamado Campinas, em Goiânia. Então, Dragão... Ô, louco, eu confronto campineiro hoje aqui, então. Que coisa? Dragão Que Campineiro. é isso, hein? E só para finalizar, Ney. Sim. O árbitro de vídeo é um tal de Bennett, né? Lembrando que essa semana perdemos aqui um grande, né, Sem dúvida. astro da música... Do nosso tempo, hein, Wagner? do jazz, é. O Tony Bennett, 96 Tony anos, Bennett. morreu em Nova York. Ele que cantou, né, I Left My Heart in San Francisco, The Ladies a Tramp, inclusive um vídeo que ele fez com a Lady Gaga recentemente. O inglês tá afiado, hein, presidente? E você, inglês é para o acompanhando Claudinei Corte. Que isso? a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, eu disse que jockey Wagner Ferreira. Vamos nessa aí. Muito bem, 10h59. Eu amo futebol interior por isso, cara. É Deixa só eu mandar um aqui que você abraço tem aqui isso. pro Natalino Souza Rosa. Bom domingo, bom trabalho a toda a equipe do Futebol Interior. Natalino, grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quase tudo pronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, domingão 23 de julho 2023, 19ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Vão correr atrás da bola já Guarani Atlético de Goiás. E quem vai contar a história para você aqui nos canais Futebol Interior é ele. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tu é feliz da vida. Equipe do Guarani jogando de verde. O Atlético Goianiense com seu uniforme vermelho, faixa preta na camisa, calção preto, meia preta. Sendo respeitado nesse momento 1 minuto de silêncio, assim como tem sido em todas as competições estaduais e também internacionais, em homenagem a Edson Arantes do Nascimento. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu televisor, ataca do lado direito. O time do Atlético Goianiense postado do lado direito, mas ataca o gol do lado esquerdo, vai rolar o melão, a saída pertencente ao time do Dragão. É o Dragão Campineiro, rapaz. E também sendo respeitado aí 1 minuto de silêncio para Osmar dos Santos, torcedor ilustre do Bugre. Trila o apito árbitro, apita Leandro Pedro Voada, em boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, curtir a primeira etapa de Guarani Atlético Goianiense. Um abraço aqui pro Bruno Costa, também Christian Alexandre, todo mundo ligadinho aqui nos canais Futebol Interior. Saída de bola do Guarani pela ponta esquerda com Mike. Mike, coisa, hein, Mike? Se enrolou com a posse da bola, entregou de graça um lateral pela direita. Posse de bola pro time do Dragão lá pela direita. Vem o Atlético Goianiense. Tentativa de jogada foi com Bruno Tubarão, foi pro chão, bateu, rebateu a bola, ficou com Kelvin. Soltou pela meia com Shailon, bico da grande área. Soltou pra Bruno Tubarão, atenção, vem levantamento, a bola perigosa, passa por toda a extensão da área. Cruzamento do Bruno Tubarão pela direita, passou por toda a defesa do Bugre. Começo de jogo começa tenso no brinco, hein, Albert? Primeiro erro do Mike, lá em cima pelo lado direito, e só lembrando como o presidente mesmo pontuou, né, o Bruno Tubarão, ele é atacante, mas ele sabe bater muito bem na bola. Pra defender a gente não sabe, mas pra atacar sabe, o Guarani precisa ficar esperto pra esse lado. Ou seja, o mesmo caminho das pedras para a equipe do Guarani pode ser pro time do Atlético Goianiense ofensivamente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Já batemos 50 simultâneos, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Pra cima. Vamos bater 100 simultâneos até o fim da primeira etapa. Curta, compartilhe, comente a nossa jornada. É verdade? Rapaz. Então, você imagina o que vai ser hoje. Desce os caras, vem com o Kelvin, bola solta na ponta esquerda, bota na frente com a marcação, fecha a porta pra ele, Diogo Matheus. Saída de bola do Alan Santos. Entrega de graça pra Gustavo Coutinho. Atenção, desceu o Atlético, o cruzamento vem por baixo, fechou o Shailon, fecha por baixo a defesa do Bugre, tira. Lucas Araújo recua pra Diogo Matheus, que despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce cá na metade do campo, falta em cima do Derek. Mas começa dormindo o jogo, o time do Guarani. Bola tomada pelo Kelvin do lado esquerdo, apostou velocidade, deixou com o Gustavo Coutinho, que brigou ali no pé de ferro, ganhou do Alan Santos. Quase sai o primeiro gol dos caras aí, Albert. Contra o Novo Horizontino foi por aquele lado, né? Pelo mesmo lado, né? Que seria do Alan Santos. Aí, ó, mais uma bola recuada agora. O Alan Santos, ele tá fora de sintonia. Olha só, a bola dá um tempo sem jogar. Exatamente, enfim. Então, ele acabou, né, dando o famoso delivery ali pro jogo. Olha o Guarani. Ô, Lucas de Souza, presidente e amigos, viu? Haja coração hoje, saída haja de bola coração, apoiada do Guarani, Nossa. Aquela saída que dá sempre, aquela dor de cabeça, aquele calafrio na espinha. E é o seguinte, hein, presidente, o Atlético Goianiense vem pra marcar a saída de bola, dificulta a saída apoiada do Guarani.
A observação que foi feita aqui com o Alan Santos é pertinente, né? Indeciso, né? A tomada de decisão do Alan Santos na saída de bola realmente está preocupante. Pois é, Alan Santos recebe pela direita, passe errado. Vamos acordar, Guarani. O Humberto Loser paga geral, porque 3 minutos de jogo o Guarani não consegue se assentar. É aquela história, o Guarani quando joga de manhã, meu Deus do céu. Vem Atlético Goianiense, bola lançada no bico da grande área, tira Diogo Matheus. Rebote vai voltar com o Derek, tentou fazer o recuo de bola, foi desarmada, ela fica na metade do campo com o Haldney. A bola sobe, desce, cai na metade do campo, é perna pra quem te quer. Bola aberta na ponta esquerda com Kelvin, bota a velocidade, vai passar feito um raio lá o Heron. Kelvin dominou, preferiu prender, agora sim jogando na ala esquerda do time do Atlético Goianiense, vai pro chão, Kelvin falta. Vai pro chão, Kelvin, falta para a equipe do Atlético Goianiense, pede calma, o Leandro Pedro voarem. Falta pro time do Atlético Goianiense pela ponta esquerda, Albertinho. O Atlético Goianiense parece estar jogando no Ascioli, né? Vai fazendo o que quer ali. Agora, mais uma vez, né? Pelo lado esquerdo, ele sabe que ele está meio penso pelo lado direito, né? Com o Bruno Tubarão, vem pro lado esquerdo ali, faz a dobradinha. Ali o Shailon também, o camisa número 7, Kelvin, falta do Diogo Matheus. Bola vai ser levantada na área, bola perigosa, viu, Lucas? Começou no 220, o time do Atlético Goianiense começou a 0 por hora o Guarani. Vem pra cobrança, Shailon na perna esquerda, bola perigosa no meio da área, sobe, Matheus Bueno tira. Antes que ela chegasse no Gustavo Coutinho, o Matheus Bueno botou a cabeça na bola, mandou pela linha de fundo, escanteio pro Atlético Goianiense, Albertinho. Batida na esquerda, né? A batida ali, a meia, né? Dentro da grande área ali, se não aparece o Matheus Barbosa. Olha que lance, o Matheus Bueno, perdão, a bola foi pra linha de fundo, escanteio. Kelvin na bola no primeiro pau, bola perigosa, tira a defesa do Dragão. Rebote voltou na entrada da área, Shailon recebeu pela meia esquerda, faz o giro, abre bola na ponta pra Kelvin. Kelvin, cara, a marcação do Diogo Matheus, deixou o Diogo Matheus falando sozinho, vem cruzamento, a bola fechada nas mãos do Douglas Borges. Firme, seguro, faz a defesa arqueiro do Bugre, Canais Futebol Interior e Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita, saída de bola apoiada, marca a saída do time do Atlético Goianiense, dificulta o trabalho defensivo do Guarani. Olha o Douglas Borges na ponta esquerda, na quarta zaga, deixou com o Lucão, daí pra Mike, Mike domina, corredor pela ponta canhota, lançamento em profundidade, buscando o Derek, se chegar é perigo, apostou corrida, Derek, antes da bola chegar no camisa 11, chegou antes no camisa número 4 ali, o Alex tentou fazer o domínio, tentou fazer o giro, foi desarmado, dá certo o lance pro time do Atlético Goianiense, tira a defesa com o Heron, a bola sobe, desce, cai na metade do campo, toca de cabeça do Matheus Bueno, abriu na ponta direita com o Lucas Araújo, último toque do jogador do Guarani, vai pela linha de lado lateral para o time do Atlético Goianiense, pouco à frente da linha que divide o gramado, Albertinho. Fazer uma pergunta para você, também para o presidente Claudinei Corsi, Diego Loureiro, camisa número 12 do Atlético Goianiense, que está no banco de reservas, vocês lembram dele? Diego Loureiro. 5, o nome 4. é estranho. Segura aí porque vem os caras. Bola aberta na ponta esquerda. Kelvin se enrola com a posse da bola. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Guarani. Ele jogou no Botafogo do Rio. Fora isso, ele chegou a acertar com o Guarani, mas não aceitou. E não acertou. E de última hora foi para o Atlético Goianiense. Exatamente, porque ele veio emprestado, né? Ele veio emprestado. Tanto que depois veio o Tony, né? No lugar dele, o João Paulo, desculpa, o goleiro do Claudinei Corsi acabou acertando, né? O Diego Loureiro da Portuguesa do Rio. Exatamente, ele acabou acertando, mas nem chegou a estrear, não assinou nada, falou que não foi isso acertado, ele pegou e picou a mula, foi embora. Ele está no banco de reservas do Atlético Goianiense. A informação para a construtora Patriani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Já para 70 simultâneos, vamos subir, família, vamos chegar a 100 simultâneos no fim do primeiro tempo. Desce a ladeira, vem mais Atlético Goianiense, bola aberta do Shailon para Kelvin, cara a marcação do jogo, Matheus, 1 para lá, 2 para cá, no Chiruliro lá, bateu, pega Douglas Borges. Mais uma descida perigosa do Dragão pela ponta canhota. Boa jogada do Kelvin, que é habilidoso, na ousadia, na alegria, bateu de perna direita. Tá com dificuldade o Diogo Matheus na marcação aí, Albertinho. Sozinho, né? Mais uma vez aí, olha lá, o Guarani não consegue trocar passe, sair. O Guarani tem essa mania de bola, bola apoiada. Quebra essa bola na frente, você tem um cara lá, você tem o Derek, que é o maior, 1 metro e pouco. E a principal jogada por enquanto do Guarani foi um lançamento longo pro Derek, que ele apostou corrida com a Alix. A segunda bola é nossa, vai por mim. Para esse negócio de jogo apoiado, pelo amor de Deus, e o Kelvin vem sambando aqui, ó. Se não der pra jogar apoiado, vai ter que transferir essa bola. Então, apoie no seu atacante lá na frente, ó, vai cartão amarelo pro Derek. Subiu o canário, cantou o canário amarelo pro Derek aos 7 minutos e meio, Albertinho. O Derek, né, ele recebeu a bola na frente, né, ali no meio campo,
E ele foi se proteger, fez né, a pra a proteção, bola, né? só acabou acertando o queixo do jogador do Atlético Goianiense. Do Heron. O camisa número 6, Heron, estava de frente, né? O Voaden, o Leandro Pedro Voaden, ele não tem muita conversa não, já amarelou 7 minutos do primeiro tempo. Tá alguma coisa errada aí, presidente e amigos, hein? Jogo da manhã pro Guarani é ruim, presidente. Já foi comentado aqui por vocês que quando não dá para sair com a bola dominada de trás, pelo menos para não correr risco, quebra lá na frente. Vai disputar lá, como é que fala, no bingo lá, quem pode mais, chora menos. A defesa com o atacante. Então não corre risco aqui atrás. Do jeito que tá, agora a gente tá dando toda a bola, toda a segunda bola pro time do Atlético. Que do meio pra frente é o time qualificado. E vem de novo, bola com o Haldner na meia direita. Engata a primeira, segunda marcha, cabeça erguida, soltou lá pela ponta direita com Bruno Tubarão. Já é atacante, mas jogando de lateral direito hoje. Haldner recebe, volta o lance com o Matheus Salles, cabeça erguida, junto ao círculo central do gramado, chama a jogada curta com o Shailon. Shailon volta, jogada na intermediária, domina a parada ali o Gasal. Gasal deixa de lado com o Haldner. Haldner domina, para, pensa, pisa, olha, Firula penteia, prende a posse da bola, volta o lance com o Alex. Alex domina junto ao círculo central do gramado, no carocinho do abacate, junto à roda gigante do campo de tudo acontece. Para, pensa, Firula penteia, não tem com o que jogar mais à frente, obrigado a tocar de lado com o Haldner. Haldner vira o corpo pro lado direito, deixa a parada com Bruno Tubarão. Bruno Tubarão sai da direita, vem pro centro, traz por dentro, encarou a marcação ali do Bruninho, chamou a jogada lá com camisa número 11, Silas, ele volta a jogada com Gasal, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani retoma a posse da bola no campo de defesa, sai jogando o Matheus Bueno. Lá na ponta canhota ele tem o Mike chama a tabela curta na quarta zaga com o Lucão. Volta a jogada com o Mike, que retoma, volta a jogada lá na zaga central com o Alan Santos, participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Legal, mais uma vez aqui um abraço pro doutor Sandro Nunes, dizendo aqui, bom dia, melhor equipe esportiva de Campinas. Hoje emplacamos rumo à Série A, que jogo do retorno contra o ABC seja do acesso. Grande abraço, doutor Sandro Olha, Atlético Shailon, vem levantamento, bola perigosa, saiu mal, Douglas Borges, sobrou lá dentro, Gustavo Coutinho, deu uma bicicleta em cima do Lucas Araújo, falta marcada. O Gustavo Coutinho tentou virar uma bike no meio da área, acertou o Lucas Araújo. O Adem parou exatamente na hora do choque, deu falta de ataque, mas o Douglas Borges saiu do gol e deu um arrepio na espinha do torcedor do Guarani, Albertinho. O problema, mais uma vez, né, pelo lado esquerdo, camisa número 7, né, o Kelvin junto com o Shailon, né, fazendo ali faz o que quer, né, ele fez o cruzamento. Esse lado esquerdo do Atlético aqui, vou falar pra mas você, o problema não foi nem o Douglas Borges, tá, eu vou isentar ele do problema. O problema foi o seguinte, o Lucão foi, né, o goleirão também tem que gritar também, né. É minha, e não acabou não gritando, é minha, né? Ali o Lucão acabou desviando, o Douglas Borges apenas ali, acabou caçando borboleta, a bola acabou ali, se o Mike não tivesse tirado a bola, o jogador Atlético Goianiense faria o gol, tanto quando o jogador Atlético Goianiense deu a bicicleta, acabou acertando o jogador do Guarani. Mas assim, o Alan Santos, ele poderia continuar onde ele estava, viu? E vão varinho neles, viu? E vem Guarani, bola lançada do Alan Santos buscando o Derek, a bola vai nas mãos de Ronaldo. 10 minutos passados, quase 11 da primeira etapa, passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023 é a última rodada do primeiro turno. Por enquanto, no Brinco de Ouro da Princesa, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série B. Ontem tivemos Ituano 0, Avaí 1, Vila Nova 1, ABC de Natal também 1, Criciúma 0, Novo Horizontino 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Acompanhando mais uma descida do Dragão, cruzamento do Heron, a bola bate na zaga, chega Alan Santos. Completa o serviço, manda a bola pela linha de lado, Wagner Ferreira, 11, quase 12 da primeira etapa, só dá Atlético Goianiense. Não pode pedir tempo aí, não? Pede um tempo, chama o pessoal, organiza e volta pro jogo de novo. O Guarani não entrou em campo até agora. Hein? Não entrou em campo e perde a posse da bola no campo de defesa. Heron tentou brigar, Derek no pé de ferro toma e puxa o contra-golpe pro Bugrão. No peito da raça, bota na frente igual um tanque de guerra, foi passando por todo mundo. Aí parou na metade do campo, parou na marcação do Haldner, que se enrola com a posse da bola. Ali pra cima da marcação ali do Mike, do João Vitor, a bola ainda sobra pro time do Atlético Goianiense, na ponta esquerda com o Heron tentou botar na frente, fecha a porta pra ele, Lucas Araújo, dá o carrinho por baixo, manda a bola pela linha de lado, registrando a participação da galera, 76, hein, vamos subir a audiência, vamos chegar a 100 simultâneos na primeira etapa, vamos subir. Domingos Bergantin Júnior, Cristian Alexandre, narração muito boa, bora, quero mais, valeu galera, muito obrigado pelo carinho da audiência. WhatsApp. A WhatsApp, a galera lá no Zap agora, viu, Claudinei Corsi? Legal, 989 89 35 26, registrando aqui a participação do
do Marcos Valente, ele é de Valinho, diz que vai ser Guarani 1-0. O Antônio Souza, do bairro São Bernardo, aqui em Campinas, ele diz que o São Bernardo é Guarani. E hoje dá Guarani 2-0. Gols de Derek e Regis no segundo tempo. Parece que o Kelvin pisou em sozinho, falso aí, hein, verdade, Albert? uma dividida pelo lado esquerdo, né? Ali ele acabou saindo, né, da pancada. E quando ele aterrissou, né, ele com sua escorregou, né? Acabou pisando aí, parece que ele pôs a mão no joelho. Tá voltando, viu, Lucas de Souza? Tá manquitolando ali, voltando aos pouquinhos. Exatamente, tá claudicando, como diria o outro, né? Mas ali vamos ver. Claudicando, Claudio, não é. Eu tô errado, presidente? Claudicando, de onde vem isso aí? Vem de Cláudio, alguma coisa? Cláudio Ney, alguma coisa, né? Claudicar, né? Todo mundo sabe, né? Não me coloque nisso. Canais Futebol Boca de Interior. Matheus. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Bola perdida no meio campo do Guarani, tentou puxar velocidade, o ataque do Atlético tira Lucão. Lateral cobrado rápido, fica na metade do campo, o time do Dragão troca passes, roda a bola, tá melhor no jogo, Shailon soltou na ponta direita, recebe a jogada lá, o Silas tentou fazer o passe em profundidade buscando o Bruno do Tubarão, a bola bate na defesa, volta com o Silas que rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o Gasal zagueiro central, abriu pela meia direita com o Haldane, chama a jogada pelo meio ali com o Silas devolveu com o Haldane, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, fez o passe em profundidade buscando o Silas na ponta direita pra Bruno Tubarão, faz a jogada curta com o Silas domina, 2 toques na bola, bom passe pra Shailon de perna canhota, tocou no comando de ataque buscando o Gustavo Coutinho, bem Lucão pra tirar, saída de bola curta do Guarani, dá certo, Isaac Mandrake domina, volta a jogada, volta o lance com o Diogo Matheus, cabeça erguida, tenta achar alguém pra jogar mais à frente, tá difícil, marcação cerrada do Atlético Goianiense, Diogo Matheus acha o passe pelo meio com o Matheus Bueno, abre bola lá na ponta esquerda, quarta zaga com o Lucão domina, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, campo de defesa, já passa a metade do campo pra Isaac de primeira na ponta esquerda, buscando o Mike, chega por baixo, a marcação do Haldane, manda a bola pela linha de Manaus, Claudinei Costi. Um abraço para o Jones Cruz, Guarani 1-0 em cima do Atlético, é o Jones de Manaus, lá no Amazonas, e o Rodolfo Portes da Silva também tá aqui com a gente, vamos Guarani, vence hoje, e o Ricardo Micheloni e Geraldo Devassa, ouvindo vocês do Jardim Náutica Represa, em Pedreira, São Paulo. Grande abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência, hein? 91 simultâneos, eu quero é mais. Faltam 9 pra bater a meta. Pra cima, família. Sai jogando Alan Santos na quarta zaga com o Lucão. Estica boa a bola pra Mike domina. Pensa, pisa, olha, Fernando penteia, toca curta, jogada com Isaac. Chama a jogada por dentro com o Matheus Bueno. Tenta sair de trás do Guarani, tenta sair do desafogo. Matheus Bueno pra Isaac. Tapa curto, troca passes, roda a bola o Bugre. A bola vem aqui pro lado direito com o Alan Santos. Boa bola esticada pra João Vitor. Vai encarar a marcação do Heron. Chama a jogada por dentro com o Bruninho. Bruninho volta a jogada com o Diogo Matheus. Fatiou pra dentro da grande área. A bola vem fechada demais. Cruzamento de graça, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Atlético Goianiense. Participação da galera, Claudinei Costi. É isso, mandando um grande abraço aqui para a audiência dos canais de Futebol Interior, para o meu amigo Flávio Lamas, lá no Recap, revendedores de combustíveis de Campinas, curtindo a nossa jornada esportiva, também para o Flávio da Berminari Revestimentos, também acompanhando aqui. E um grande abraço para o meu amigo Silvio Bertini e também para o Eduardo Moraes. Silvio Bertini, diretor de esportes da APESEC, e o Eduardo Moraes, presidente da APESEC, que lançaram na última quinta-feira, fizeram o lançamento oficial da 31ª Olimpesec, Lucas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Eu quero Rede Guarani, eu quero like, torcedor, eu quero Rede Guarani, eu quero like, torcedor, curta, compartilhe e comente a nossa transmissão. Vem Guarani, sai no campo de defesa com o Matheus Bueno, chega na metade do campo de perna direita, inverte a página, vira a folha da direita pra canhota, domina a parada, Mike, evita a saída, cabeça erguida, tenta fazer a jogada, busca alguém pra jogar mais à frente, tá difícil. O time do Atlético Goianiense marca forte, bola com Isaac, deixou com o Bruninho, pra Isaac de primeira, bonita triangulação, bola esticada pra Mike, se livrou da marcação, botou na frente, tem desvio da zaga, tem desvio lá do Gasal, a bola vai pela linha de fundo, escanteio, o primeiro do jogo pro Bugre e Alberti. O Guarani achou o caminho das Índias, né? Do lado dele, do Bruno Tubarão, pelo lado esquerdo. O Guarani agora foi espertamente, Humberto Lousa, ele manja tudo e mais um pouco. O Guarani agora, de vez de jogar pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. Ali o Mike, né? Ganhou na velocidade, fingiu que ia cruzar, o jogador acabou tocando por último da bola. Escanteio já cobrado, Lucas Souza. Cobrado, jogada ensaiada, a bola com o Bruninho, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, a bola bate em cima do Haldane, rebote e volta com o Matheus Bueno, domina, bota
pelota no chão, chama a gorduchinha de meu amor, devolveu com o Bruninho, vem cruzamento, bola fechada demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Atlético Goianiense, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Desce a ladeira, vem Atlético Goianiense pro campo de ataque, bola solta na ponta direita, chama a jogada pra dançar, Bruno Tubarão, foi na marcação, foi seco, ali o Isaac ficou pra trás, bola espetada pra Zilas, chega na metade do campo, chama a jogada por dentro, domina a parada, Matheus Salles, abre bola na perna direita, abre bola na jogada pelo lado esquerdo com o Heron, chama a jogada curta mais uma vez com o Matheus Salles domina, cabeça erguida, vira o corpo pro lado direito, faz a virada de jogo na zaga central, domina a parada Gasal, abre bola na ponta direita com Bruno Tubarão, faz o passe pelo meio com o Haldney, volta a jogada com Gasal, rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo até o goleirão Ronaldo. Ô, Lucas. Pois não, Albert? O jogo contra o Atlético Goianiense é difícil, né? E o retrospecto mostra isso, não? São 19 jogos com 5 vitórias do Guarani, com 4 empates e 10 derrotas. O Guarani fez 19 gols e tomou 23 gols. A informação para Iga Atacado. Um abraço pro Martins, lá de Vinhedo. Um grande abraço pra você, viu, Claudinei Corsi? Lucas Barbosa conosco também. Pra cima, Bugrão. Hoje é dia de flechada. Pra cima, torcedor. Faltam 4 pra bater a meta. 96 simultâneos. Desce a ladeira, vem Atlético Goianiense. Bola esticada na ponta esquerda. A posição é boa. Vem domínio do Kelvin. Encara a marcação do Diogo Matheus. Linha lateral da grande área. Invadiu a área. Mais um drible, nova fita. Chamou mais atrás. Matheus Salles. Meu Deus do céu, Matheus Salles. Armou o petardo de perna direita, mandou, a bola pegou na Joanete, saiu lá na lateral do outro lado, Albert Cavalcante. Ele até riu, né, ali, né, pedindo ali desculpas ali para o camisa número 7, né, o Kelvin. Ele veio, costurou pelo lado esquerdo, toca daqui, toca de lá. Quando chegou o Matheus Salles, né, de frente pro crime, ele bateu, mas nem na orelha, né, bateu no cabelo. Bateu no cabelo da bola, a bola saiu do meio, ele tava centralizado o chute, a bola foi parar na linha lateral, lado esquerdo. Que momento, Albert Cavalcante, hein? Parece eu jogando bola. Canais Futebol Interior, essência e Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Guarani no campo de ataque, Matheus Bueno dominou pra cima da marcação de 2, levou a melhor, conseguiu proteger bem a bola de trivela, lindo passe na ponta direita, achou Diogo Matheus, engatou a primeira, segunda marcha, tem um corredor pra correr, ainda Diogo Matheus, bota na frente, um pra lá, 2 pra cá, fez o cruzamento, bola fechada, tira Gasal! Belo lance do Guarani, desde o início da construção com o Matheus Bueno, belo drible do jogo, Matheus foi bem, o Gasal tirou, vem Guarani, Lucas Araújo na ponta direita pra Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, fatiou, vem cruzamento, a bola bate na marcação do Matheus Salles, tentou completar o Alex, derrubado o jogador do Guarani na área. Leandro Pedro Voaden pediu pro jogador levantar, tive a impressão de seu Derek, mas claramente ele foi atingido. Jogada na linha de fundo, o Alex tentou fazer o corte, tentou mandar pra frente após rebote do cruzamento. Albert Cavalcante, eu não sei não, hein? Pra mim foi pênalti, hein? Nós vimos aí na rodada passada os pênaltis marcados em alguns jogos, né? Contra o Cuiabá, a favor do Cuiabá, por exemplo. Eu acho que essa bola foi jogada aí mesmo, olha lá, tanto que o Loser tá pedindo ali pra parar um plano. Quando o Voaden agora vai aquele momento milionário. Jogada em cima do Bruninho. Opa, então, mas aí o Bruninho... Um toque por baixo do Alex no pé esquerdo do Bruninho. Exatamente. Opa, pra mim foi pênalti. Pra mim, pênalti. Wagner Ferreira já batemos 111 simultâneos, pra cima família. Pra mim, pênalti pra você, presidente. Na instantaneidade do lance não deu pra perceber. Ficou a dúvida, mas na repetição ficou claro... Ficou claro que ele foi atingido. Mas aí o Voaden aí falou que não foi nada, foi um lance normal, tá certo ele com S, certinho. Muito bem, segue o jogo, nada marcado, vem Atlético Goianiense, bola aberta na ponta direita, domina a parada, o Bruno Tubarão estica no fundo, tentativa de passe em profundidade pro Silas, a bola vai correndo, vai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani, 21 passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo, última rodada do primeiro turno. Por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série B Campeonato Brasileiro. Teremos amanhã Londrina e Botafogo, esse jogo às 19 horas. E também amanhã, Vitória e Chapecoense, também às 19. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br
Lucas de Souza. Matheus Bueno, lançamento no ponto futuro para Derek, foi derrubado, é falta nele! Falta em cima do Derek, uma chegada mais dura lá do Gasal. Parece que foi uma paulistinha nas costas ali do Derek, tá sentindo a região lombar ali, o camisão do Guarani. Tá parado o jogo, Alberti. Paulistinha nas costas, essa aí é boa. Mas não foi? Uma joelhada nas costas do Derek? Aí sim, o Paulinho, eu gostei. Não, porque eu gostei dessa paulistinha nas costas. Paulistinha nas costas, porque tá foi um paulistão ali, né? Que o tamanho do Gasal ali... Super campeonato paulista, né? Super campeonato brasileiro de 2010. Que pancada ali. O Derek é um jogador forte, né? Ele tomou uma joelhada, Lucas disse, paulistinha, foi um paulistão ali nas costas, ali, falta marcada, mas legal mesmo ali que o Leandro Pedro Roaden nem cartão amarelo deu. Falta pro Guarani, quem sabe agora. Quem sabe agora, uma falta lateral pela ponta esquerda. Vem pra cobrança, Mike na sua canhota mágica, o Diogo Matheus, com a precisão da sua perna direita, Diogo Matheus na bola, fatiou, vem levantamento na marca penal, subiu Lucas Araújo de cabeça, a bola ficou viva, passou pelo Alan Santos, foi derrubado, o árbitro manda seguir. Caído o Lucas Araújo, foi derrubado também o Alan Santos. Ficou a reclamação e vem no contragolpe pro time do Atlético. Puxado ali o Silas, falta marcada e agora vai dar amarelo pro Bruninho. Tá legal, hein? Amarelo pro Bruninho, o jogo tá parado, falta pro Atlético Goianiense, falta lá pra meia direita. Puxada de contragolpe rápido lá do Dragão, Alberti. Opa, legal. Ali quando também aparece o Humberto Louser ali mostrando ali, né, o erro de marcação do Guarani nessa saída de contra-ataque, mas ali a bola jogada dentro da grande área, a bola acabou sendo pipocando, a bola sendo pipocada dentro da grande área. Ali eu, no meu entender, de novo, né, ali houve pênalti em cima do Alan Santos, que quando mostra o lance aqui, só se eu tiver o Heron em cima, exatamente. Em cima Santos, não, aí vai falar que é jogada normal. É jogada normal. E ali, quando saiu ao contra-ataque do Atlético Goianiense, o Bruninho acabou levando o cartão amarelo, né? E quando ali, ó, ele não vai nem pedir pro VAR. O VAR não chama, não vai chamar o Milionário Zé Rico. Você tá de brincadeira, velho. Desce Atlético Goianiense, bola solta lá pela direita, Raul ele chama, jogada curta com o Matheus Salles, passe recuada, bola volta no campo de defesa com o Gasal. De perna esquerda ele deixa a curtinha jogada com o Matheus Salles. Pois não, Claudinei Corsi. Mandar um abraço aqui, o Ricardo Micheloni, ele diz aqui, hoje é aniversário do Geraldo Savassa, fazendo nível hoje. Parabéns aí ao Geraldo, tá ligado com a gente também. A Sandra Mara Teixeira Antunes, aqui é Guarani. O Edgar Carmona Pavan, vamos Bugrão, somar mais 3 pontos. Ouvindo aqui em Mateus Leme, Minas Gerais. Nosso amigo Gustavo Marques também ligado com a gente aqui. O Vinícius Júnior, torcendo pro Guarani aqui em Rondônia. Acho que foi pênalti naquele lance. Gustavo Marques diz aqui, sucesso a todos, bora Bugrão. Escutando a equipe top de Campinas. Opa, legal, abraço a todos, em especial ao presidente. E no WhatsApp, o nosso amigo Lucas, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, dizendo Guarani 2-0. Vem Bugrão, bola solta na ponta esquerda com Derek, botou na frente, se livrou da marcação do Shailon, lindo lance, nova feita, linha de fundo, cruzamento no meio da área, fechou Lucas Araújo, tira a defesa, tem rebote, Isaac bateu de primeira, bola mascada, tira a zaga do Atlético, rebote volta com o Bruninho, cabeça erguida, chama a marcação pra dançar, faz o drible, faz o passe pro Derek, voltava de impedimento, ele entendeu que estaria impedido, por isso não foi na bola. Canais Futebol Interior, essência Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Peço até perdão pra galera, eu tô falando da Essência FM por conta das nossas transmissões junto da Essência, né, que nós temos a parceria, que hoje, mas tá valendo. O presidente pediu a informação. A gente não tá com a Vambora, Essência, por tá isso. valendo, tá valendo. O presidente pediu e foi aceito. Parada técnica, presidente. Você é muito esperto, hein? Olha lá, pedindo tempo. Aproveita, dá a palhinha do jogo, manda por bala, enquanto presidente. 0-0, já para mais de 120 simultâneos na nossa transmissão, presidente. Não sei se é coincidência ou não, mas mais um jogo matinal, o Guarani não se dá bem. O Atlético Goianiense veio com uma linha de marcação alta, então o Guarani não consegue sair jogando de trás. Meio campo não está funcionando, mas de jeito nenhum. Nem o Bueno, que vem sendo uma regularidade, ele domina a bola e não tem para quem passar. Então o Guarani preso nas laterais, o Mike não desce de jeito nenhum. Pela direita até que o Diogo Matheus tentou uma ou duas, mas é muito pouco. O time jogando em casa, diante das pretensões que tem, deveria ter mais intensidade no jogo. Então está encontrando muita dificuldade. O Guarani, posse de bola deve ser, não tem os números aqui, mas o Albert daqui a pouco pode ver. 51%, né, Albert? 52-48 pro Guarani. Posse de bola pro Atlético, está bem melhor no campo o Atlético, então o Guarani está correndo o risco aí de não levar o resultado no jogo de hoje. Legal, Lucas. Pois não, aqui no WhatsApp, abraçando o Matheus Justino, lá de Buritama, São Paulo, só que ele está torcendo pela vitória do Atlético, né, para não passar
o Mirassol. Tá aí, o Matheus Justino mandou o seu WhatsApp aqui para o 989-89-3526. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente no WhatsApp. Bom dia, galera do Futebol Interior. Manda um alô aqui para o Binho, de Guanambi, interior da Bahia. Bora, Bugrão. Ô, Binho, grande abraço para você, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí. Ó, gente, bichinho, no interior da Bahia. Muito obrigado aí pelo seu carinho aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente no WhatsApp. Já falei aqui do Lucas, lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Vai ser 2-0 para o Guarani. É a rapaziada mandando mensagem aqui no WhatsApp também, no 19989893526. Eu repito para você, 989893526 do DDD 19. Daqui a pouquinho, já com 81 simultâneos aqui no canal de áudio, também no Radiosnet, eu passo aqui algumas cidades que estão curtindo a nossa transmissão. Lucas de Souza. Quase 200 simultâneos se você somar o canal de áudio e também o YouTube. Pra cima, galera, muito obrigado pelo carinho da audiência. Maria Aparecida Dami, Marco Aurélio Cardoso, Roberto Sérgio também. E Guarani no ataque, Bruninho pintou o gol, saiu o goleiro, pega Ronaldo! Bruninho lançado no comando de ataque, invadiu a área, bateu por baixo, Ronaldo salva a pátria do Atlético Goianiense, Albertinho. Lance que não pode perder, e o Bruninho não é de perder, hein, na dele, hein, pelo lado esquerdo, o que ele recebeu, dominou, ele tinha todas as outras opções, ele podia ter tocado pro outro lado, o Derek estava livre, não, ele tentou finalizar, e ali o goleirão Ronaldo fez o famoso X, fez igual o goleiro de futsal, né, ali ele pegou, cresceu pra cima do goleiro ali, mais uma vez, em o erro da saída de passe do Guarani, da saída do Atlético Goianiense, o Alexis, né, acabou errando, e ali o goleirão Ronaldo fez a defesa, salvou, literalmente salva o Atlético Goianiense levar o primeiro gol. No Brinco de Ouro segue 0-0 a informação para a Pizzaria Papagaios. E só um detalhe, né, o Ronaldo conseguiu fazer a defesa que a bola bateu antes no Alex. O Alex deu um carrinho ali pra evitar. E que eu falei pra você. Bom zagueiro esse Alex. A volta redonda também passou pelo Fortaleza, viu? 1,95 m. Ele que foi apresentado na quinta-feira, Lucas de Souza, mas já vinha a terceira partida dele com o Atlético Goianiense. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral bola para a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, trabalha a jogada Matheus Bueno, volta o lance na zaga central com Alan Santos. Alan Santos domina junto ao círculo central do gramado, solta a pelota com Diogo Matheus encara a marcação do Kelvin, chamou a jogada no corredor com o João Vitor, a jogada não dá sequência, triangulação errada do Guarani que retoma a posse da bola com Alan Santos no meio campo, vem de novo o Guarani, desce a ladeira na quarta zaga com o Lucão volta o lance com o Douglas Borges domina, cabeça erguida, busca alguém para jogar próximo, ele tem o Alan Santos deixou a bola passar, no corta-luz bonito, achou o Diogo Matheus de primeira jogada com o Matheus Bueno pra Bruninho, de primeira tentou o passe com o Lucas Araújo, a bola bate na marcação, volta ali pelo meio, mandou pra cima o Alex, a bola sobra com o Guarani, Lucas Araújo, mais atrás com o Matheus Bueno, daí pra Isaac, de chaleirinha na ponta esquerda, abriu com o Mike domina, intermediária, campo ofensivo, volta o lance, tava sem opção, mas à frente ele preferiu voltar com o Lucão, daí pra Isaac o Mandrake, volta a jogada com o Lucão domina, recebe ali pela ponta esquerda, campo de defesa, audiência qualificada, vai lá, Claudinei Corsi. O Rodolfo Portes da Silva diz aqui mais uma vez, Guarani vence hoje. Nosso amigo Ideraldo Franquia, ex-presidente da PESEC, lá de Balneário Camboriú, tá ligado com a gente aqui também, o Luiz Aparecido Rodrigues. Vamos, Bugrão, ganhar mais 3 pontos. Rapaziada participando aqui no nosso Facebook. Guarani no campo de ataque, tentativa de passe do João Vitor, tira a defesa, a bola voltou com o João Vitor, chamou a jogada pelo meio, Matheus Bueno tem espaço, chegaram de ladrão, tira a defesa do Dragão, a bola voltou pela direita com o Diogo Matheus, encara a marcação do Kelvin, soltou no corredor para João Vitor, chamou a marcação para dançar, tem habilidade, tem ousadia, tem alegria, levou no fundo, chega o Heron por baixo, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani pela ponta direita, Albertinho. Essa parada que o presidente pediu surtiu efeito, o Guarani voltou outro, né, depois da parada, acho que faltava água, isotônico, hein, pelo lado direito, o João Vitor tentou fazer o lance ali, individual, acabou sendo tocado a bola para a linha de fundo, escanteio pelo lado direito, lembrando, né, que o Bruninho levou esse cartão amarelo, ele está fora da próxima partida. Vem Guarani, jogada ensaiada, Mike para Diogo Matheus, vem cruzamento, bola fechada, toque de cabeça do Derek, gaveta! Gol!
maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Derek, camisa 11 a dele. Jogada ensaiada no escanteio de Mike para Diogo Matheus. Dessa vez a jogada ensaiada no escanteio deu certo. Cruzamento do lateral direito no primeiro pau, subiu o Derek, mais alto que toda a defesa do Dragão. Tocou firme de cabeça, a bola ainda desvia no Alex e mata o goleirão. Ronaldo, que nem pulou na bola, ela foi morrer mansinha no ângulo esquerdo do goleiro do Dragão. Bola no fundo do barbante. Derek, camisa número 11, é bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Guarani. Derek é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o time do Atlético Goianiense. É Ronaldo. Essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, o Albert Cavalcante me dá o detalhe do gol do Guarani. Para a alegria de presidente, ele que ama essa jogada ensaiada de escanteio. Ali, Diogo Matheus para Mike para Diogo Matheus. Ele fez o cruzamento na primeira trave. Ali estava ele. Leva o nosso Lewanderick. 8 gols nessa temporada. Que fase do Derek. 8 gols nessa temporada. Ele subiu, ele junto com ali, né? Com Alix. O zagueirão de 1,95 m, ali não teve jeito, não parou o artilheiro Guarani nesse campeonato brasileiro com 8 gols, está a 1 gol atrás de Wagner Love. O Guarani vai ficando bonito na frente, o Guarani vai vencendo com a cabeçada ali do Lewanderick. Ali o goleirão Ronaldo, ele não fez nada, ele ficou cravado, pregado no meio do gol. O Guarani vai vencendo, o Guarani está na 6ª posição com 32 pontos, o Guarani vai olhando, hein? Vai olhando o G4, vai passando, vai tá já perto, pensando o outro horizonte. O Guarani vai terminando o primeiro turno, Lucas de Souza sonhando com acesso no segundo turno, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 1 para o Bugre, 0 para o Dragão. Olha o Derek aí. O cara pode não ser tecnicamente um grande jogador, mas tem presença de área, né? Tem o faro do gol. Bola sobrou na cabeça dele, entre 2 zagueiros, subiu mais que os 2 e meteu no canto. O goleiro tentou tirar com os olhos, a bola entrou na gaveta. Na gaveta. Ali no ângulo superior, indefensável. O desvio do Alix tirou toda a reação também do Ronaldo, né? Então, olha, o Guarani teve a chance de aproveitar essa bola parada. Foi um escanteio do Mike pro Diogo Matheus. Não gosto muito disso, mas hoje deu certo. O cruzamento do Diogo Matheus na cabeça do centroavante nosso, do artilheiro. E tá aí o gol do Guarani que sai na frente. Vamos chamar aqui, né, sem ser corneteiro, não estava merecendo, porque o Atlético Goiano estava jogando mais. Mas de qualquer maneira, está jogando em casa, aproveitou a chance que teve e guardou. E o Atlético teve algumas chances e não aproveitou. Então, por enquanto, é isso aí. Pro Joaquim Porto Zappellini, também pro Chotoco Maccabi, pro Thiago Ribeiro, pro Moisés Carvalho, pra toda a nação bugrina, 1 para o Bugre, 0 para o Atlético Goianiense, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá, peça nossas delícias pelo delivery, 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Desce a ladeira, sai no campo de defesa o time do Guarani com Douglas Borges. Manda pra frente, a bola sobe e desce, vai querer intermediária, sobe Derek, toca de cabeça, a bola ficou pelo meio com o Bruninho. Bruninho do Rabisco, engatou a primeira e segunda marcha, quero ver para agora. Soltou pra João Vitor, pintou o segundo. João Vitor bate pra fora. Jogada rápida do Guarani, Bruninho caindo por dentro. Achou o João Vitor pelo lado direito da grande área, bateu por cima da meta do Ronaldo. Quase o segundo gol do Guarani aí, Albertinho. É, o Bruninho tem a liberdade, ele pode jogar pela ponta direita, pela ponta esquerda, como meio. Esse Bruninho, como joga o Bruninho? Ele pelo lado direito, viu a ultrapassagem do rápido João Vitor, ele recebeu a bola entre a zaga ali, né, no bico da grande área. Pelo lado esquerdo ele podia ter cruzado pra trás, ou batido mais rasteiro, ele pegou muito embaixo da bola, a bola subiu. Que chance perdeu o Guarani. No Brinco de Ouro segue, hein? Guarani 1, Atlético Goianiense 0. A informação para Prona Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. 130 simultâneos na nossa transmissão, eu quero 200. Já que vocês bateram a primeira meta, vamos dobrar ela. Quero 200 até o fim da primeira etapa. Desce a ladeira, vem Guarani, saindo jogando no campo de defesa com o Diogo Matheus. A bola esticada com Isaac, o Mandrake domina, protege bem a jogada do Lucas Araújo. Volta a jogada com o Diogo Matheus, manda pra frente, estica a jogada na ponta direita. Tentou achar o João Vitor, tira a defesa com o Heron, evita a saída do camisa número meia dúzia do Atlético Goianiense, dá certa jogada. Recebeu a jogada por trás ali do João Vitor, falta.
Falta marcada, jogo parado, tá caído, camisa meia dúzia do Atlético Goianiense aí, Albertinho. Por incrível que pareça, você não vai tirar o cartão não, Vaden? Não? Quando é pra nós é cartão amarelo, né? Mas tudo bem, mas o Lucas Araújo também foi enganado pelo kick da bola, mas ele foi menino agora, né? Quando a bola quicou, ele já devia ter ido combate na bola ali, ele acabou dando toda a chance para o time do Atlético Goianiense. Segue no Brinco de Ouro, 1-0 para o Guarani, informação para a Rídia. Participação da galera no Facebook, vai lá, Claudinei Corsi. O Vinícius Júnior diz aqui, não pode recuar, vamos pra cima, fazer o segundo. Paulo Marques, bom dia, amigos. Último dia de férias, pra cima, Bugrão. A Elza Pavan também tá com a gente aqui, mandando um bom dia. Força Guarani, muito obrigado pelo carinho da audiência aí. Do Vinícius Júnior, do Paulo Marques e também da Elzinha Pavan. E vem Guarani, Derek domina, puxa o contra-gol pra Bruninho. Bruninho, lançamento no ponto futuro, boa bola, boa. Recebeu pela ponta direita, João Vitor olhou pra dentro da grande área, fechou Derek no segundo pau, preferiu o passe com o Diogo Matheus, tentou fazer o cruzamento, a bola bate em cima da marcação do Alex, vai fora escanteio. O Atlético agora ataca, se abre o Guarani prontinho pro contra-golpe, Albert. É o Dragão, o Guarani vai controlando o Dragão, hein? Que santa parada técnica, hein? Aquela aguinha, aquele isotônico, o presidente é responsável por isso. Escanteio mais uma vez o João Vitor, hein? Fazendo a jogada com o lado direito com o Diogo Matheus, escanteio pro Guarani. Lá vem, será que vai vir de novo o Diogo Matheus? Rapaz, ao que tudo indica sim. Vem Mike e Diogo Matheus pra cobrança do escanteio. Na primeira vez o Mike deixou pro Diogo Matheus, que cruzou a bola no primeiro pau pro gol do Derek. Dessa vez parece que vai vir o Mike de perna esquerda do lado direito pra bater essa bola fechada no primeiro pau. Vem levantamento, a bola vem fechada, sai do gol, Ronaldo dá um tapa na bola, tira. Dá um tapa na bola, tira, manda a bola pelo lado esquerdo, linha lateral, posse de bola em favor do Guarani, 39 da segunda etapa, tá bonito o Brugrão, tá bonito o Guarani, vence pelo placar de 1-0, vem pra cobrança do lateral, o Isaac, espera alguém ali se movimentar, é o próprio Isaac que vai vir pra cobrança ou ele chama o Mike? Ele vai chamar o Mike. Mas o Mike tá lá na intermediária, então quem vai ter que cobrar esse lateral é o Mike, é o Isaac, que acha o Derek volta a jogada com o Isaac, boa bola pra Bruninho, posição legal, cruzamento vem por baixo, a bola bate em cima do casal, vai nas mãos do goleiro Ronaldo, 39,5, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo e por enquanto, Derek foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, hoje às 15h30 tem Juventude e Ceará, Série B Campeonato Brasileiro, tem também às 18 horas Sampaio Correia e Sport Recife. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 40 minutos cravados, primeira etapa, 1-0 Bugre. A parada técnica, né, fez bem pro Guarani. Vejam que o time voltou com uma outra disposição, já não está sofrendo tanta pressão do Atlético Goianiense, abriu a contagem e realmente com 1-0 na frente dá mais tranquilidade e começam a aparecer as jogadas, né? O Isaac parece que entrou no jogo depois de meia hora de jogo. Saída de bola errada do Diogo Matheus, consegue consertar a besteira do Diogo Matheus lá, o Alan Santos. Aí com o Matheus Bueno domina, protege na frente da grande área, pressionado o time do Guarani, consegue sair tranquilo, bola aberta na ponta esquerda, tem um pouco mais de espaço, agora o Mike completa o destaque aí, presidente. O Isaac me parece que entrou no jogo também, o próprio, eu não estava gostando desse menino Araújo, mas começa também a equilibrar um pouquinho o meio campo, e o Atlético Goianiense já não está mais com aquela força toda, evidentemente que não dá para aguentar aquele ritmo que ele impôs logo no começo, durante todo o primeiro tempo. O sol está muito forte, houve a parada técnica e daí pra frente o Guarani melhorou e realmente está fazendo por merecer essa vantagem de 1-0. E troca passes no campo de defesa, domina a parada, Alan Santos chama a jogada por dentro com o Matheus Bueno, cabeça erguida, bota na frente, faz o lançamento em profundidade, buscando lá na ponta esquerda o Mike, o passe sai errado, interceptado, retoma a posse de bola o time do Atlético Goianiense com o Haldini, bota na frente, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixa de lado a parada com o Heron chama a jogada curta com o Kelvin domina, encara a marcação lá do João Vitor, ainda Kelvin, soltou pra Heron, boa bola, a linha de fundo, Heron fatiou de perna canhota no segundo pau, subiu Gustavo Coutinho, tocou de cabeça. A bola passa à direita, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Guarani, Alberti. O cruzamento pelo lado esquerdo ali, o que tá, no começo do primeiro tempo, como disse o presidente, né, tava apertando aí pelo lado esquerdo, pelo lado direito, agora parece que cessou, hein, a artilharia, né, os jogadores do Atlético Goianiense não tem mais tanta facilidade. O cruzamento saiu, é verdade, mas ali tinham dois jogadores em cima dos jogadores do Atlético Goianiense. O Guarani vai vencendo o Lucas de Souza. O Guarani está com essa vitória parcial, o Guarani está na sexta colocação. Na sexta colocação com 32 pontos. E o Criciúma abre o G4 com 34. O Guarani está 2 pontos do G4, assim como em 2021, viu? 42, primeira etapa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Para quase 150 simultâneos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vamos subir, galera, vamos subir, vamos chegar até 200 no fim da primeira etapa ou até durante a jornada. Vem a equipe do Guarani, sai no campo de defesa com Alan Santos, tranquilo, se livra da marcação, faz um lançamento longo para absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Desce o Atlético Goianiense, sai jogando com a Alix. Alix distribui a jogada com o Matheus Salles. Na ponta esquerda ele tem Heron. Heron domina a linha lateral dos técnicos, encara a marcação do João Vitor. Chama pra dançar o jogador do Guarani. Volta o lance. Voltou com o Matheus Salles. Quase que ele perde essa bola pro Derek. Matheus Salles consegue fazer o passe com a Alix. Ali pela meia direita ele tem na zaga central o Gasal. O Gasal chama a jogada por dentro, domina a parada. O camisa 2, Bruno Tubarão. Olha onde tá o Bruno Tubarão. Apoiando por dentro, saiu da direita, veio pro centro, deixou com o Heron. Heron estica a jogada no corredor pra Kelvin. Kelvin chamou a marcação do Diogo Matheus pra dançar. Ainda Kelvin, lançamento pra Shailon, pintou gol de empate na trave! Shailon lançado dentro da grande área de perna esquerda, rolou a bola, ela bate caprichosamente na trave e não entra, Albertinho. Que lance do Atlético Goianiense, que sorte do goleiro Diego, do nosso goleiro Diego. Eu vi essa bola lá dentro. Eu também. Ali que jogada, hein? Jogada pelo lado esquerdo, ali confundindo, hein? O Bruno Tubarão, ele caiu pro lado esquerdo, junto com o Kevin, acabou confundindo a zaga do Guarani, que entrou ele, né? O Shailon, camisa número 10, ele recebeu da grande área, bateu cruzado, hein? A bola foi caprichosamente, bateu no pé da trave do nosso goleirão Douglas Borges, que fez a defesa, que caiu, ele só torceu, né? Fez a defesa com os olhos, como diria o presidente. Nossa senhora, do brinco de ouro tirou essa. A bola bateu, mas caprichosamente no pé da trave. Quando a gente olha assim, o goleiro Douglas Borges, quando a bola passa, ele olha, sabe aquela cara assim? Dancei. Deu ruim. Bola bateu na trave caprichosamente, passou na frente de toda a extensão da linha do gol. Quase o Atlético Goianiense empata a partida. Meu Deus. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem mais Atlético Goianiense, sai jogando lá pela ponta esquerda com o Heron. Heron, linha lateral dos treinadores, daí pra Kelvin, devolveu pra Heron, tem um latifúndio pra correr. Corre com o tia na casa da tia, botou na frente, invadiu a área. Se sair é tiro de meta. Se sair é tiro de meta em favor do time do Atlético Goianiense. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Para 157 simultâneos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 45, quase 46 da primeira etapa, o Guarani vence por 1-0, vamos até 49, certo, Albert? Isso mesmo, mais 4, né? Subiu aí a plaqueta. E sabe o que tá subindo também? O que? Nossa audiência, 160 simultâneos, muito obrigado, 160. É, a galera curtindo mais um show de transmissão dos canais Futebol Interior. E aqui vem Atlético Goianiense, bola lançada pro Gustavo Coutinho, tá debaixo da saia. Sobe o pano lá do Michael Stanislau. É o Michel Stanislau, subiu o pano. Michael, hein, Lucas? Presidente, eu acho que é Michael, né? É Michael. Acho que é Michel, não é? Olha, se chamasse de Michael também não estaria errado. Michael. É o Michael. Vocês gostam mesmo, né? De se contrariar tudo. 170 simultâneos, Albert Cavalcante. Então, é o seguinte, muito obrigado por esse domingo maravilhoso, né? Ó, num domingo de manhã, 170 simultâneos, família, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Sinal que a galera gosta do nosso trabalho. Viu, eu quero ver se o Ney vai cumprir. E Matheus Bueno, lançamento longo, sai do gol, Ronaldo faz a defesa. Vai lá, Claudinei Corsi. O Walter José, flechada neles, Bugrão, Dali Bugrão, Fernando Esmerista com a gente aqui também, grande transmissão para vocês. Abraços ao presidente Wagner Ferreira, grande Fernandinho Esmeris com a gente aqui também. O Antônio Magalhães, Guarani tem que ganhar para o Ceará não poder encostar. O Carlinhos Silva, a trave é bugrina. Dá um salve aqui para nós, do Jardim do Trevo, em Nova Veneza, Sumaré, São Paulo. Vai Bugrão, ele diz aqui. E o Vinícius Júnior, Guarani travou no jogo, tem que melhorar.
E vem mais Atlético Goianiense, tabela curta do Haldney com o Shaila, a bola voltou com o volante do time do Dragão, abriu na ponta esquerda com o Heron soltou a pelota com o Kelvin domina, pedala, batia, Firula, sai jogando com o Haldney, boa bola na esquerda pra Heron, tentou fazer o cruzamento, a bola bate no Diogo Matheus, bate no Heron, vai pra fora, lateral. Alô, Eduardo Almeida, sou Fluminense no Rio e Bugre em São Paulo, tamo junto, valeu Eduardo. Yuri Dias aqui com a gente também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior, ligadinho em você, vai lá, Claudinei Corsi. O Milton Forte manda o WhatsApp aqui pra gente no 989-89-3526 e ele tá dizendo aqui, o Milton Forte, pedindo calma pro Albert Cavalcante, senão é perigoso ele infartar, hein? Que jeito? Rapaz. Esse lado esquerdo tá me tirando o sono. Lá vem os homens de E novo. vem o Shaila, agora sim, colocou a bola. O Shaila, camisa número 10, presidente, é um jogador de muita qualidade, um jogador que o Guarani tem que ficar mais próximo, tem que ter alguém mais próximo dele ali, porque ele pouco apareceu no primeiro tempo, é verdade, mas quando apareceu, quase empatou o jogo. O Atlético tá apostando nas jogadas aqui pela esquerda, né? Pela beirada aqui, porque... Não sei por que também, porque do lado esquerdo, do lado direito, ele tem lá o Tubarão, que embora não seja, né, um lateral de ofício... Mas é um atacante, né? Um atacante, podia chegar, pisar mais na área, fazer cruzamento. No entanto, todas as jogadas, ou a maioria delas, aqui pelo lado esquerdo, em cima do Matheus. E justamente onde o Alan Santos também não está muito bem, então acho que os caras estão tentando explorar a instabilidade da zaga do Guarani. Momentos finais de jogo nesse primeiro tempo, vai lá, Albertinho. Eu acho ali, viu, presidente, acho que é pela recomposição, né, porque o Lucas, se você trabalhar pelo lado direito ali, se perder uma bola nas costas do atacante é uma coisa, agora aqui estão fazendo a dobra em cima do Lucas Araújo também, que tá também... Não, o Lucas Araújo tá indo bem, o problema tá sendo o Diogo Matheus aqui na cobertura defensiva. Lucas Araújo, Diogo Matheus e Alan Santos. Então, mas o jogo do Atlético tá penso aqui pro lado esquerdo, eles estão sempre sobrando, tem sempre um sobrando, porque eles estão jogando praticamente com muitos jogadores aqui do lado esquerdo. Lucas. No momento que trilou o apito, o árbitro termina a primeira etapa do Brinco de Ouro, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Eu já passo a bola para a Claudinei Cossi no nosso intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Legal, 11 horas mais 50 minutos, 11h50, intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Atlético de Goiás por 1-0. Gol de Derek aos 32 minutos do primeiro tempo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a Tenille, que está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mandou uma foto aqui, torcedora do Guarani, está ligada também na nossa transmissão lá, acho que no Facebook ou então no YouTube, mas mandou a sua mensagem aqui através do nosso WhatsApp, 989-89-3526, a Tenille. Nós temos o nosso amigo Teline, mas não é o Teline, que também está sempre ligado com a gente. É a Tenille, que está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, curtindo aqui a transmissão dos canais de Futebol Interior e feliz com esta vitória parcial do Guarani até agora. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani vai chegando, hein? Vai chegando, vocês deixaram a gente sonhar. O Guarani está com a sexta posição, né? Por enquanto, com 32 pontos, a 2 pontos do G4 e com esse gol, Lewanderick, hein? O Lewanderick, 8º gol dele no Campeonato Brasileiro, 8º gol dele na temporada. Ele que é o artilheiro do Guarani nessa temporada 2023, ele vai ficando a um golzinho atrás do Wagner Love e com essa assistência do Diogo Matheus, é o primeiro, hein? Primeira assistência do Diogo Matheus nesse Campeonato Brasileiro. O Guarani vai vencendo por enquanto no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com promoção e tudo, com esse sol maravilhoso, vai vencendo por 1-0 o time Atlético Goianiense. Tá muito bem, daqui a pouco você checa, por favor, a temperatura no estádio Brinco de Ouro, viu, Albert Cavalcante? Queremos saber aqui, o torcedor quer saber também quantos graus está no Brinco de Ouro. Mandar um abraço aqui para o Jefferson. Ele mandou a foto aqui, tá ligado aqui, não sei se no Facebook ou no YouTube, mas mandou no nosso WhatsApp a sua mensagem aqui, diz que é fã da gente aqui. Muito obrigado ao Jefferson, tá ligado com a gente aqui. Pois não, Albert? 21 graus está marcando aqui no meu termômetro campineiro aqui. 21 graus. 21 graus. Tá muito bem. Destaque, o teaser, Wagner Ferreira, o Guarani vence 1-0, Wagner. Olha, o Atlético Goianiense teve maior posse de bola, não chegou a complicar muito a vida do Guarani, porque nas finalizações, vejam bem, que defesa fez o nosso goleiro, né? Praticamente assistiu o jogo. O domínio foi assim, uma pressão alta, os 4 jogadores de frente do Atlético pressionando a saída de bola do Guarani. Mas eu diria que o Guarani foi mais efetivo. Afinal de contas, aproveitou a bola que teve no cruzamento, o Derek fez o gol e Bruninho teve a chance de fazer o segundo também. Vejam que mesmo sendo pressionado, o Guarani criou mais chances do que o Atlético. Então é isso aí, tá merecendo essa vantagem parcial de 1-0. Legal, este Wagner Ferreira volta daqui a pouquinho com muito mais para você nesse intervalo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo
o Atlético de Goiás por 1-0, gol de Derek a 32 minutos do primeiro tempo. Você está conferindo na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante, sempre para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovos Satoshi, Pizzeria Papagaios e Café Canecão. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 11 da manhã, mais 55 minutos, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, mais precisamente com o nosso intervalo FI, repercutindo a vitória até agora do Guarani 1-0 em cima da equipe do Atlético de Goiás. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Reinaldo Cardinale. Tá dizendo aqui que o Guarani vence, mas não convence. Essa saída de bola na frente da área do Guarani realmente é um risco muito grande. Alan Santos quase entregou e o Diogo Matheus também. O doutor Sandro Nunes está com a gente aqui, vibrando com essa vitória do Guarani. O nosso ouvinte que mandou o WhatsApp lá, o Antônio Souza, né, do bairro São Bernardo aqui em Campinas, diz que São Bernardo é Guarani. Ele falou Guarani 2-0, um gol de Derek e outro de Regis, hein? Por enquanto, tá dentro, acertando aqui. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para nossa audiência no Brasil todo e no mundo, lá para Santana do Cariri, no Ceará, em Ribeirão, no Pernambuco, em Araras, em São Paulo, também aqui a audiência em Caicó, no Rio Grande do Norte, em Governador Valadares, Minas Gerais, Itapipoca, no Ceará, Campo Mourão, no Paraná, São José dos Campos, em São Paulo, São José dos Pinhais, no Paraná, Feira de Santana, na Bahia, em Matão, no estado de São Paulo, em Presidente Prudente, em Cajamar, aqui em São Paulo, em Bragança Paulista, em Fortaleza, no Ceará, Recife, no Pernambuco, Belo Horizonte, Carmo do Parnaíba, em Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Acaraú, no Ceará, Ipanema, em Minas Gerais, São José dos Ilhéus, na Bahia, São Jorge dos Ilhéus, na Bahia também. Falei aqui já de Fortaleza, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Um grande abraço. Araçatuba, São Paulo, também Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Em Teresina, Piauí, João Pessoa, na Paraíba, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Ananindeua, no Pará,
ligado com a gente aqui também. Muito obrigado, é o carinho de todos no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Futebol Interior trazendo para você as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Wagner Ferreira, Guarani então não convenceu, mas venceu 1-0. E agora no segundo tempo, hein, Wagner? Não pode dar uma de Daniel Paulista, né? Porque vencendo por 1-0 é muito pouco diante do Atlético Goianiense, que embora não tenha preocupado muito, é evidente que no começo do jogo ele deu uma abafa, conseguiu com uma linha de 4 na frente, uma marcação alta, impedindo a saída de bola do Guarani. Quebrar a bola lá no campo de ataque nem sempre é vantajoso, porque você rifa a bola, né? De preferência, a chance maior é do zagueiro que está de frente e manda a bola de volta, aí vem o sufoco novamente. O ideal é realmente sair jogando. Mas, como está difícil, a pressão muito alta, então o Guarani está se complicando na saída. O próprio Alan Santos se complicou algumas vezes, o Diogo Matheus algumas vezes, o Mike lá pela esquerda também. Meio campo, eu diria que improvisado hoje, não gostei do Araújo. Eu colocaria até o Wenderson aí para o segundo tempo. E as dobras, né, que costumam ser feitas com o Bruno José pela direita, com o próprio Matheus. Isso não aconteceu com o João Vitor, e do outro lado também, com o Bruninho, Isaac e Mike, poderia fazer um belo triângulo ali por aquele setor. Realmente não funcionou, muito embora o Bruninho tivesse tido a chance de fazer o segundo gol do Guarani. Não fez por detalhe, porque o goleiro saiu bem. Então é o seguinte, o Atlético veio com uma proposta, abafou o Guarani, complicou, não criou grandes chances, é verdade, mas o Guarani foi mais efetivo. Na bola parada, escanteio ali que a gente discute muito, os dois jogadores, mas o Mike tocou pro Diogo Matheus, teve um ângulo maior. Deu certo, Wagner? Deu certo, porque no meu modo de entender, quando o Mike rolou pro Diogo Matheus, ele teve mais ângulo, né? Mais visão do lance para fazer o cruzamento. Wagner, o melhor do Guarani para você nesse primeiro tempo? Vamos ficar com o artilheiro, né? Com o Derek, não tem como, Pelos né? lados do Atlético, quem mais preocupou, Wagner? Olha, aqui pelo lado esquerdo, né? Esse tal de Shailon ali arma muito bem a jogada. Foi o mais perigoso. Foi mais perigoso. Agora, eu acho que eles vão mexer também aí pro segundo tempo para ser mais ofensivo, porque vai precisar fazer o resultado. E o Guarani, vamos ver se o Humberto Lousa mexe nesse time, porque alguns jogadores ficaram devendo. Alguém achou que o Isaac jogou bola? Eu até faria uma contagem. Será que tá jogando com 11 mesmo agora ali? Será que o Isaac tá em campo? O próprio Araújo, já comentei aqui. Então, vamos ver o que o Humberto Lousa vai preparar nesse intervalo. Muito bem, vamos aguardar então, ver o que vai acontecer. Pois não, rapidinho, Lucas. Aqui em cima do que o presidente tá falando, o Isaac, ele é meio ou ele é atacante? Qual que é a posição do Isaac? Ele no Vasco, ele jogava como ponta direita. No Grêmio ele fazia a mesma função. Exatamente. Essa história do Isaac como meia veio aqui pro Guarani, certo? Acho que o Regis, se tiver condições, tem que entrar no lugar dele. Mas ele quebrava o galho, né? Vamos dizer assim que o Guarani o trouxe na época por conta de ele fazer mais de que uma função. Sim. Né? Então, assim, ele pode jogar como ponta direita. Ele tá jogando hoje como ponta esquerda, né? Porque quem tá fazendo essa função como meia hoje é o Bruninho. Exatamente. O Bruninho tá caindo por dentro. Vamos aguardar o que vai fazer o Humberto Lousa para o segundo tempo. Intervalo de jogo, intervalo FI, o Guarani vence a equipe do Atlético de Goiás por 1-0. Jornada esportiva aqui nos canais de Futebol Interior para Bebidas Poti, Prone Alimentos, Rieder Comunicação Integrada, Jump Esporte, Restaurante do Dadá. Rápido intervalo, a gente volta já já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Claudinei Corsi. 12h04, agora em Campinas, 12h04, você que está aí se preparando para aquela macarronada com frango assado do domingo, né? Aquela maionese esperta lá da Prone Alimentos, você está ligado com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Um ótimo almoço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, aquela macarronada da mama ou da nona, né? Com aquele queijinho parmesão ralado por cima assim. Ah, Ney, para. Sensacional. Para, Ney. Deixa pra lá. O Guarani já está voltando, o Atlético também. Dá tempo de eu abraçar aqui mais algumas cidades com a gente aqui na nossa jornada esportiva. Campina Grande, na Paraíba. Belo, na Colômbia. Também com a gente aqui. Salvador, na Bahia. Tem também aqui Pinhalzinho, São Paulo. Rio de Janeiro, capital. Também em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Com a gente aqui também. Alta Floresta, no Mato Grosso, em Rio Preto, aqui, estado de São Paulo, Camaçari, na Bahia, também com a gente aqui, Conceição do Coité, na Bahia também, espero ter falado correto Bola aqui. rolando. Vamos lá então, é com você, Lucas. Lucas de Souza. Trila, o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no brinco. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Curtir a segunda etapa, Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Matheus Bueno tenta fazer o primeiro ataque para a equipe do Guarani. Abriu bola na ponta esquerda com o Mike. Chuta a bola em cima do Bruno Tubarão. Ganha o primeiro arremesso lateral para o Guarani na segunda etapa. Poste de bola no campo de ataque. Mike lançou a bola na linha de fundo pro Derek. Se posicionou, não tem impedimento no lateral. Aí o Derek tentou fazer a jogada, foi desarmado. Perde a posse da bola para Bruno Tubarão. Rebote, volta lá pela ponta direita, tentou botar na frente o Silas, se enrolou, saiu com bola e tudo, portanto lateral para o Guarani pela ponta canhota. Primeiro minuto de jogo na segunda etapa, o Guarani é todo ataque. Guarani é todo ataque no começo desse segundo tempo. Bola recuada para Lucão, Lucão vai dominar essa bola, tá pressionado lá pelo Gustavo Coutinho. Ele volta, jogada lá com o goleirão Daniel Borges, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Guarani no campo de ataque, Isaac o Mandrake para Mike. Mike volta a jogada com o Matheus Bueno, outra vez com o Mike, trabalha a bola, troca passes do Bugrão. Mike, boa jogada com o Isaac, protegeu, o Matheus Bueno domina, faz a triangulação Guarani, agora vai virar essa jogada da esquerda para a direita, rebobina a fita, recalcula a rota, Mike, o Matheus Bueno volta a jogada com Alan Santos, hoje de zagueiro central, camisa número 12, ele abre a bola na ponta esquerda com o Lucão, Lucão para Mike, chama a marcação para dançar, deixou o Silas para trás, ainda Mike deixou para Isaac, Isaac no bobinho com o Silas, olha aí que linda tabela, linda triangulação, domina, toca, não tá mais comigo, parece jantar de rico, bola aberta na esquerda, Bruninho, para Mike, Mike dominou, ameaçou chutar, ameaçou cruzar, tentou passe para Matheus Bueno, passe sai curto, tira a defesa do Dragão que tenta puxar contra golpe, falta marcada
Falta marcada, puxada, camisa do Kelvin amarelado. Agora o Matheus Bueno, Albertinho. O Guarani troca passes lá na frente, mas que jogada pelo lado esquerdo, hein? Mike, Bruninho, Isaac, tudo de primeira, mas ali depois o jantar de rico virou igual estou aqui, né? Aquela fome. Perdeu a bola, contra-ataque, não teve jeito, né? O Matheus Bueno teve que fazer a falta amarelada. O Matheus Bueno, informação para a construtora Patriana. Alô, opa, pois não, Claudinei Corsi. O Luciano Automóveis respondendo a sua pergunta aqui, ele diz assim, o Isaac é meia, mas o Louser mantém o Bruninho na armação. Ambos jogam mal. Um grande abraço lá pro Marcelo, pro Luciano Automóveis, sempre com a gente aqui, também o Alex da Rocha, Marcelo Agostinho, ele lá do Guarujá, ouvindo a nossa transmissão, Expedito Eloy, narração profissional, parabéns, obrigado, Lucas, Expedito, vai lá, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo, grande companheiro de infância, tive o prazer de encontrá-lo outro dia, numa vendinha aí no bairro Jardim Proença, e o Marcelo tá ligado com a gente, muito obrigado, viu, Marcelo? Valeu, grande Marcelo. Abraço pro Marcão também, seu irmão, muito obrigado pelo carinho da audiência, agora tá morando mal, né, Marcelo? No Guarujá. No Guarujá, tá chique o Marcelo. Que coisa incrível. Vem a equipe do Atlético Goianiense, bola com Gasal pela ponta direita, intermediária, campo ofensivo, bola solta com o camisa número 2, o Bruno Tubarão. Bruno Tubarão volta a jogada com Gasal, troca passes, roda a bola, o time do Dragão vem pro campo de ataque, tenta queimar o time do Atlético Goianiense, o Dragão. Bola aberta na ponta esquerda, domina a parada, Heron chama a jogada curta com o Kelvin, ele é habilidoso, soltou pra Heron, Heron domina intermediária, campo ofensivo, encara a marcação do Diogo Matheus, chamou o Heron pra jogar, chamou o Kelvin pra jogar, tentativa de tabela com o Shailon, dá certo, domina Kelvin dentro da grande área, a bola sobe e desce dentro da área, Bugrina tira a defesa, afasta do jeito que dá o Matheus Bueno, completa o serviço, Lucas Araújo, a bola sobe e desce e volta na metade do campo, domina a parada, o Alex soltou ali pela meia, domina a parada, o Gasal dominou, cabeça erguida, cai o sinal da nossa TV, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. 4 minutos desse segundo tempo, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Pequeno problema de sinal da geradora das imagens aqui para nós. Por enquanto, 1-0, tá na frente o time do Guarani, Alberti. Quem falou pra você que tem algum problema de geração de imagem? Você está muito enganado. Aí, voltou, agora apagou, depois voltou, agora apagou. Mas então vamos tocando aqui, né? Lucas de Souza, o Guarani, que está na 6ª colocação com essa vitória parcial. O Guarani que tem 32 pontos, né? Quando aparece pra nós aqui, chegou a mensagem, ponto eletrônico. Diga, Alberti Cavalcante. O restabelecimento da sinal da partida entre Guarani e Atlético Goianiense pelo Brasileirão da Série B. Claudinei Corsi, até mesmo o presidente Lucas de Souza, já prepare o seu fone de ouvido, pois você irá voltar à década de 60, 70, 80, quando isso acontecia, Lucas de Souza. Então, vai se preparando, Claudinei Corsi. Acho que é melhor você já assumir o comando, né? Porque iremos ter que puxar aqui a imagem de algum lugar aqui, viu? Quando volta. Voltamos. Com uma nova imagem. Vem Guarani, bola solta na ponta direita. Chamou a jogada Bruninho no ponto futuro. Bruninho invadiu a área, tocou, pega Ronaldo. Tem rebote, tira a defesa, a bola voltou. João Vitor, a bola bate, rebate. Ainda dentro da grande área. Para o jogo ali o Leandro Pedro Voada e não, tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Contra-golpe do time do Atlético Goianiense, puxa a jogada Shailon. Na ponta direita, boa bola com Silas. Silas recebe, linha lateral dos técnicos, chama a marcação do Mike. A bola voltou com o Shailon. Shailon domina, faz a jogada ali pelo meio, desceu o Dragão, bola com o Haldane domina, cabeça erguida, soltou pra Kelvin, tem espaço, vai armar o chute, devolveu pra Shailon, entrada da grande área, abriu na ponta direita pra Silas, o passe foi errado, protege a posse da bola, Mike, é só tiro de meta pra equipe do Guarani, vai lá, Claudinei Corsi. Você tinha vontade de saber qual é a visão do treinador daqueles túneis que ele fica ali na beira, na linha do gramado? Tá aí. Matou a vontade. Mas teve a chance o Bruninho e de novo o Ronaldo fez a defesa, Albertinho. Ele perdeu, né? Ele recebeu a bola, ele no João Vitor, aquela bola, né, açucarada. Ele, a bola e o gol e o goleiro. O que ele fez? Ele pegou o que ele deveria ter feito no primeiro lance, que ele perdeu no primeiro tempo, que era dar cavada. Ele tentou agora, só que ali, né, o goleirão, o Ronaldo, estava esperto. Se ele dá um toque a mais e bate cruzado, era o segundo gol do Guarani. Perde a chance, mas o Guarani vai vencendo por 1-0. E desce de novo, bola solta na ponta esquerda, Isaac de chaleira pra Mike, Mike devolveu pra Isaac, lindo lance, nova finta, abriu na ponta direita, pintou o segundo gol, bola pra Derek dominou, abriu na perna canhota, pra João Vitor, pra Isaac, bateu na trave! Linda a tabela do Isaac com Derek, quase o segundo gol do Guarani, quase o segundo gol. Isaac, o Mandrake teve a chance e o Guarani ficou isso aqui de ampliar o placar no brinco, Albertinho. Que jogada do Isaac, o Isaac ele pegou, né, ele limpou dele. O Isaac, Fala o Isaac dele. limpou, joga muito Isaac.
Ele limpou toda a zaga Agora do joga Atlético muito, né? Goianiense. Achou o Derek, né? Pelo lado direito na grande área. Ali o Derek é verdade. Ele acabou esperando. O Derek foi meio fominha, viu? Que se ele tivesse tocado o Isaac no primeiro momento, estava livre, né? Só que ali o Isaac se enfiou do lado, dentro da zaga do Atlético Goianiense, bateu firme, bateu forte, bateu pra cima, pra tirar o goleirão, a bola explodiu no travessão, quicou na linha e não entrou. Que chance o Guarani. O Guarani, 7 minutos, perde duas chances para ampliar o placar. Ainda no brinco de ouro da princesa, o Guarani vai vencendo por 1-0. A informação para Jump Sport. Tá madurando o segundo gol do Bugre, que desce de novo o Mike. Joga fácil o Guarani pra Bruninho. Tentou a devolução pro Mike. Bola forte demais. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Trabalho de bola do Atlético Goianiense no campo de defesa. Gasal solta a pelota lá na quarta zaga, domina a parada o Alex deixa de lado a jogada com o Heron. Heron domina a cabeça erguida, tenta partir em velocidade. A bola bate em cima da marcação do João Vitor, volta no Heron dominou, faz o rodopio, tá marcado o João Vitor em cima dele, marcação implacável do Guarani. Aí o Heron foi obrigado a chutar essa bola pra lateral. Guarani mordendo, flechada Bugre, flechada no Dragão Guarani. 8 minutos, segunda etapa de jogo, o Guarani tá bem, criando chance, segundo tempo é outro do Guarani, presidente. Pois é, o Guarani fez em 7 minutos do segundo tempo mais do que fez durante todo o primeiro tempo, pelo menos em chances criadas e quase convertidas, né? Porque houve a finalização. Por detalhe, não saiu o segundo gol. E vem de novo o Matheus Bueno, rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o Lucão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Alô, Francisco André Carneiro e o tio dele, né, o Edivan, estão assistindo a gente, muito obrigado, viu, Chiquinho? Edivan também, tamo junto, família. Vem Guarani, bola lançada pra Isaac domina, engata a primeira, segunda marcha, lá vem Bugrão, lindo passe no ponto futuro pra Derek, dominou, pintou o segundo gol, foi pro chão, opa! É pênalti! Aponta a marca da Cal, Leandro Pedro Voaden, é penalidade máxima em favor do Guarani. Isaac, o Mandrake, fala do meu meia, fala do meu armador, vai pro chão, Derek derrubado lá pelo Bruno Tubarão, que não é lateral, aí atacante com outro atacante dentro da área, só pode dar nisso, é pênalti para o Guarani, Albert. É pênalti para o Guarani, que bola, hein? Isaac, que bola, hein? Parabéns, Isaac, até que enfim. Que bola enfiada! Fala dele! Fala do Isaac! Levanderic, pelo lado esquerdo, ele entrou dentro da grande área. Ali o Bruno Tubarão, vamos vai agora aí. Baby Shark, acabou mordendo por baixo o Levanderic, não teve jeito, pênalti para o Guarani. E o Derek queria dominar, ele coloca o corpo, ele sabe, né, proteger muito bem a bola. Ele ia marcar o gol de qualquer jeito. Ali não teve jeito, pênalti para o Guarani, o camisa número 7, o Kelvin, né, também estava. E quando foi revisado? Não, foi revisado. Não, tá mas tudo o cara, eles têm coragem de colocar pra revisar esse lance. Você tá de brincadeira, meu. E quem esse lance revisou, né? Agora os dois pênaltis que não marcaram no primeiro tempo, quem revisou? E quem vai bater o pênalti? Vai lá, Claudinei Costa, rapidinho, Mandar um Isaac vem pra aqui bola. Para o Odacir Barbosa, tá ligado com a gente aqui, diz que tá trabalhando, mas tá ligado com a gente aqui. E o Vinícius Júnior continua firme e forte aqui na audiência, hein? Pênalti para o Guarani, Leandro Pedro Voaden aguarda alguma autorização. Não, você tá de brincadeira. Pelo amor de Deus, Wagner Ferreira, tá de brincadeira, né, velho? pênalti para o Guarani incontestável. Agora a questão não é bem a marcação do pênalti, é um possível impedimento que do não Derek houve, no acabou de lançamento. confirmar. Não, ali pelo que eu vi ali mesmo, pela ponta da orelha do Derek estava impedido, a ponta da orelha. Olha, então, e quem tá com a bola, a ponta da orelha, sabe a pontinha, aquela pontinha. Olha que o Derek te ouve exatamente, e te segue, viu? Não é a ponta da orelha, que se ele marcar só se for isso aí, e quem pegou a bola Isaac, o Mandrake, Meu Deus. jogando o fino da bola no segundo tempo, pra dar confiança, pra retomar o seu bom futebol que o credenciou como craque do Bugre ano passado. Isaac, o Mandrake vem pra bola, corridinha na perna direita, bateu, pegou o goleiro, tem rebote na trave! Isaac perde o pênalti no rebote, manda a bola no travessão. O Judieiro Albert Cavalcante. É pra mim falar do seu meia? Então tá bom. O Derek fazendo gol a rodo, né? Fazendo gol a rodo, confiança lá em cima. O Isaac, o Mandrake, pegou a bola, colocou debaixo do braço, querendo, né? Ele mandou a bola na trave a primeira vez, querendo aí se redimir dos erros.
Ele bateu o pênalti, né? Bateu cruzado. Ele não bateu mal, viu? A verdade, ele não bateu mal. Ali o goleirão, ali o Ronaldo, ele foi bem na bola. E no rebote, né? Com a perna esquerda, ele bateu forte, a bola explodiu no travessão. E o Guarani perde a chance de fazer o segundo gol. É realmente uma judieira, né? Mas assim, pra mim errou. Deveria ter deixado o Derek bater o Diogo Matheus, o cobrador. Exatamente. Então, esse é o problema, presidente, sabe? Não podemos ter esse vamos ajudar o amigo. O que é importante é a instituição, não o bem do jogador. O problema é que tem muito Santos Dumont, né? Muito inventor. Exatamente. Aí se ninguém me perguntou pra mim assim, ó, fala do minha meia. Jogou bem, mas só que fez agora não deveria ter batido. É simples assim, igual o presidente falou. Hierarquia, lá no banco, eles já determinam quem cobra escanteio, quem vai ficar no primeiro pau, qual é o homem da barreira e quem são os cobradores de pênaltis, né, de falta, etc. Isso é um time organizado. Exatamente. Agora vai deixar esse... pelo amor Lucas, de Deus. Vai lá, Claudinei Costa. O doutor Sandro Nunes diz aqui, não era para o Isaac bater, tinha que ser Derek ou Diogo Matheus. Que são os cobradores oficiais do Guarani. 13 minutos passados. Agora, se ele faz o gol. Aí tudo que falou... Mas não fez, né? Mas aí o que acontece? Se ele faz o gol, aí eu tinha que aguentar o Lucas de Souza narrando na minha orelha. Se o Derek perde ou o Diogo Matheus, tudo bem. Eles são batedores. São os batedores. Agora, você bota um cara que não tá jogando, que entra no time. Exatamente. Até deu um passe muito bonito, tudo, mas a penalidade máxima, deixa o cara que tá com a confiança, né? Olha a diferença, você deixar um Bruno Mendes que entrou... Ele pode, lógico que ele pode perder também, evidente, exato, mas a chance é menor, né? Cobradores oficiais do Guarani que já tá escrito aí, é o Diogo Matheus, Bruno Mendes e o Vinícius Júnior diz aqui, agora o Atlético vai crescer no jogo. Esse é o problema. Exatamente, um jogo que tava no completo domínio do Guarani. 13 minutos desse segundo tempo. 2-0 matava o jogo. Matava o jogo. Vem Atlético Goianiense, bola solta lá pela meia esquerda, domina Alex, volta a jogada na zaga central, domina a parada, o Gasal. Cabeça erguida, vira o corpo pro lado direito, deixa a jogada com o Bruno Tubarão, volta o lance com o Gasal. 101 aonde, Claudinei Costa? Nos canais de áudio, no Radiosnet também, bombando aqui. No Brasil e no mundo, a transmissão dos canais de futebol interior. Até aqui, Guarani vencendo 1-0. Canais Futebol Interior, seja onde você estiver, explodindo. Vem a equipe do Atlético Goianiense, bola solta lá pela esquerda, domina a parada, Kelvin, cara a marcação do camisa número 11 do Guarani, lá o Derek, ele volta a jogada com o Enão, volta o lance com o Alex, cabeça erguida, deixa a jogada do lado com o Gasal na zaga central, o Gasal faz o passe na ponta direita com o Silas, deu um chapéu de cabeça pra cima do Isaac, ainda Silas, chama a jogada por dentro com o Haldane, devolveu com o Silas, se livrou da marcação, abriu na direita, boa bola pra Bruno Tubarão, levou no fundo, faz o cruzamento, Mike, fecha a porta pra ele, manda pela linha de lado, lateral para o Atlético Goianiense que ganha moral, vem pra cima o Guarani, perdeu um pênalti com o Isaac, mais Atlético no ataque, tabela linda do Haldane com o Silas, bota na frente, ganhou do Mike, mas tem um braço do Silas no Mike. Tem que amarelar agora, igual fez com o Derek. Exatamente, vai vir amarelo. Se ele fizer isso, tá correto. Eu ia criticá-lo no cartão para o Derek, mas se usou daquele mesmo critério, então foi bem, o critério agora. É ter critério. É isso aí. Parabéns ao Leandro Pedro Voaden. Exatamente, parabéns ao meu árbitro. Parabéns, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Lucas. Vai lá, Claudinei Costa. Mais algumas cidades ligadas com a gente aqui na transmissão do futebol, nos canais de futebol interior. Aracaju, no Sergipe. Também Venturosa, em Pernambuco. Saquarema, no Rio de Janeiro. Ibirá, em São Paulo, também em Montes Claros, Minas Gerais, em Anápolis, Goiás, em Xaxim, Santa Catarina, também Igarapé, Minas Gerais, Jundiaí, em São Paulo, em Curitiba e também em Porto Alegre, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vem Bruninho do Rabisco pela ponta esquerda, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para o Bugre, Albertinho. Ô Lucas, eu vou aproveitar o meu espaço e perguntar para o presidente. Presidente, você acha que o Bruninho no lugar do Isaac, ou se não, o Bruninho no lugar do Isaac e o Regis entrando, né, no meio campo, será que o time ficaria melhor? Acho que o Isaac já deu pro Isaac, né? Também tá essas três jogadas que apareceu aí do Atlético Goianiense, o erro do pênalti já era, né? Fez mal pro Isaac. O que o senhor acha? É uma alteração pertinente, né? A entrada do Regis aí no lugar do Isaac. Abre mais o Bruninho, acho que o Guarani tem a ganhar. Passe do Isaac no ponto futuro, passe errado. 16 passados desse segundo tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo, placar de jogo, você confere nos canais Futebol Interior.
Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo. Por enquanto, Derek foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Claudinei Cossy. Jogos realizados ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova 1, ABC de Natal também 1 e o Criciúma perdeu em casa para o Novo Horizontino por 1-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Eu tô aqui com os canais Futebol Interior em 2023 com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Dessa ladeira vem o time do Atlético Goianiense pro campo de ataque, domina a parada Haldney, deixa de lado a jogada com Gasal, parte em velocidade, engata a primeira, segunda marcha, soltou pela meia com Shailon de primeira, boa bola pra Bruno Tubarão, encara a marcação de Isaac, ainda Bruno Tubarão, sai da direita, vem pro centro, faz o recuo de bola na intermediária, vai lá, Claudinei Cossy. Aqui no WhatsApp, 989893526, o Darcy Darques, lá de Curitiba. Beleza, rapaziada? Tô ouvindo vocês aqui em Curitiba. Darcy, grande abraço. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Mandou pro WhatsApp aqui, 19989893526. Faça que nem o Darcy, mande a sua mensagem no WhatsApp e também tem a sua participação registrada conosco, também aqui no YouTube. Eu leio a sua mensagem no YouTube. E vem o Atlético Goianiense, bola solta pelo meio com Bruno Tubarão, apoiando por dentro, chama a tabela curta com Shailon voltou a jogada com Bruno Tubarão, parte em velocidade, encara a marcação do Bruninho, volta o lance pelo meio com Shailon de perna esquerda, faz a virada lá na ponta canhota, domina o jogo, Haldney, soltou pra Kelvin dominou, chama a marcação pra dançar, sai da esquerda, vem pro centro, voltou a jogada com Haldney, deixa de lado a jogada com o Matheus Salles, cabeça erguida, busca alguém pra jogar, tá fechadinho o Guarani, vem pro ataque Atlético Goianiense, corre atrás do prejuízo, Matheus Salles na ponta esquerda, boa bola pra Heron chama a jogada com Kelvin domina, cabeça erguida, encarou a marcação do Bruninho, bola mais atrás com o Heron pra Shailon recebeu, devolveu com Heron olhou pra dentro da grande área, deixou de lado com Kelvin domina, encara a marcação do João Vitor, sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada, volta com o Matheus Salles, passe com Gustavo Coutinho, daí pra Kelvin, perna direita, bateu, espalma Douglas Borges, tem rebote, Haldney chama a jogada com Shailon, bico da grande área, tentou a devolução, bola de graça pra defesa do Guarani, que afasta com o Alan Santos, que dá sorte, porque a bola bate no Gustavo Coutinho, vai pela linha de fundo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vem substituições no time do Atlético Goianiense aí, Alberti. O camisa número 13, né? Vamos ver aqui quem é o Emerson Santos e também o camisa número 18. Então vai embora, camisa número 7, né? O Kelvin vai embora. Isso. O Kelvin, camisa número 7, vai embora. Que bom, hein? Muito bom, obrigado. Parece ter cansado, né? Muito obrigado, viu? E entrou o camisa número 13, o Emerson Santos. Agora vamos ver quem saiu. Eu vi que entrou o Ayrton. Vamos ver quem saiu aí, Lucas de Souza, viu? Falta, vamos ver. Saiu o camisa número 5, Matheus Salles. Isso. Daqui a pouquinho você fala porque vem o Guarani, Isaac, o Mandrake. Pra Derek, dominou, tem espaço. Chamou a marcação pra dançar, abriu na perna esquerda, bateu, a bola explode na marcação. Voltou pra João Vitor, fez o passe no meio. Não tem ninguém de verde. Pronto, só Lucas. Gente de vermelho pra tirar. Vai lá, Alberti. Para Café Canecão. E oferecimento a Café Canecão. Foi embora o Matheus Salles, camisa número 5. Entrou o Ayrton, o camisa número 18. E foi embora o Kelvin, o camisa número 7. Entrou o camisa número 13, Emerson Santos. A informação para Jump Sport. Vem Guarani, Isaac, o Mandrake pra Bruninho. 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance, nova finta. Se enrola a capacidade da bola, sai do gol, Ronaldo. Firme, seguro, faz Lucas. A defesa. Vai lá, Claudinei Cossy. Mandar um abraço aqui para o Marcelo Gamassi. Diz aqui, tá na hora do Regis. Doutor Sandro Nunes falou que tá na hora de tirar o Isaac. E o Marcelo diz, tá na hora do Regis. Quem sabe um pelo outro, né? Pois é. Alô, Francisco André Carneiro, lá de Pereiro. O tio dele, o Edivan. E o Francisco acompanhando a nossa transmissão. O WhatsApp é esse aqui, ó, 98989-3526, DDD 19. Vai lá, Claudinei Cossy. Você conhece Pereiro? Eu não conheço, mas sei que lá tem uma padaria com pão de queijo sensacional. Daqui a pouquinho o presidente fala das alterações do Atlético Goianiense, porque vem o Dragão. Tem escanteio lá pela ponta direita, vai pintar o chuveirinho na área com ele, com o Ayrton, que acabou de entrar no lugar do Kelvin. Kelvin fez uma fumaça danada lá pela ponta canhota, entrou no lugar dele o Ayrton, quem vem pra cobrança do escanteio. Atenção, defesa bugrina.
Londrina, sinal de alerta ligado, vem levantamento, a bola perigosa no meio da área, sobe, a defesa tira, Lucão, rebote voltou lá pelo lado esquerdo, domina a parada lá pela canhota, o jogador Emerson Santos que acabou de entrar, deixou de lado a jogada com o Shailon volta o lance, volta a jogada com o Alex faz o levantamento, a bola na entrada da área, tá tranquilo, tá favorável pro Guarani, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Wagner Ferreira 22 da segunda etapa, o Albert Cavalcante perguntando aqui, né? Não seria a hora de colocar o Isaac? Mas já tá o Isaac lá. Seria de tirar o Isaac, na verdade. Isso. Sim. Ó, já passou da hora, né? Já passou da hora. O resto é muito mais jogador que o Isaac. Se tiver em condições perfeitas, tem que entrar. Agora, as alterações no time do Atlético, deu pra entender no ataque. Ele tira o Kelvin, que é um jogador que saiu aqui de Piracicaba, jogou no Caxias também, e coloca um outro atacante, esse Ayrton. Esse Ayrton aí é um jogador que jogou no Cruzeiro, jogou no Ceará. Então, aí faz sentido. Agora, ele tira um volante, põe um zagueiro. Esse Emerson que entrou aí é zagueiro. É zagueiro pra jogar na lateral direita, ele vai esticar o Bruno Tubarão pro ataque. Aí uma chegada mais dura, um choque de cabeça envolvendo o Derek, o jogo tá parado, Albertinho. É acidente de trabalho, né? A famosa segunda bola, né? O estourão lá na frente, ali o Lewanderick, artilheiro do Guarani, né? Está atrás aí somente aí do Wagner Love, ele que subiu junto com a camisa número 4, pelo jeito ali é o Alexis, né? Alexis. É o Alex. Chega Alexis, né? Alex cabeceia a bola. Ele acabou acertando a cabeça do Derek. E ali todo choque de cabeça é feio de ver. Então ali... Lucas, vai lá, Claudinei Corsi. Precisa definir qual é a cidade de Pereiro que você falou, porque nós temos no Ceará e temos também em São Paulo. É do Ceará. Pessoal então lá do Ceará acompanhando a gente, valeu. Conosco certo. aqui também, Expedito Eloy, manda aqui, Lucas é um dos melhores narradores de São Paulo. Obrigado, Expedito, tamo Lucas, junto. Vai lá, Claudinei Corsi. A distância entre São Paulo e Pereiro no Ceará é de 2.614 quilômetros. Por isso que a internet é sensacional. Você fala com gente do Brasil e do mundo em tempo real. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Hora do lanche. Mais uma pausa técnica aí, né, Albert? Hora do lanche, né? Hora de bater, né? Aquele lanchinho, porque tá chegando aqui, quem almoçou, parabéns pra você, né? Wagner Ferreira, aproveitar a parada técnica, 24 da segunda etapa e o jogo. Agora ele se assentou no campo, né? Diga-se de passagem, o técnico corrigiu no intervalo algumas deficiências. E as chances começaram a aparecer, 2, 3 chances, houve o pênalti, né? Lamentavelmente o Isaac perdeu, não cobrou bem, se ele cobra bem, espera o goleiro cair e joga no outro canto, o goleiro deu a dica que ia cair para a direita, ele chutou justamente ali. Em todo caso, no lance passado. Agora ele continua em cima e deve fazer alguma alteração aí a partir dessa parada para tentar definir o jogo de uma vez. Lucas, fala, Claudinei Corsi. Podemos ir para mais algumas cidades ligadas aqui na nossa transmissão? Pra cima. 125 simultâneos aqui agora, Adrianópolis, no Paraná. Temos também aqui a cidade de Palmácia, no Ceará, Imbituva, no Paraná, Junqueirópolis, estado de São Paulo, Sorocaba, já falei aqui, Venturosa, né, no Pernambuco, Igatu, no Ceará também, ligado com a gente aqui, Tangará da Serra, no Mato Grosso, em Queimados, no Rio de Janeiro, também em Campina Grande, na Paraíba, em Natal, no Rio Grande do Norte, e para fechar aqui, Esplanada, na Bahia, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Vem Guarani, bola solta na ponta esquerda com o Mike, faz o recuo de bola na quarta zaga com o Lucão rebobina a fita, recua a rota, volta tudo com o Douglas Borges na ponta direita, ele tem o Alan Santos de zagueiro central, hoje voltando ao time titular, faz o levantamento em profundidade, que lançamento, boa bola para João Vitor, dominou, tem espaço, encara a marcação do Alisson, mas você, João Vitor, chamou para dançar a marcação, mais um drible, nova finta, entra na grande área, tá marcado, precisou sair, voltou com o Diogo Matheus, olha pra dentro da grande área, passa o pé em cima da bola, Firulão penteia, leva no fundo, encara a marcação do Haldini, mais um drible, nova finta, fecharam a porta pra ele, ainda Diogo Matheus, tentou fazer o recuo de bola, a bola bate na marcação, vai fora lateral, já cobrado, tem pressa o Guarani, bola solta, Lucas Araújo faz o passe pelo meio com o Matheus Bueno, dá certa jogada, Matheus Bueno deixa a bola passar, recua a jogada com o Lucão cabeça erguida, para, pensa, Firulão penteia, bota a gorduchinha no gramado, chama a pelota de meu amor, volta a jogada com Alan Santos, cabeça erguida, volta o lance com o Lucão domina, cabeça erguida, recebe a jogada na intermediária, engata a primeira, segunda marcha, avança no terreno, avança já do gramado, deixa com o Isaac de primeira, volta o lance com o Matheus Bueno, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, Bruninho com o Mike, linda tabela, pode pintar segundo gol, Mike, cruzamento de primeira, a bola vai atrás e vai sim em direção, facilita o trabalho da defesa do Atlético Goianiense, rebote volta na ponta direita, Emerson Santos, ai, que linda caneta pra cima do Bruninho do Rabisco, agora quem foi rabiscado foi o Bruninho, vem Haldney, puxa o contra-ataque pro time do Atlético Goianiense, bola aberta lá pela ponta esquerda, Bruno Tubarão, engata a primeira, segunda marcha, recebe o apoio do Heron, cruzamento por baixo, tira Alan Santos, a bola sobe e desce, cai no bico da grande área, mais um toque de cabeça pra dentro do tumulto, sobe Alan Santos, tira mais uma, rebote voltou com o Haldney, toca de cabeça, a bola sobe, desce, cai na intermediária, fica lá pela ponta esquerda com o Haldney domina, traz a jogada por dentro, sai da esquerda, vem pro centro, sai da ponta, vem por dentro, deixou com o Emerson Santos, na ponta direita, boa bola com o Ayrton recebe, encara a marcação do Isaac, que dá um totozinho por baixo, manda a bola pela linha lateral, substituições em vista, Albert Cavalcante. No lado do Guarani, né? O camisa número 20, Lucas Silva, está pronto para entrar e também o camisa número 9. Ué, o que ele quer fazer ali com o nosso... ele vai tirar o Derek para colocar o Bruno Mendes. Não, agora não. O Derek apanhou pra caramba, né? Já fez o seu gol, tá pensando na integridade foi aquela física. pancada na cabeça, né? Exatamente. É isso mesmo. E o Isaac vai saindo pra entrada do 20, Lucas Silva. Aê, boa. Aí sim. E parabéns, Loser. Parabéns. E chegou muito bem o jogo. Então vamos lá. Lewanderick, artilheiro do Guarani, hein? 8 gols. Que homem. Camisa número 11 vai embora. Entra o camisa número 9, o Bruno Mendes. E vai embora ele, o Isaac. Sem Mandrake, camisa número 29. E entra o camisa número 20, Lucas Silva. E também o camisa número 17, né? O David Braga estava para entrar. Vamos ver quem saiu. Foi o Alex. Saiu. O Alex saiu, agora o Emerson Santos volta pra zaga. Então, o Alex saiu por conta também do choque, né, de Exato. cabeça. Foi os dois que acabaram ali batendo de cabeça. Então, o David Braga entrou no lugar do camisa número 4, Alex. A informação para a Pizzeria Papagaio. Alô, seu Zé, Isaías, lá de Saquarema. Saquarema é Guarani, aqui mandando sua mensagem. O Elite Dark Killer, vamos Guarani. É só guardar ou empatar. Fernando Luiz Mas, vamos Guarani. Geraldo Rezende também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Muitas mensagens, tamo junto, família. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Então agora o time do Atlético Goianiense configurado lá com Ronaldo, Bruno Tubarão, Gasal, o Emerson Santos e o Heron, David Braga, Haldney, Silas, Shailon, Ayrton e o Gustavo Coutinho. Essa é a nova configuração do time do Atlético Goianiense, mas quem desce é o Guarani. Bola lançada para Bruno Mendes, de cabeça ajeitou, jogada mais atrás, João Vitor domina, tem espaço, abriu na ponta esquerda para Lucas Silva, dominou, abriu na perna direita, bateu pro gol, tem desvio, fica nas mãos do Ronaldo. Firme e seguro, faz a defesa na primeira descida, na primeira pontada do Lucas Silva aí, Albert. A primeira pontada do Lucas Silva, primeiro toque de bola também do Bruno Mendes, o camisa número 9, o Guarani vai chegando, vai apertando, o Guarani quer o segundo gol, 29 minutos do segundo tempo, no Brinco de Ouro da Princesa, segue Guarani 1, Atlético Goianiense 0, a informação para Jump Sports. Vem Haldney, abre bola na ponta direita com Ayrton, chama a jogada, volta o lance, domina a parada, aqui pela direita, Bruno Tubarão, ele deixa de lado a jogada com Gasal, Gasal vira a jogada lá com Emerson Santos, camisa 13, de perna direita, ele faz a virada lá pela ponta canhota com Shailon, Shailon domina, chamou a jogada por dentro com David Braga domina, cabeça erguida, deixou com Shailon, Shailon domina, sai da esquerda, vem pro centro, volta um pouco a jogada com Emerson Santos, no campo de ataque o zagueiro, faz o passe pra Haldney, volta um pouco a jogada com Bruno Tubarão na intermediária, abriu pela ponta direita com Ayrton, Ayrton encara a marcação de Mike, sai da direita, vem pro centro, traz a jogada por dentro, achou o passe no Bruno Tubarão, daí pra Shailon, na ponta direita pra Haldney, atenção, linha de fundo, Haldney chamou a tabela, vem a jogada com Ayrton, tentou bater, a bola explode na marcação do Matheus Bueno, tentou colocar essa bola dentro do tumulto de novo, tira a defesa do Guarani, pressão total do time do Atlético Goianiense que vai em busca do empate, bola com Emerson Santos chama a jogada por dentro, chama a jogada curta com Shailon na meia direita, domina a parada, o Gasal pelo meio com David Braga pra Shailon, abre na ponta direita com Gasal, soltou na ponta, boa bola pra Ayrton, trouxe por dentro, sai da direita, vem pro centro, abriu na perna esquerda, manda pro gol, a bola vai longe da meta do Douglas Borges, tiro de meta pra equipe do Guarani, 30. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. O Matias Matos, ele pergunta aqui, né, para o Wagner Ferreira, quantos tiros de esquinas tivemos?
3 para o Guarani, 1 para o Atlético. É a galera das apostas, que apostando nos escanteios. O Vinícius Júnior diz aqui, larguei de ir cavalgar para assistir nossa vitória. Aqui, Rondônia. Que beleza, hein? E o Marcelo Gamassi diz aqui, espetacular transmissão. Parabéns ao futebol do interior. Obrigado, família, tamo junto. 31,5 do segundo tempo. Você gosta, né, Albert? 31,5 da segunda etapa, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo. Por enquanto, Derek foi pra rede, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. O Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, Série B Campeonato Brasileiro. Já tivemos realizados aí o jogo entre Mirassol e Tombense. O Mirassol venceu 2-0, jogo realizado ontem. Lembrando, amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tem a estreia da nossa seleção brasileira feminina na Copa do Mundo Feminina, que está sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Amanhã, 8 da manhã, tem Brasil e Panamá. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Quando você pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que te fizeram permanecer. Fique em paz e tenha fé, você vai vencer. 32,5 da segunda etapa, hein? Wagner Ferreira. Primeiramente as alterações, Alberti. Vai mudar. O Guarani tem 2 alterações para fazer. Até o presidente vai, já aproveita e comenta isso, né? O Wenderson e o Bernardo estão prontos para entrar. E vem Guarani, tentativa de passe no ponto futuro, buscando ali o João Vitor. A bola bate na defesa, tira, intercepta o lance. A bola fica na metade do campo com David Braga. David Braga desce pro time do Atlético Goianiense. Ele volta a jogada com Emerson Santos. Emerson Santos de perna direita, fatia, manda a bola pra frente. Ela chega no círculo central do gramado com Shailon. Abre na ponta direita, deixa a jogada com Bruno Tubarão. Bruno Tubarão domina, avança jardas, passa a metade do campo, invade a linha territorial. Burgrina deixou com David Braga. Sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Bruno Mendes. Abriu pela ponta canhota com o Heron. Heron chama a jogada por dentro com Haldner. Haldner domina, cabeça erguida, busca alguém pra jogar. Tem do seu lado direito o Gasal. Bola pro zagueiro central do Atlético Goianiense. Gasal domina, cabeça erguida, soltou pela ponta direita. Boa bola com Ayrton. Ayrton domina, traz por dentro, volta um pouco o lance com Gasal. Gasal, 2 toques na bola, achou Emerson Santos junto ao círculo central do gramado. Abriu pela ponta esquerda com Haldner. Haldner domina, avança no terreno, engata a primeira, segunda marcha, soltou pra Heron, Heron olhou pra dentro da grande área, encarou a marcação do João Vitor, firula de um lado do outro, volta a jogada com Haldner, Haldner pra cima do Bruno Mendes, volta a jogada, troca passes, roda a bola Atlético, Emerson Santos vai de longe, vem a pancada de perna direita, ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Guarani, substituições em vista, Albert Cavalcante. Vai embora ele, né, o camisa número 21, Lucas Araújo. Vai com Deus e boa sorte. E vai entrar o nosso camisa número 28, Bernardo. E vai embora também o nosso camisa 27, o Bruninho. Ô, louco. O Bruninho vai embora e vai entrar o 23, Wenderson. Que loucura. Então vamos lá. O Lucas Araújo, 21, vai embora e entra o 28, o Bernardo. E vai embora o Bruninho do Rabisco. Aplaudido o Bruninho, hein? Exatamente. E entra o 23, Wenderson. A informação para restaurante do Dadá. O técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Wagner Ferreira. Bem, as primeiras alterações do Guarani, até que concordo, né? Porque o Derek sentiu uma pancada na cabeça ali, não estava muito bem, embora tenha feito o gol, e artilheiro nunca se tira do time, mas ficou mais ou menos 6 para meia dúzia, a entrada do Bruno Mendes está correto. A outra entrada foi a do Lucas Silva no lugar do Isaac. Isso aí é uma alteração cantada, né? A gente já estava pedindo aqui a saída do Isaac. E agora ele vem com essas 2 novidades aí. Não gostei da saída do Bruninho, para a entrada do Wenderson. Será que ele está preocupado em povoar o meio campo ali? Provavelmente. Não deixar o Atlético crescer. E a entrada do Bernardo no lugar do Araújo também, uma bola cantada. Araújo não apareceu para o jogo. E desce o Atlético Goianiense, sai na metade do campo com David Braga, solta a bola na ponta, canhota com Heron, cabeça erguida, devolve a jogada com David Braga, que avança no terreno, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, pra cima a marcação de 3, ele deixa de lado com Shailon de primeira com Heron, de primeira com David Braga, é desarmado ali na metade do campo pelo Wenderson, a bola volta pro time do Dragão, vai lá, presidente. E faz sentido essas alterações feitas pelo Humberto Lousa, porque o técnico do Atlético também abriu o time, né? Foi tirando o zagueiro, tirou o volante para colocar atacante, o cara que estava de lateral direito está jogando no ataque agora. Então é um time que está realmente para cima do Guarani. E o Humberto está vendo isso, está com precaução aí para tentar levar pelo menos esse 1-0 até o final do jogo. Saída de bola equivocada do João Vitor, bola aberta na ponta esquerda, tentativa de cruzamento do Silas, a bola bate na marcação, voltou para Silas, vem cruzamento no segundo pau, sobe Ayrton, toca de cabeça pro meio da área, tá tranquilo, tá favorável, afasta Bernardo, tira do jeito que dá, a bola sobe e desce, cana intermediária, campo ofensivo do time dos caras, tentativa de lançamento do Gasal, a bola bate, rebate, volta pro time do Atlético Goianiense, David Braga, pressão total do Dragão, inversão de
jogada da direita para a esquerda. Bola lá do Bruno Tubarão para Shailon. Sai da esquerda, vem pro centro, vem levantamento. Tá de graça, tá tranquilo, tá favorável nas mãos de Douglas Borges. O Albert Cavalcante. Ô, presidente, você quis dizer com todo esse seu comentário que o técnico Humberto Louser deu aquela Daniel Paulistada, então? Pelo menos a entrada do Anderson no lugar do Bruninho deixou claro isso aí. E vem Guarani, bola com o Whindersson. O Whindersson acabou de entrar, estica essa jogada com o João Vitor. João Vitor, 2 toques na bola, achou na ultrapassagem, Diogo Matheus. Engata a primeira, a segunda marcha, se movimentou Bruno Mendes, bola pro camisa 9. Bruno Mendes dominou, tentou devolução, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Escanteio para o Guarani pela ponta direita. Boa escapada do Bugre lá pela ponta, Albertinho. Quando consegue escapar, sabe o que fazer. Ali, Diogo Matheus pelo lado direito ali com o Bruno Mendes, fazendo a tabelinha rápida, quando também vai mudar a equipe do Atlético Goianiense, né? O camisa número 19, o Léo Pereira, está entrando no lugar... Ayrton, não? 19? Não é o Léo Pereira, não? É ele, sim. Léo Pereira? Então fica a informação para a BetChamps? Justo. Não, você entendeu, né, Ney? A informação para a BetChamps, o camisa número 19, né? Léo Pereira, o camisa número 19 entra sai o camisa número 11, o Silas, e também vai o Daniel, camisa número 20. O camisa número 20, Daniel, vai entrando. Agora vamos ver no lugar que saiu, agora que eu não vi agora. Vamos repensar o almoço. Perfeitamente, vem pra cobrança de escanteio o time do Guarani. Diogo Matheus na bola, levantou no meio da área, sobe Lucão. A bola fica viva lá dentro do tumulto, toca de cabeça do Alan Santos, vai na mão do Ronaldo. Vai nas mãos do Ronaldo parou o jogo porque o Gasal ficou caído, Albertinho. O Gasal tá sangrando pelo jeito ali, acho que acabou acertando ali. Eu não acho daqui que ele não, é que a camisa é vermelha, a camisa mais uma, né? Mais uma de cabeça, como os jogadores, né? Hoje em dia, né? Essa disputa de cabeça é muito perigosa e ele, olha só, ele cabeceou, pra você ter uma ideia, ele bateu com o nariz. Quando ele foi cabecear, ele bateu com o nariz no cucuruto do Lucão, que o Lucão nem saiu do lugar. Que cabeçada no narizão. Agora, deixa eu ver quem entrou, quem saiu, viu, Lucas de Souza? Vou buscar a informação, vou te ajudar aqui, viu, viu, Albertinho? Peraí, mas aqui eu já tenho na mão. Aqui, é mesmo? Só espera um minutinho que eu Perfeitamente. Vem Atlético Goianiense, bola solta lá na metade do campo, 38 da segunda etapa. O time do Guarani vence. O time do Guarani vai se aproximando do G4, rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, Albertinho. Haldinei. O Haldinei, camisa número 8, foi embora. E entrou o Daniel, camisa número 20. Muito bem. Fechou? Fechou. Então, Daniel 20 entrando no lugar do Haldney. E vem o time do Atlético Goianiense. Bola com ele, bola com o Daniel. Cabeça erguida, faz o lançamento no ponto futuro, buscando o Ayrton na linha de fundo, pra cima da marcação do Mike. Tá tranquilo. Tá favorável pro lateral esquerdo do time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery. 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quase 200 simultâneos na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Wagner Ferreira entrou o Daniel no lugar do Haldney no time do Atlético Goianiense. Esse Daniel é um garoto ainda, vem 200 simultâneos. Parabéns, hein? Parabéns pra nós. Esse Daniel Lima é um atacante, veio da base do Atlético. E a outra alteração foi o Léo Pereira. Léo Pereira. Atacante de beirada. Ele é aqui de São Paulo, da cidade de Bauru. E jogou no Ituano. Jogou em Portugal. Jogou no Ituano esse tal de Léo Pereira. Guarani no ataque. Lucas Silva lançado. Invade a grande área. Leva no fundo. Ainda Lucas Silva. Para na frente da marcação do Emerson Santos. Ainda Lucas Silva para. Protege. Chega a cobertura. Chega a cavalaria pra cima dele. Ele faz o gol com o Bernardo. Bernardo chama a jogada por dentro com o Matheus Bueno. Cadencia o jogo. Congela o jogo. Guarani gasta o tempo. Vence por 1-0. Bola com o Alan Santos lá na ponta direita. Ele tem Diogo Matheus. Sai da direita. Vem pro centro. Faz o lançamento no ponto futuro. Boa bola com o Bruno Mendes. Faz o rodopio. Protege a jogada. Deixou com o Anderson. Anderson pra Diogo Matheus. Protege. Encara a marcação do David Braga. Ainda o lateral direito do Guarani, insiste na jogada pessoal, leva no fundo do peito da raça, foi derrubado. O árbitro manda seguir. Manda seguir, público e renda no brinco, Alberti. Quantos eu falei que ia ser? Os 8 mil? Então vamos lá. 8, 9. Público total, 7.865 para uma renda de R$ 179.430. Repita. Público total, 7.865, a renda para 179.430. Em cima disso, a informação para Plano Alimentos, presidente,
E presidente Claudinei Corsa, Lucas de Souza, quando a gente fala de promoção, com 60-30 mais uma ala com promoção, será que não entra no... Será que vira ou não? E vem Atlético, bola aberta na ponta esquerda, Léo Pereira balança o esqueleto, tenta fazer a jogada, leva no fundo, chega a marcação do Guarani, manda pra fora escanteio. Tá será aí, que né? é difícil de entender isso? Não é difícil, né? Não é difícil. Você tem o setor, olha só, você tem um setor lá, cabeceira. E lá ainda na que eu acho que poderia liberar o estádio, exatamente, porque são poucos ali os torcedores. Segurei porque vem Atlético, escanteio, bola do Chano no meio da área, sobe a defesa, tira. Rebote e volta ali pela direita, tentativa de seguir na jogada ali do Bruno Tubarão. Bola de graça, vai pela linha de lado, lateral para o Guarani, campo de defesa, 41 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa é o palco do espetáculo. Por enquanto tem festa na tábua. 1 para o Guarani, gol de Derek, 0 para o Atlético Goianiense, Claudinei Corsi. Legal, para cá ao vivo Futebol Interior, Copa Paulista. Teremos hoje às 16h30 Noroeste e Marília, clássico do interior de São Paulo. Teremos também, tivemos já São Bento 0, Comercial 0 e ontem o Primavera venceu a Ponte Preta no Moisés do Carelli 1-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. O maior e mais completo portal de futebol do Brasil e do mundo é o Futebol Interior. Com suas transmissões via internet, com seu portal com mais de 9 milhões de acessos no mês. Futebol Interior não tem pra ninguém. Desce a ladeira, vem Bugre, bola solta na ponta esquerda. Mike tentou, passe esticado pra Lucas Silva, tira a defesa. Rebote, volta e tome contra-golpe. Tentativa de passe pro Ayrton. Passe interceptado, retoma a posse de bola o Guarani. E vem pro campo de ataque. Bernardo domina a cabeça erguida. Traz por dentro, tá marcado, fica difícil. Ele recua a jogada com o Anderson. De primeira com o Bernardo, de primeira com o Anderson. Volta a jogada, põe na roda, Guarani. Bola aberta com o Lucão com o Mike domina. Linha anotada dos técnicos pra cima, Guarani, pra fazer o segundo gol. Bola com o Bernardo com o Mike domina. Puxa a jogada pela esquerda pra Lucas Silva. Lucas Silva domina a cabeça erguida. Soltou pra Mike, boa bola, linha de fundo, vem cruzamento por baixo. Tira, Emerson Santos manda pra fora. Boa pontada, boa escapada do Bugre lá pela esquerda, Albertinho. 42 minutos, o Guarani ainda tem fôlego, hein? Ali o Atlético Goianiense atacou, parou, agora só dá o Guarani. E agora o escanteio para o Bugre ali, o Mike sem pressa nenhuma para cobrar. Só um dado para você que está nos ouvindo aí em todas as plataformas, viu? Quem mais marca os gols nos acréscimos, hein? Tem 2 times e eles estão em campo. É o Guarani, né? 4 gols, né, nesse campeonato, também o Atlético Goianiense. Então, haja coração, que assim o Voaden não acresça mais. Quem sabe na bola parada, agora o segundo gol pra matar o jogo, levantamento do Mike no primeiro pau, tira a defesa, voltou pra Lucas Silva, tem espaço, mandou pro gol, mandou longe. Mandou lá no placar eletrônico, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Shailon, desce a equipe do Atlético Goianiense, bola no comando de ataque, sobe a defesa, tira o Lucão. Rebote volta com o Lucas Silva, cabeça erguida, sai no campo de defesa de letra, bonito passe pra Bernardo pra Matheus Bueno, tudo de primeira, que linda saída de bola do Guarani. Lucas Silva, botou na frente, se livrou da marcação do Gustavo Coutinho, chama a jogada por dentro, mas tá sozinho, precisa alguém se aproximar dele. Bola com o Anderson dominou, cabeça erguida, carrega no gramado, escorregou na casca de banana, não prendeu a bola, mas foi pro chão. O Voaden entendeu que ele prendeu sim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. 240 simultâneos, família, vamos bater 300? Eu confio, pra cima. Momentos finais de jogo nesse segundo tempo. 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense. Desce o Dragão, bola solta lá pela meia com Bruno Tubarão. Bruno Tubarão agora virou qualquer coisa, né? Tava na lateral direita, agora tá lá na esquerda. Tá fazendo Baby Shark no campo do Guarani. Bola com o Shailon abriu na ponta direita pra Gasal. Não tem mais técnica nem tática, é coração na ponta da chuteira, vem cruzamento, sobe, tira a defesa, afasta Alan Santos. Wagner Ferreira, 45 do segundo tempo, quase o Guarani vence o jogo 1-0. Tem direito a mais uma alteração ainda, né? Foram 4. Isso, tem. O Guarani ainda pode tentar uma arrancada final para tentar o segundo gol, mas pelo que eu tô entendendo, tá mais segurando essa vantagem de 1-0. Lucas de Souza. E aí, Alberti? Os dois clubes, né? Os dois times que mais fazem gols em acréscimo. Isso vale pro Atlético Goianiense e pro Guarani, viu? Então, né? Então é pra vocês que gostam de emoção.
Mais 7. Mais 7 minutos. O Voaden quer jogo. Tira a defesa do Bugre. A bola fica na ponta direita. Shailon vai dominar. Vai receber a pressão do Lucão. Ele volta a jogada com o Gasal. Gasal tabela curta com o Shailon. Shailon domina. Olhou pra dentro da área. Agora é bumba, meu boi, lá dentro do tumulto. Vem levantamento. A casquinha de cabeça. Passa a direita. Vai fora. Canais. Futebol interior aqui. Nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 45, vamos até 52. As emoções não cessam. 1 para o Guarani, gol do Derek, 0 para o Atlético Goianiense. Guarani que ainda perdeu um pênalti com o Isaac. Isaac, o Mandrake, já substituído pelo João Vitor, mas teve, pelo Lucas Silva, perdão. Mas acabou perdendo um pênalti. O goleiro Ronaldo pegou, ele ainda bateu na trave. Vai lá, Albert. E hoje acho que o loser não vai almoçar, né? Porque ele vem almoçando nesses minutos finais. A equipe do Guarani, jogadores do Guarani, marcação em cima. E olha o Guarani, bola esticada, bola espirrada. Vai ficar de graça lá pro Ronaldo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Guarani no campo de ataque, carrega a jogada, Diogo Matheus deixou com o Bernardo, abre bola lá na ponta direita com o Anderson, pra cima da marcação lá do camisa número 20, que entrou agora na segunda etapa, o Daniel, ele volta o lance, volta a jogada lá no campo de defesa com o Alan Santos domina, chama a jogada por dentro com o Bernardo domina, cabeça erguida, chama a jogada curta com o Matheus Bueno, ele volta o lance com o Alan Santos, na quarta zaga ele tem Lucão pra cima da marcação do Gustavo Coutinho, deixou de lado a jogada com o Mike, linha lateral dos técnicos, agora é ponta na chuteira, agora emoção na ponta da chuteira, não tem mais tática nem técnica, bola lançada errada, Shailon tentou fazer um chapéu ali pra cima do Bernardo, tentou jogar essa bola no corredor igual jogador de futsal, tá parado o jogo, obstrução do Bernardo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Atlético Goianiense no campo de ataque, Emerson Santos chama a jogada por dentro com o Shailon, abriu na ponta direita pra Ayrton domina, encara a marcação do Mike, volta a jogada com o Shailon, cabeça erguida, deixa de lado a parada com o Gasal junto ao círculo central do gramado, vira o corpo pro lado esquerdo, ele tem o Heron na canhota, Heron intermediária, campo ofensivo, deixou de lado a jogada com o Léo Pereira entrou no segundo tempo, também o camisa 19, chama a jogada mais atrás com o Heron volta o lance, volta a jogada com o Bruno Tubarão, pra cima da marcação do Bruno Mendes, quase que deu pro camisa 9 do Guarani. Gasal recebe, tá pressionado pelo camisa 9, tá sozinho no campo de defesa o Gasal. Faz a jogada na esquerda com o Heron pra Bruno Tubarão por dentro lá pela ponta esquerda, engatou a primeira, segunda marcha, soltou no ponto futuro, tira a defesa do Bugre, afasta Alan Santos. Rebate mais uma pro time do Guarani. Rebote e volta no meio, tá todo recuado o Bugre. É todo ataque Atlético Goianiense. 48 minutos do segundo tempo no peito na raça, o Guarani se segura como pode. Vem mais Dragão, bola solta com o Emerson Santos, chama a jogada pelo meio com o Ayrton pra cima de 3 jogadores, fica difícil, ele deixou a jogada com o Emerson Santos lá pela meia com o Shailon, intermediária, campo ofensivo, faz o passe lá pelo meio com o Bruno Tubarão, pra cima da marcação do Bruno Mendes, ainda Bruno Tubarão, faz o drible, soltou na meia direita com o Shailon dominou, encarou a marcação do Bernardo, daí pra Ayrton, tentou um passe no ponto futuro, tira a defesa, afasta a Mike, na sequência falta do Ayrton, carrinho por baixo em cima do Mike, cantou o canário pro camisa 18 do Atlético Goianiense, Albertinho. O camisa número 18, né? Acabou levando o cartão amarelo, mas ele também, que pancada por baixo, hein? Olha. Eu só dei a deixa, certo, né? O Ayrton, camisa número 18, o Mike ali pelo lado esquerdo ia puxar o contra-ataque monstro, hein? Só que ele recebeu o rabo por baixo ali, eu vou falar pra você, hein? Se o Mike não tivesse... É que são jogadores profissionais, né? Mas se tivesse preso o pé dele ali, já era, hein? Uma pancada foi desleal, camisa número 18, o Ayrton em cima do Mike, cartão amarelo, a informação para Iga Atacado. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Próximos jogos do Guarani, Avaí fora, Ceará dentro de casa e o Ituano fora, viu, Albert? E só lembrando, né, que depois do Avaí, né, obviamente o Ceará seria a segunda rodada do segundo turno. Tem a estreia, né, dos novos refletores do estádio Brinco. E a possível volta do Pegorari também, né? Exatamente, pode ser a estreia perfeita, né? Muito bem, com vitória de preferência. Vem a equipe do Atlético Goianiense, sai no campo de defesa, David Braga. Dominou, deixou a bola correr, saiu com bola e tudo pela linha lateral. 50 minutos, mais 2 voltinhas no relógio. O Guarani para garantir mais essa vitória. Wagner Ferreira, pelo segundo tempo que fez, merecida vitória do gol. O Guarani realmente se assentou no segundo tempo e
evidentemente que se não teve tanta criação, mas teve uma consistência do meio campo para trás. E vem de novo, Lucas Silva lá na ponta esquerda, vai proteger, vai segurar essa bola, 50 minutos, vai pro chão Lucas Silva. Opa! O árbitro não deu nada, o Leandro Pedro Vaden só dá saída de bola. Pelo amor de Deus, ele falou que piscinou. Lateral pro time do Atlético Goianiense, que tenta sair do sufoco. O Guarani agora pressiona a saída de bola. Saída ali do Emerson Santos com o Ronaldo. Vira o corpo pro lado canhoto, faz o passe com o Heron. Heron tem espaço lá pelo lado esquerdo do campo de defesa. Descola o lançamento, a bola sobe, desce e vai cair lá pela ponta direita. Campo de defesa do Guarani. Diogo Matheus tira, completa o serviço. Alan Santos afasta. Rebote volta com o Enderson, chama a jogada curta com o Diogo Matheus. Diogo Matheus no corre com o tia na casa da tia. Chama a jogada por dentro, engatou a primeira, segunda marcha, foi desarmado. A bola ficou na metade do campo com o Bernardo. Bernardo de 3 dedos, de perna canhota. Abre bola na ponta esquerda com o Mike. Mike descola o lançamento, manda o lançamento longo pro campo de ataque. Não tem ninguém de verde, só gente de vermelho e preto. 51. Mais uma voltinha no relógio pro Guarani conquistar mais uma vitória importante, sendo o 4º jogo sem derrota do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Vem mais Atlético, bola esticada lá do lado direito do Bruno Tubarão, buscando o Gustavo Coutinho, afasta a defesa do Bugre. Agora é coração na ponta da chuteira, não tem mais técnica nem tática, é bumba meu boi pra segurar esse resultado. Vem mais Atlético Goianiense, bola solta na ponta direita, domina a parada Ayrton, chama a jogada por dentro com o Bruno Tubarão, lançamento no ponto futuro, lançamento no comando, sobe no cão, tira, rebote volta, toca de cabeça lá do Daniel pra tentar botar essa bola dentro do tumulto, tira a defesa do Bugre. Bruno Mendes foi tentar o passe na direita pro João Vitor, foi desarmado, a bola volta pelo meio, David Braga domina, chama a jogada por dentro, escorregou, perdeu a bola e tome, contra-ataque do Guarani, 4 contra 2, vem Bugre, bola esticada pra Bruno Mendes, ficou curta demais, posição legal, Bruno Mendes bota o cruzado, não tem ninguém de verde, vai pegar o rebote João Vitor lá pela ponta esquerda, o último lance do jogo, João Vitor vai terminar, sobe o hino do Guarani, é festa na tábua, termina o jogo no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, gol de Derek aos 32 do primeiro tempo. 0 para o Atlético Goianiense, é festa na tábua, para quase 8 mil torcedores no Brinco de Ouro. Guarani valente, soube sofrer no primeiro tempo, fez o gol com Derek, no segundo tempo amassou o Dragão, poderia ter feito o segundo gol com o Isaac, é bem verdade que acabou perdendo o pênalti, mas um Guarani maduro, encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B com vitória, vai a 32 pontos, fica a 2 do G4, alô Série A, estamos chegando, 1 para o Guarani, 0 para o Atlético Goianiense, e vamos repercutir mais essa vitória do Bugre no fim de jogo dos canais Futebol Interior com Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 12 horas mais 58 minutos em Campinas, 12h58. Começando aqui o nosso fim de jogo, Canais Futebol Interior, repercutindo o bom resultado do Guarani, a boa vitória em cima do Atlético de Goiás por 1-0. Gol de Derek a 32 minutos do primeiro tempo. O Guarani vence mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro e se aproxima mais do G4. Guarani 1, Atlético de Goiás 0. É o fim de jogo aqui nos Canais Futebol Interior. Sempre no oferecimento de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Ovo Satoshi e Pizzeria Papagaios. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Para o alto e avante. Assim vai o Guarani nessa Série B. O Guarani, hein, está na 6ª colocação com 32 pontos e está 2 pontos, hein? 2 pontos do G4. Lembrando, hein, que o Criciúma tem 34 pontos e o Guarani e o Sport, né, estão aí com 32 pontos. O Sport tem um jogo a menos, é verdade, mas o Guarani vira esse primeiro turno com a pontuação muito boa. Em 2021, que o Guarani bateu na trave, amigos, o Guarani terminou o primeiro turno com 30 pontos e a 2 pontos atrás do Avaí. Só que o Guarani naquela não tinha o artilheiro que tem hoje. Nós temos hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Wagner Love é do Sport com 9 gols. O Guarani tem o Lewanderic, 8 gols só nessa segunda temporada, nesse segundo turno do futebol brasileiro. Aí no primeiro turno ele estava lá se recuperando no Campeonato Brasileiro, vem comendo a bola. Ele que renovou o contrato, né, antes do Rodrigo Pastana ir embora, ele renovou o seu contrato. O Guarani comprou o percentual dele, ali todo mundo em cima do Lewanderic, ele vai metendo gol, vai fazendo gol e vai levando, vai ajudando o Guarani a sonhar com acesso, Claudinei Corsi.
Legal, este é Albert Cavalcante. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa audiência no Brasil todo aqui. Iguatu, no Ceará, Ubairá, na Bahia, também ligada com a gente, Fortaleza, Jaú, em São Paulo, Cajazeiras, na Paraíba, São Bernardo do Campo, em São Paulo, também em Goiânia, Goiás, em Recife, Pernambuco, também em Juazeiro do Norte, no Ceará, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em Governador Valadares, em Minas Gerais. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Pessoal ligado também aqui na nossa transmissão em Sorocaba, São Paulo, e em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ligados com a gente aqui também, Criciúma, Santa Catarina, São José dos Campos também ligado com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem é que tá falando aí, Albert? É o capitão, né? Ele, o camisa número 13, Diogo Matheus. Pela frente, mas é importante, né? A gente sabe que quando a gente joga bem, conquista os resultados, naturalmente o torcedor vai vir cada vez em maior número e a gente fica feliz por viver dias assim, né? Com o torcedor cantando, nos incentivando, com certeza eles fizeram a diferença aí, né? Na parte final, a gente, normal, não conseguimos ampliar ali o resultado, ficou um jogo perigoso, mas graças a Deus, com a força do grupo, mais uma vez, né? Com as trocas que teve, todo mundo se superando e, como eu falei, a torcida foi fundamental para nos incentivar nesses minutos finais aí, para que a gente pudesse ter um gás a mais para segurar a vitória e, independente, né, se é 1-0, 3, 4, importantes 3 pontos aí no final do jogo. Ótimo. Tá aí o nosso capitão, Diogo Matheus, ele que mostra, né, a TV Guarani mostrou, né, na última vitória do Guarani, ele lá, né, ele que é o capitão mesmo, chamando a turma pra roda. Muito interessante aí, viu, Diogo Matheus, hein? Quem diria, Diogo Matheus sendo o capitão do Guarani, hein? É isso aí, Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais de futebol interior, um jogo que teve de tudo, né, Wagner Ferreira? Teve bola na trave, que correu em cima da linha, teve bola no travessão do Guarani, aquela trave ali parecia que estava benzida, não entrava a bola lá, e o Guarani sai vencedor 1-0 contra o Atlético de Goiás. Wagner. Importantíssima vitória do Guarani, o Albert já deu aqui os números, do Guarani encosta, está a 2 pontos do quarto colocado. O futebol apresentado não está sendo uma maravilha, mas é um futebol eficiente, de pontuação, ninguém pode negar isso. O Guarani ganhou o jogo hoje pelo segundo tempo que fez. O primeiro não jogou bem, mas fez o gol no primeiro tempo. No segundo, administrou, teve chances para fazer o segundo, até pênalti. O Guarani se deu ao luxo de perder, mas conseguiu segurar esse bom time do Atlético e levou a vitória com todo o merecimento. Não há o que discutir, não. E daqui a pouco nós vamos conversar aqui sobre os melhores em campo aí, a coisa está meio complicada hoje. Legal, daqui a pouquinho a eleição do melhor jogador em campo. Você que curtiu a nossa transmissão aqui através do YouTube, pode mandar aí o seu voto para o melhor em campo, se você quiser. Participe com a gente aqui. O voto do internauta, do ouvinte aqui, vale 2, tá certo? Tem peso 2. Você pode votar aí no melhor em campo para você que acompanhou aí a nossa transmissão, que viu na TV também e curtiu o som aqui do Futebol Interior. O Luciano Automóveis aqui no Facebook, parabéns pela vitória, Guarani. O Guarani se consolida por um futebol competitivo e de artilheiro. Jogou para pontuar e encostar no G4. Mais uma vez não teve um grande jogador e sim um conjunto. Pelo melhor em campo, ele vota no Derek. Então, portanto, aí já podemos computar aqui um voto para um Derek. Do Luciano Automóveis. O Reinaldo Cardinale diz aqui, Albert, no começo da temporada eu disse que o Derek seria o artilheiro do campeonato. Mais um voto para o Derek aqui também. Do Reinaldo Cardinale. E o Paulo Marques diz aqui que final de férias, hein? Domingão com vitória do Bugrão. Excelente transmissão. Uma tarde de domingo linda a todos e uma abençoada semana. Maria Suzuki Costa está com a gente aqui também. Legal, você querendo votar através do YouTube, pode ficar à vontade aqui. O Lucas está computando ali. Se tiver algum voto, a gente coloca aqui, tá certo? Fim de jogo, canais Futebol Interior. Oi. Repercutindo a vitória do Guarani 1-0 em cima do Atlético de Goiás. Pois não, Lucas? Queria registrar rapidamente aqui o Marcelino Fernandes, aquela fotinha que eu te passei tá no jeito aí, Felipe Marques. Ele mandou uma foto diretamente do Brinco de Ouro, tá acompanhando como você, já mandou vários áudios, tá aí, ó. Grande Marcelino, junto da família, dos amigos. Grande Marcelino, muito Valeu, obrigado Marcelino. pelo carinho da audiência. Marcelino, sou seu fã, hein, Marcelino, tamo junto. Foto de Marcelino no Brinco de Ouro com o seu chapeuzinho típico. Muito bem, são 1h mais 5 minutos, é o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Daqui a pouquinho a eleição do melhor jogador em campo, o craque do Bugre nessa vitória do Guarani 1-0 em cima do Atlético de Goiás. Tem também as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, mais destaques do Albert Cavalcante
e a ficha técnica com o Lucas de Souza. E tem também entrevista coletiva do Humberto Louser. Portanto, fique ligado, fique com a gente aqui no nosso fim de jogo, neste domingão, 23 de julho de 2023, Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. O Guarani venceu a equipe do Atlético de Goiás por 1-0. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Cossí. 1h, mais 8 minutos em Campinas, 1h08, de volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, sempre em nome de Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá, repercutindo o bom resultado do Guarani. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani acabou de vencer agora há pouquinho, terminou no Brinco, Guarani 1, Atlético de Goiás 0. Vamos então para a eleição do melhor em campo, craque do jogo do Bugre, nesta vitória por 1-0 em cima do Atlético de Goiás. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, temos votos aí da galera, não é isso, ô Lucas de Souza? Temos votos aqui do Flecha Verde, no Derek, temos votos também aqui no Claudiomiro Pedro. Que mais aqui? O Shotoku Maccabi também aqui conosco votando no Derek. É a galera votando no Aderek Irek como melhor jogador em campo. Tá certo, José. E um abraço lá pra galera de Limeira lá, o grande Claudiomiro Pedro. Estive ontem na narração de Inter e Patrocinense, grande festa em Limeira, Inter classificada para a próxima fase da Série D. Tamo junto, Claudiomiro. O Zé Carlos pede para você mandar um abraço aqui para a família do Dr. Álvaro Trindade. Opa! No Brinco de Ouro, curtindo aqui a nossa transmissão. Família, então, do Dr. Álvaro Trindade. Um grande abraço aqui do Lucas de Souza, da galera do Futebol Interior. Isso aqui. Então temos voto para o Derek. Acho que do torcedor é unanimidade, né? O Derek, então, com vários votos aí. Mas vamos saber aqui da nossa equipe o melhor em campo do Bugre nesta vitória por 1-0 em cima do Atlético de Goiás. Wagner Ferreira, eu começo com você, o seu voto para o melhor em campo do Bugre. É o tal negócio, né? Se você for votar no Derek, eu não sei se você é muito, né? Muito exagero. Só fez o gol e nada mais. Então, como praticamente já está eleito, eu vou numa segunda opção. Eu vou no goleiro do Guarani. Achei que não falhou em nenhum lance, teve sorte quando
foi vencido, a bola bateu na trave, fez algumas defesas importantes. Então, para mim, a título inclusive de incentivo, está chegando agora, Douglas Borges, para mim, o melhor do Guarani. Legal, para o Wagner Ferreira, então, Douglas Borges, goleiro do Guarani. Para você, Lucas de Souza, o melhor em campo do Bugre. Bom, ele que é uma peça-chave no meio-campo do Guarani, foi muito elogiado aqui nas redes sociais também, mas não foi votado como melhor em campo. Claro, né? Por conta do voto do torcedor, vai ser o Derek, mas menção honrosa ao Matheus Bueno, hein? O que tá jogando esse Matheus Bueno, pra mim, melhor em campo, Matheus Bueno. Tá certo, o voto do Lucas de Souza para o Matheus Bueno. Albert Cavalcante, para você, o melhor em campo, Albert. Esperávamos muito mais, né, dele, né, do Isaac, né, que eu achei que até que o Lucas de Souza ia votar nele, viu, o presidente e amigos, mas ele acabou mudando o voto, não sei porquê. Mas eu vou ali no... Mas tu tá um corneta hoje que eu vou te falar, hein? Eu vou na do presidente, viu, que tem uma bola ali também do Kelvin, ali no segundo tempo, pelo lado esquerdo ali, que ele pegou e fez uma defesaça, e até antes de começar a jornada, estávamos falando até mesmo do Douglas, né, do Douglas Borges, e que seria, né, teria a cancha para continuar, né? E aí o Douglas Borges, ele performou bem. Voto no goleiro do Guarani, viu, o Lucas, o presidente, o Claudinei Corsi. Douglas Borges, não precisa tudo isso é fome, Albert Cavalcante? Claudinei Corsi. Pelo menos não fiquei sozinho nessa também. Todo mundo saiu, escalando todo mundo. Resposta em grupo agora. Muito bem, então votos para o Douglas Borges, também para o Matheus Bueno, mas o grande ganhador, o grande vencedor, pelo voto da galera do Bugre, torcedor do Guarani, pelas nossas redes sociais, o Derek, autor do gol do Guarani a 32 minutos do primeiro tempo, eleito então o melhor em campo do Bugre nesta vitória do Guarani em cima do Atlético do Goiás por 1-0. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, Derek eleito o melhor em campo então. Felipe Marques já está esperto lá com a entrevista coletiva do técnico Humberto Loser, né? Qualquer momento aqui pode pintar Humberto Loser na coletiva hoje lá na sala de imprensa vitoriosa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Humberto Loser falando depois dessa vitória do Bugre em cima do Atlético de Goiás por 1-0. Muito bem, vamos então adiantar aqui a nossa pauta e vamos já começar aqui com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, em caso de início da entrevista coletiva lá do Humberto Loser, a gente corta aqui e vamos com a entrevista coletiva. Mas Wagner Ferreira, começando então com o seu melhor em campo, Douglas Borges. Pois é, gostei do goleiro do Guarani, nem parece que chegou esses dias aí, porque afinal de contas acho que é sua segunda partida, não é isso, Lucas? Exatamente, ele estreou contra o ABC, né, na semana passada e agora contra a equipe do Atlético Goianiense. É porque todo goleiro, quando vem assim com cartaz e tal, ele já dá uma confiança para a defesa e vice-versa, né? Quando a defesa tá boa, o goleiro também se sente muito mais seguro. Gostei do Douglas Borges, fez defesas importantes, teve a sorte. O goleiro tem que ter sorte também. Quando ele foi vencido, a bola bateu no pé da trave, não entrou. O Albert lembrou de um lance com o Kelvin, também presença importante do goleiro. Por isso, justifico o meu voto de melhor em campo para o Guarani, nota 8. Nota 8 para o Douglas Borges. Vou abraçar aqui o pessoal lá de Condado, no Pernambuco, também com a gente aqui. Catanduva, em São Paulo. Sumaré, pertinho da gente aqui. Em Remídio, na Paraíba, também com a gente aqui. Itaquaquecetuba. Quando eu falo Itaquaquecetuba, eu lembro do Raul Gil, que ele pede pra molecadinha falar esses nomes. Exatamente. Alô, Pindamonhangá, alô, Itaquaquecetuba. Vamos aplaudir. Qual que é o nome? Fala pra mim qual que é o nome. Itaquaquecetuba. Em Palmácia, no Ceará também, pessoal com a gente aqui. Em Urupês, Urupês, em São Paulo, acho que é ali pertinho, de São José do Rio Preto, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Maracaju, no Mato Grosso do Sul, com a gente aqui também, Adrianópolis, terra dos Adrianos, né, lá no Paraná. Imbituva, no Paraná, também com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Wagner Ferreira, seguindo com as notas do jogo aqui. Diogo Matheus, capitão do Guarani. Deveria ter sido designado para cobrar aquele pênalti que o Isaac perdeu. Ele cobra faltas, cobrou já vários pênaltis para o Guarani. No entanto, por que o Isaac botou a bola embaixo do braço e foi bater? Então, não entendi essa, mas de qualquer maneira estamos analisando o lateral direito do Guarani, capitão do time, está se firmando na posição, não comprometeu no sistema defensivo, mas esperava um pouquinho mais na parte da frente. Evidentemente que não houve assim um entrosamento, né, um casamento com
com o João Vitor, que jogou a maior parte do tempo pela direita. E pela escalação a gente notava que o Bruninho seria pela direita e o João Vitor pela esquerda. Mas olha, o Diogo Matheus não comprometeu, eu esperava um pouquinho mais dele, nota 6. Nota 6 para o Diogo Matheus e o Alan Santos, que voltou ao time hoje, Wagner. Começou indeciso, né? Sem saber, tem tomada de decisões, se chuta para fora, se sai com a bola dominada, se aplica um drible, principalmente no primeiro tempo. Na tentativa de saída de bola apoiada pelo Guarani, o Alan Santos se confundiu um pouquinho. Depois se firmou. E por isso, no segundo tempo, rebatedor, né? Inclusive o ponto alto do Guarani no jogo foi seu segundo tempo com a sua defesa. Alan Santos, 6,5. 6,5 para o Alan Santos, o companheiro de zaga dele, o Lucão. Também, rebatedor, não brincou em serviço, fez o que tinha que fazer, jogando simples. Bola no mato, quando o Atlético tentou dar uma pressão, ele estava lá para chutar para qualquer lado. É assim que tem que ser o zagueiro. Não tem nada que enfeitar e jogar bonito, dar chapéu dentro da área, nada disso. Gostei do Lucão, a mesma nota do Alan Santos, 6,5. 6,5. E o Mike pela lateral esquerda? Mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? O Mike é sujeito a altos e baixos, né? Tem partida que ele arrebenta, tem partida que ele se esconde. Hoje ele ficou no meio termo. Não foi mal, não comprometeu, mesmo porque pelo lado direito o Atlético tinha ali uma jogada interessante, né? Principalmente no segundo tempo, quando o treinador tirou o lateral direito, que é o Tubarão. Ele vinha jogando improvisado, né, como lateral direito. Botou ele com o cara lá na frente e botou um outro jogador para fazer a função do Tubarão. Aí o Mike ficou meio na dele ali, meio que, né, ressabiado. Mas olha, de qualquer maneira gostei. Não comprometeu, esperava um pouquinho mais de ofensiva por parte do Mike. Se lançou, né? Foi lançado muitas vezes ao fundo, fez alguns cruzamentos. Não foi mal não. Nota 6 para ele. Nota 6 para o Mike. E o Lucas Araújo, Wagner, que hoje entrou no lugar do Barbosa. Para mim, a menor nota do Guarani. Não gostei desse meio campo, afinal de contas está entrando, não diria, numa gelada, né? Não tem ritmo de jogo, né? O Matheus Barbosa vem jogando todas as suas partidas, então ele foi lançado hoje aí por necessidade. Não vai continuar como titular, pode ter certeza disso. Nota 4 para o Araújo. Nota 4 para o Araújo. Entrou no lugar dele o Bernardo. Com ligeira vantagem. Gostei do Bernardo, quando esperava-se que o Guarani fosse ser totalmente recuado, né? Para segurar aquela vantagem de 1-0. No entanto, o Guarani se manteve, inclusive com o Bernardo saindo para o jogo. Eu gostei do Bernardo, vai ficar um ponto acima do Araújo, nota 5. E o Matheus Bueno hoje, Wagner? Foi bem. Foi amarelado? Foi bem. Já teve jornadas melhores nesse time do Guarani. Eu gosto muito quando ele pega a bola e parte para frente, não quando domina e já olha para o lado ou para trás. Então, hoje vai ficar com uma nota 6 o nosso Matheus Bueno. Isso. Legal. O Albert Cavalcante, Matheus Bueno tomou cartão, Bruninho tomou cartão e Derek também. Algum desses estava pendurado? Bruninho. Não joga a próxima? Não joga a próxima partida contra o Avaí, sábado às 5 horas da tarde na ressacada. Mas aí não tem problema, volta Bruno José. Tá certo. E agora também eu tenho o Robson, né? Robinho. Legal, tá aí então, dos três que tomaram cartão amarelo, a informação do Albert Cavalcante, somente o Bruninho tomou o terceiro, não joga então contra o Avaí no próximo sábado. Seguindo aqui, Wagner Ferreira com as notas do jogo, agora chegamos na vez do Isaac. O Isaac se confundiu muito, né, sem saber muito o que fazer no jogo. Primeiro tempo ele jogou lá na esquerda, ali como se fosse um quarto homem, e quando precisou dele para armar, não foi um armador. Para mim, novamente o Bruninho tentou fazer às vezes ali vamos chamar camisa 10, organizador. Não gostei do Isaac. Não comprometeu, evidentemente, mas esperava muito mais dele e nota 5 então para o nosso E ainda Isaac. Perdeu um pênalti, né, Wagner? Isso aí acontece, né, com as melhores famílias. Não precisava bater, mas em todo caso. E entrou no lugar dele o Lucas Silva. Melhorou, hein? O Lucas Silva deu uma certa movimentação Lucas Silva ali. Sauro. Caiu aqui pela esquerda, fazendo alguns lançamentos e tal, tentou finalizar. Melhorou, melhor do que o Isaac, nota 6. Tá certo, que ele não fique no mundo da lua, né? E o Bruninho, Wagner Ferreira, que não joga a próxima. Bruninho teve 2 chances para ampliar o marcador a favor do Guarani. Uma no primeiro tempo, poderia ter definido por cima, dar aquela cavadinha que todo mundo chama, e cobriria o goleiro do Atlético, que faria o segundo gol. No entanto, o goleiro cresceu em cima dele e não saiu. No segundo tempo, com uma jogada quase igual. E ele também perdeu. Vamos ficar com uma nota 6 para o Bruninho. 6 para o Bruninho. E entrou no lugar dele o Wenderson. Evidentemente que não fazendo a mesma função. Mas o Wenderson é outro que está sem ritmo de jogo. Entrou mais ali para
dar uma segurada no meio-campo, porque o Atlético foi se mexendo, as peças que o treinador do Atlético fez melhoraram o time de Goiânia. Então o Humberto Lousa, que não é bobo nem nada, tratou também de dar uma mexida no meio-campo, reforçar e botou o Wenderson, mas sem aparecer muito, nota 5 para ele. Nota 5 para o Wenderson. E o João Vitor hoje, Wagner Ferreira? Também não gostei do João Vitor, já teve partidas melhores. Não sei se vai continuar com essa formação do João Vitor jogando aberto ali pela beirada do campo. Eu acho que já deu para ele. Eu acho que com a entrada do Regis, o Bruno José voltando, não sei se vai ser a do João Vitor não. Em todo caso, no jogo de hoje, vai ficar com uma nota 5. Legal. E o Derek, autor do gol da vitória, eleito melhor em campo, Wagner? Votaria nele tranquilamente como melhor em campo. Afinal de contas, definiu o jogo mais uma vez. Mas seria exagero dizer que fez o gol e nada mais? Então é aquele tal negócio, né? Não tem valor o que fez? Claro que fez, deu a vitória pro time. Mas não rendeu o esperado, mas pelo gol que fez, o gol importante, vai ficar com uma nota 7. Nota 7, entrou no lugar dele o Bruno Mendes. Não deu tempo do Bruno fazer quase nada, né? O Bruno ajuda muito a defesa, jogador importante. Mas em termos de ataque, não rendeu quase nada e não apareceu muita chance, porque o Atlético estava, né, ameaçando empatar o jogo. Os cuidados maiores eram realmente defensivos. Nota 4 para o Bruno Mendes. Tá certo, então, nota 4 para o Bruno Mendes. E o técnico do Guarani, Humberto Louser, quanto leva hoje, Wagner? Começou com o que tinha nas mãos, né? Alguns desfalques importantes na zaga. Teve que colocar o Alan Santos em ritmo de jogo. Meio campo não teve o Barbosa, teve que colocar o Araújo também, né? Não tem jogado. E por aí vai. Mas quando precisou mexer no time, mexeu corretamente. Então, nota 7 para o treinador Bugrino. Nota 7 hoje, então, para o técnico do Guarani, Humberto Louser. O jogo, quanto valeu? Gostou do jogo, Wagner? Bom jogo, gostei sim. Jogo movimentado, embora com um gol apenas. Mas chance de gol, pênalti perdido, cartões amarelos, alguns lances polêmicos, pênalti, não pênalti e tal. Gostei do jogo, sim, movimentado. O próprio Atlético Goianiense valorizou essa vitória do Guarani. Então, gostei do jogo, nota 7. Nota 7. Muito bem. Para a arbitragem, Wagner Ferreira, Leandro Pedro Voaden e sua trupe. Seus asseclas. O tal de Leandro Voaden, todo mundo já sabe a característica dele. É deixar o pau comer, né? Deixa, só marca falta em último caso. No lance do pênalti foi convicto. Houve ali uma indecisão com relação a um possível impedimento do Derek no lançamento. Mas depois, aquelas linhas traçadas ali, meio mandrake, né? Acabou deixando passar a batida e o pênalti aconteceu. Foi muito bem. Os cartões amarelos aplicou corretamente, teve critérios. Quando ele aplicou o cartão amarelo para o Derek, numa possível cotovelada num jogador do Atlético, aí eu ia ter que fazer uma crítica. Mas depois ele usou o mesmo critério com o jogador do Atlético Goianiense. Cotovelo, em cima parece que do Mike, e aplicou o cartão amarelo. Então, normal, uma boa arbitragem do Leandro Voaden. Os seus auxiliares também, marcações corretas, sem problema nenhum. Lembrando que o Leandro tem 48 anos, tem uma organização de eventos lá em Estrela, no Rio Grande do Sul. O Tiago Augusto, também gaúcho, 37 anos, professor de Educação Física, em Ivoti. Conhece Ivoti? Não conheço. Mas... Aí tem uma padaria... com pão de queijo. Uma costelinha. Não é pão de queijo em todo lugar, Lucas. Isso um misto quente, né? Coxinha. Enfim. E o pão tal de queijo em de todo lugar, você parece mineiro. O cara é gaúcho, tem que ter uma costelinha. Né? Então. E para finalizar, o Michael Stanislau. Ele tem 34, personal training em Montenegro. Para quem não sabe onde é Montenegro, é na região metropolitana de Porto Alegre. Boa arbitragem, nota 7. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, Wagner Ferreira volta trazendo aí as considerações finais e traçando aí um panorama do que pode esperar o torcedor do Guarani para o próximo jogo contra o Avaí. São 13h, mais 24 minutos. Por enquanto, nada do Humberto Louser lá na sala de imprensa do Guarani. Deve estar comemorando muito a vitória lá no vestiário do Guarani. A gente vai dar uma passadinha, então, aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, os resultados desta 19ª rodada. Guarani 1, Atlético Mineiro 0, Ituano 0, Avaí 1, Criciúma 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova 1, ABC 1, Mirassol 2, Tombense 0, CRB 1, Ponte Preta 0. Os jogos que faltam ainda acontecer pela 19ª rodada. Hoje ainda teremos às 15h30 Juventude e Ceará. Às 18 horas, o Sampaio Corrêa enfrenta a equipe do Sport. Amanhã,
Às 19 horas tem Vitória e Chapecoense. Tem Londrina e Botafogo às 19 horas também. Na classificação atual agora da Série B do Campeonato Brasileiro, em primeiro Novo Horizontino, 36 pontos. Em segundo, Vila Nova, 35. Em terceiro, Vitória da Bahia, 34. Em quarto, Criciúma com 34. Em quinto aparece o Sport com 32. Em sexto, Guarani também 32. Em sétimo, Mirassol com 31. Em oitavo, Ceará com 28. Em nono, Juventude com 27. Em décimo, Botafogo de Ribeirão Preto com 27. Em 11º, o Atlético de Goiás com 27. Em 12º, o CRB das Alagoas com 24. Em 13º, a Ponte Preta com 22. Em 14º, Ituano, 20. Em 15º, Sampaio Corrêa também com 20. Em 16º, Tombense com 18. Na zona da degola, em 17º, abrindo aí o Z4, a Chapecoense, com 18 pontos. O Avaí, lá de Santa Catarina, próximo adversário do Bugre, com 17. Em 19º, Londrina, com 14. E em 20º, o ABC do Rio Grande do Norte, com 12 pontos. O Wagner Ferreira, desses 4 últimos aqui, Chapecoense, Avaí, Londrina e ABC. Alguma surpresa aqui, Wagner? Não, nenhuma. Acho que os 4 caem. Os 4 vai ficar por aqui mesmo? Eu acho que sim. Nem o Tombense vai entrar, está com 18 também, 16º. Pelo que tem apresentado, né? Aproveitamento desses times muito baixo, né? Então, esperar o segundo turno aí para ver se há uma reação ou não, mas tudo indica que a mesma coisa acontece na Série A, né? Com o Vasco da Gama, aí dificilmente vai se recuperar. Legal, uma passadinha também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já tivemos ontem Palmeiras 3, Fortaleza 1, Flamengo e América de Minas 1-1, Cuiabá 2, São Paulo 1, Bahia 0, Corinthians também 0. E o Grêmio venceu em casa o Atlético Mineiro por 1-0. Jogos de hoje, Cruzeiro e Goiás às 16 horas. O RB Bragantino pega o Internacional também às 16 horas. Às 16 também tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Vasco e Atlético Paranaense o jogo lá no Rio de Janeiro. Amanhã, fechando a rodada, Curitiba e Fluminense jogando às 19 horas. Na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, no placar ao vivo Futebol Interior, que você pode sempre acompanhar aqui, temos o Botafogo Carioca em primeiro, 39 pontos. Em segundo, o Grêmio com 29. Em terceiro, o Flamengo com 28. Em quarto, Palmeiras com 28 pontos. Na quinta colocação aparece o São Paulo, 25. Em sexto, o Fluminense com 25. Em sétimo, o Red Bull Bragantino com 24. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 23. Em nono, Fortaleza com 23. Em décimo, Cruzeiro com 22. Em 11º, o Cuiabá tem 22 pontos também. Na 12ª colocação, o Internacional com 22 pontos. Em 13º, o Atlético com 21. 14º aparece o Corinthians com 21 pontos, com 16 pontos. Em 15º, o Santos com 16. Em 16º, Bahia, 14. Em 17º, Goiás, 12. Em 18º, Coritiba, 11. 19º, América de Minas com 10. E em 20º e último lugar, o Vasco da Gama com 9 pontos. Portanto, o Z4 com Goiás, Coritiba, América e Vasco da Gama. Por aí está aí então o panorama para você da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos ter aí também a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Vamos daqui a pouco dar uma passadinha também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Tem aí, Lucas, a Opa, Série C? na pedra aqui. Vamos lá, então. Até a Série D, se quiser, viu? Vamos à Série C. Série C do Campeonato Brasileiro, que já está na sua 14ª rodada, né? Rodada que começou neste sábado com a Aparecidense vencendo o Pouso Alegre em Minas pelo placar de 1-0. O Amazonas empatando com o Ipiranga 0-0, resultado ruim pra Onça, hein? Que briga pela ponta da tabela com o Operário. Falando em Operário, o Fantasma perdeu para o Confiança, jogando fora de casa lá no Sergipe pelo placar de 1-0. E o São Bernardo, hein? São Bernardo começou a Série C, Claudinei Corsi e amigos, voando. Acho que foram 10 jogos sem perder.
já tá há uns 5, 6 jogos aí, sem saber o que é vencer na competição. Empatou em casa com a América de Natal, o time que tá lá na zona de rebaixamento. Às 4 horas deste domingo, temos Manaus e Brusque, o jogo em Manaus, lá no estado do Amazonas. Altos do Piauí e Botafogo se enfrentam em Teresina, no Piauí. Náutico e Remo e Paysandu e CSA se enfrentam às 19 horas. Nesta segunda-feira, o Zequinha, o São José enfrenta o Volta Redonda e o Floresta enfrenta o Figueirense. Legal, tem também o panorama da Série C, temos a classificação aí da Série C de Opa, momento, Lucas? Temos sim, o líder é o Operário, mesmo com a derrota diante do Confiança. O Operário tem 25 pontos, acompanhado pelo Amazonas, ou seja, se o Amazonas vence o Ipiranga ontem, o Amazonas passaria à frente, ambos com 25 pontos. O terceiro é o Brusque com 23, o Volta Redonda é o quarto com 22, o quinto é o Náutico também com 22, o Botafogo da Paraíba aparece em sexto com 21, São Bernardo tem 21 pontos e fechando o G8 o Ipiranga. Empate importante do Ipiranga contra o Amazonas, fez a equipe do Canarinho voltar ao G8 da competição com 19. No Z4... o América de Natal, primeiro time com 14, o Remo, que joga hoje, pode passar, pode até sair do Z4 com 13, o Pouso Alegre tem 12 e lá na última colocação, o Altos do Piauí também com 12 pontos ganhos. Legal, 1h mais 31 minutos, Robert Cavalcante, até agora o Loser não apareceu, será que vai cair o Loser? Ah, era só que me faltava. Não, só se for pra cair nos braços da torcida, vão lá, né? No meio do povo. Sempre que o técnico tá ameaçado, quando demora muito para aparecer para entrevista, vocês da imprensa, como diz o meu amigo Carlos Corsato. Como se não fosse. Não tô entendendo esse vocês. Vocês da imprensa dizem ele é o que aí, mais olha, corneta, o treinador tá demorando, será que já caiu, será que vai cair? Tá demorando o Loser hoje também. Nós cornetamos o Claudinei Corsi, ele é a orquestra toda, né? Porque ele é de tudo quanto é lado. Ó, é a escalação quando vem, quem que foi, já deu Quem é o primeiro a Quem é o cornetar? primeiro, ainda bem, mas o bom Não, Claudinei essa é a Corsi. escalação do Guarani Boa, aí, ó, brincadeira. Ó, o cara que chegou aí, que eu nem sei quem ainda, porque não foi apresentado, mas já chegou com o pé esquerdo, né? Já colocando a escalação aí de número em ordem numérica. Não gostei disso aí não, viu? Sinceramente, meu amigo que chegou aí pode mudar muitas coisas aí, menos isso aí. Detalhe de só menos importância. Fala, Albertinho, não chegou ainda o Loser, então. Não chegou o Loser, né? Ali, ó, provavelmente, pelo tudo que foi envolvido nessa partida aí. Sim, ele está adrenalina. Eu acho que ali, sabe o presidente conhece bem, nós conhecemos bem aquela parte ali onde tem dos sócios, né? O presidente onde ali guarda os carros dos sócios. Pra mim, na saída ali dos jogadores, né? Ali, os torcedores ali, a turma deve estar fazendo a festa ali. Pra mim, né? Pra mim, eu não sei, sou a apurar, viu? Porque essa demora é normal, viu, né? Uma demora, depois de uma vitória, domingo de manhã, todo mundo querendo almoçar. Realmente. Inclusive nós. Pois é. Mas legal, Felipe Marques. Então vamos dar uma faturada aí. Se ele chegar, a gente corta o break, tá bom, Felipe? 1h33, a gente volta já, aguardando o professor Humberto Louser. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, direto e reto para a coletiva de Humberto Lose, que já chegou do seu almoço. Boa tarde a todos. Não poderia ser diferente, né? Muito feliz pelo resultado, pelo empenho da equipe, a maneira como nós jogamos, como você bem frisou. A gente criou possibilidades de sair com um placar e ter uma tranquilidade maior no final da partida. Mas a Série B é essa atenção. O mais importante, eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, o mais importante foi o tanto que nós criamos para poder chegar ao gol. E é claro, vamos continuar trabalhando, evoluindo, para que a gente possa ser mais assertivo nessas oportunidades que a gente irá criar. E quanto ao jogo, tivemos um pouco de dificuldade de entendimento nos primeiros minutos. Nós estávamos jogando muito curto, sabíamos da agressividade de pressão alta do adversário, a gente precisava trocar um pouco mais o lado e também sair com a bola mais média ou então uma bola longa, porque ele estava com a linha alta. Então, a partir do primeiro momento que a gente conseguiu esse escape, eu acho que foi com o Derek ali, a gente começou a gerar dúvida, né, em cima do adversário. É isso que você tem que criar em cima do teu oponente, situações para ele tentar te encaixar. E a gente começou a ter um controle do jogo, principalmente depois da parada técnica, a equipe entrou, começou a fluir o nosso jogo, as trocas de corredores, as infiltrações, é algo que nós tínhamos pedido, que foi aí que nos gerou essas possibilidades de finalização. E a equipe conseguiu, saímos com a jogada trabalhada de escanteio, parabenizar lá o BU, os meninos da análise, o Chuva, por ter estudado, ter trabalhado essa questão aí também, a força de todos, e conseguimos sair na frente. Então, a gente sabe que é um jogo muito igual, um jogo de detalhes, a equipe se manteve concentrada no segundo tempo, menos de 10 minutos poderíamos ter aberto o placar por 2 vezes, mas não conseguimos. Mas é parabenizar esse grupo, pela maneira como eles têm entendido, como eles estão sendo engajados no nosso dia a dia, e parabéns a eles pela essa vitória, e também ao nosso torcedor, que veio, compareceu, nos incentivou do início ao fim. Essa atmosfera ela é muito sadia, então esperamos que a cada vez mais o torcedor bugrino venha para o brinco, nos incentive, nos empurre, nos apoie do início ao fim, para que juntos possamos ali conseguir os nossos objetivos dentro de casa, que é sempre a vitória. Boa tarde, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. A gente, como você falou, né, a gente sabe que o ataque cria muito. E o sistema defensivo, algum tempo atrás, também sofria gols. E faz 2 rodadas que não tomamos gols. Queria saber como está essa evolução do sistema defensivo. E hoje também foi testado com um bom ataque, que é o do ataque do Atlético de Goiás. Sim, o Atlético tem um repertório muito vasto, né, nessa questão de ofensividade. É um ataque direto, sabe fazer as combinações, preenche bem a área. Então, eles têm tanto o jogo interno, jogo de profundidade, jogo de cruzamento. Então, exigiu muito da gente. Então, a gente fica feliz. Hoje, a gente contamos com o retorno do Ala, né, que entrou muito bem. Também tivemos ali a suspensão do Barbosa. O Araújo foi e cumpriu com a sua função ali também. O Bruno José, que é um cara muito, ele também que nos ajuda nesse sistema defensivo. O Isaac cumpriu muito bem, tanto fazendo esse corredor para neutralizar a subida do Tubarão, mas também jogando de fora para dentro, para que a gente pudesse ter um homem a mais dentro do meio do campo, para justamente ter essa circulação, essa troca de corredor curta, para depois a gente verticalizar o jogo. Então, conseguimos vantagem nesse aspecto. Quando a gente começou a conectar essas ações, a gente gerou desequilíbrio ao sistema defensivo deles, que era isso que a gente tinha entendido, que como estratégia a gente ia obter vantagem. O próprio Douglas, né, mais uma partida, o Pegorari vinha muito bem, devido à lesão, o Douglas tanto fez uma excelente partida lá contra o ABC, e hoje também, quando precisou, nos ajudou, tanto em defesa como na construção, na iniciação de jogada, que passa muito nosso jogo por ali também. Então, mostra a força do grupo. Mais uma vez, estaremos aí com algumas pendências por causa de suspensão, mas a gente procura ofertar o mesmo conteúdo a todos, para que quando a gente precisar acionar esses atletas de início ou no decorrer dos jogos, eles possam estar preparados e possam estar nos ajudando a conquistar as vitórias. Boa tarde, Humberto, Pedro, da TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma análise, que desde a sua volta são 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como você faz essa análise desde a sua volta
E a expectativa é para o segundo turno e para o início dele, que é contra o Avaí no próximo sábado. É só pedreira, né? Então a gente conseguiu, desde quando aqui chegamos, né? Nosso primeiro jogo, vitória, Mirassol, 2 equipes lá em cima, conseguimos obter vitórias. Tivemos uma jornada ruim contra o Botafogo, outra equipe também que vinha de uma vitória do Novo Horizonte, fora de casa contra o Novo Horizontino, que sempre esteve ali na frente. Depois viemos para casa contra o Londrina, um jogo amarrado, difícil, muita ansiedade, mas nós conseguimos a vitória, lutamos até o final, mérito dos atletas, porque acreditaram até o fim da possibilidade de vencer a partida e continuar fazendo o dever de casa. Depois saímos para 2 jogos, Criciúma e ABC, no qual fizemos 2 belas partidas, poderíamos até sair com a vitória do jogo do Criciúma, soubemos jogar o jogo, criar desconforto ao adversário, criar desequilíbrio a eles. E do ABC nós fomos premiados com a vitória, uma equipe madura, bem equilibrada, conseguimos essa vitória. E hoje sabíamos, mais um concorrente, a sequência nossa ela é pesada de novo, então é Atlético Goianiense, que também está crescendo junto conosco, o próprio Avaí, desde a chegada do Barroco, poderio de investimento gigantesco, com jogadores de qualidade, vai exigir muito da gente também, vai ser um grande jogo de estratégia, mas a gente começa a projetar isso a partir de terça-feira. Nós temos o Ceará em casa, então, por coincidência, 3 equipes que estavam na Série A o ano passado, um poder de investimento muito grande, equipes postulantes ao acesso, então esses jogos vai te criando casca, vai te amadurecendo, e hoje é celebrar, comemorar, parabenizar os nossos atletas, aos torcedores, a todo o staff que estava inserido nesse propósito, descansar, para que a partir de amanhã já comece a voltar nossas atenções para o jogo do Avaí. Como eu falei, vai ser um jogo dificílimo, precisamos fazer uma preparação muito boa para chegar lá muito forte, para que a gente consiga essa mesma evolução e consigamos assim o nosso objetivo. Muito bem, tá aí então Humberto Louser, técnico do Guarani, falando na sua entrevista coletiva, demorada para chegar a entrevista do Humberto Louser, acho que estava almoçando ainda, comendo uns canapés lá no vestiário do Guarani, mas o Wagner Ferreira, tá de acordo com tudo que ele disse aí, em partes, ou não concorda com nada, Wagner? Ele, como todo bom treinador, né, mantém o nível chamado grupo de vestiário, né? Ele elogia sempre elogia o grupo, mérito do jogador, tá certo, né? Não vai criar conflito, né? Fadiga, né? Como costumamos dizer aqui na bancada. Eles ganham e eu perco, né, Wagner? Foi assim. O gestor de grupo é assim, né? Foi assim. Realmente o torcedor, a boleirada não pode reclamar. Colocando o grupo sempre acima de tudo. Ele foi bem, disse que o primeiro tempo, o Guarani estava jogando curto, então não conseguia sair jogando. Toda hora posse de bola para o Atlético. Acertou, foi isso mesmo que aconteceu, nós vimos aqui, dissemos isso aqui. A parada técnica, dissemos aqui também que o Guarani voltou melhor depois da parada técnica. Ele gostou também. Ele também ressaltou isso. Disse que o gol saiu de uma jogada ensaiada. Porque aqueles dois ali, aquela jogadinha de um lateral para o outro, para o cruzamento, deve ser exaustivamente ensaiada nos treinamentos. E acabou dando certo, né? O levantamento do Diogo Matheus e o cabeceio do Derek para fazer o gol da vitória do Guarani. Foi realmente isso que aconteceu. Ele enalteceu a torcida, dizendo que é isso mesmo, que quando o time vai bem, a torcida vem, comparece. Precisa só a diretoria também cooperar, né? Dar a sua parcela também, né, de contribuição. E diz que elogiou também o Atlético. O Atlético tem um repertório muito bom, ofensivo, joga pelo meio campo, pelas beiradas, cruzamento, bola na área e tal. Gostou do Atlético e disse que por isso mesmo ficou valorizada a vitória do Guarani. Agora, projeção para o jogo contra o Avaí, no próximo sábado, ele vai ter de volta o Valber. Será que ele vai optar pela manutenção do cara que vinha jogando? E o Bruno José? Eu acho que ele vai fazer isso. Acho que ele volta com o Valber. No meio campo, ele volta com o Barbosa, com certeza, o titular, né? O Regis, eu acho que tem uma chance de começar essa partida. Não sei por que esperar mais pelo Regis. Deve estar com o problema da cabeça resolvido. O Cocuruto já tá bom, né? Então, acho que já é uma hora de ser de novo ali o meio armador do Guarani. E o Bruno José, que deve voltar ao time, porque hoje mesmo, não tinha nem nada que falar com o Bruno José, mas falou. Que é um jogador que nos ajuda muito e, portanto, tenho quase que certeza que volta ao time do Guarani. Com o Derek mantido no ataque e o João Vitor também pela ponta esquerda, ou o Robinho. Não vai colocar o Robinho agora, porque chegou, não jogou nenhuma ainda, já não vai entrar como titular. Então pode ser que seja aproveitado no decorrer do jogo. Então, o Guarani deve ter pelo menos 4 alterações para o jogo contra o Avaí no próximo sábado à noite. Legal, Wagner Ferreira volta daqui a pouquinho para fechar aqui, passar a régua no que foi esse Guarani 1, Atlético de Goiás 0. Mandar um abraço aqui pro Marcelino Fernandes, né? Na boa, esse Lucão Silva não dá, ele disse aqui. O Cláudio Oliveira diz aqui, o Mike jogou bem,
O Marcelino diz aqui, o mais importante é que levamos os 3 pontos, né? Diz aqui uma belíssima narração com o Lucas de Souza. Ótima equipe, sou fã de vocês. O Cláudio Oliveira diz aqui, verdadeiro jogo de 6 pontos. E o Antônio Martins pergunta aqui, o público melhorou com o novo preço? Sem dúvida nenhuma, o Antônio Martins, 7.865, né? Eu poderia dizer aqui que deve ter chego aí perto dos 9 mil, 10 mil, né? Porque sempre alguma coisinha fica pelo caminho, né? Mas o público total informado, 7.865 torcedores para uma renda de 179.430. Então, mostrou que a promoção realmente dá resultados, né? E tomara que a promoção seja ainda maior para o jogo contra o Ceará, porque vamos ter aí a estreia, né, dos novos refletores do Guarani, e seria bom que o Brinco de Ouro estivesse realmente com uma capacidade muito grande de torcedores, né? Vamos esperar uma promoção ainda maior da diretoria do Guarani na inauguração desse novo sistema de iluminação no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 1h, mais 45 minutos, vamos com o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Pois não, Albert? Embalado desde a volta da data FIFA, o Guarani soma agora 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota com o técnico Beto Loser. O aproveitamento aproximou o Guarani do G4. O Guarani soma 32 pontos e está com 100% de aproveitamento como mandante, desde a troca de comissão técnica, desde a saída do Bruno Pivetti. Agora são 4 vitórias em 4 jogos disputados no Brinco de Ouro com o Loser. No intervalo inferior a 30 dias, né, o Guarani vai enfrentar aí os favoritos do acesso, né? Primeiro foi o Atlético Goianiense, o Ceará, depois vai pegar o Ceará, Juventude e Sport. Os pendurados, né, do Guarani são, né, o Neilton, Mike, o Isaac, o Bruno Mendes, João Vitor e o Bruninho. O Bruninho esse que tomou cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo, está fora da próxima partida. E o Regis. E o próximo jogo do Guarani é contra o Avaí, no sábado. Avaí e Guarani na ressacada, às 5 horas da tarde, dia 29 de julho, né? A partir das 17 horas, a partir das 14 horas. 5 da tarde. Isso. Abertura da jornada às 16. Às 16, né? Exatamente. Então, a partir das 16 horas, teremos a semana aí, né? Uma semana de, entre aspas, de descanso, para o Guarani possa aí treinar mais e mais. Não se meio-campo FI, né, Albert? Sim, claro, exatamente. Mas descanso, legal. Não podemos esquecer o meio-campo FI. E tem a volta, né? A volta dos que não foram, né? O Bruno José e o Bruno. Tem a hora do Bugre terça-feira. Terça-feira até porque não teve terça-feira agora. Porque tivemos jornada. É verdade. Terça-feira agora, então, tem hora do Bugre, então, né? Isso. Então, sem atestado, viu, amiguinhos? Terça-feira nos Pois é. acompanha. Não, mas eu aviso antes. Quem pôs atestado a última vez? Quem foi? Eu que não fui. Quem foi? A última vez quem pôs atestado, quem foi? Eu não sei. Quem foi que pôs atestado a última vez? Não teve hora do Bugre? Outra terça-feira? Quem foi? Ele tá falando de você, viu, Ney? Eu não falei nada. Eu falei alguma coisa? Tá apontando o dedinho Não, aí, eu viu? pus então, assim, quando não tem alguma coisa especial, como teve com o Claudinei Costa, o aniversário da filhota dele. Quantos anos? Aí não Costa? teve hora do Bugre? Aí não teve. Aí teve também aniversário da mama. Aí, quando é aniversário de vocês, é aniversário mesmo. Quando é meu, eu tô na Gabi Churros. Gabi Churros, comendo pastéis. Pastel escondido, mas tudo bem. Mas estamos aí juntos. Mas esse é o meu destaque final, é esse. Um abraço, Albert. Um abraço, agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigado, que eu fiquei mal, viu? O último jogo foi contra o... Foi contra o Londrina. Eu fiquei mal, viu? Porque eu estava à distância, que eu estava, né? Fui a Cancún, como disse Claudinei Corsi, e eu vi, e eu queria tanto estar aí. Chegou aí, né? Chegou a minha vez, né? E agradecer essa audiência maciça. Bombando. Eu fico muito feliz, de verdade, de coração, fico muito feliz. Agradecer o Wagner Ferreira, Claudinei Corsi, Lucas de Souza, o nosso DJ Felipe Marques. E essa jornada são pra vocês, viu? Um abraço. 1h, mais 49 minutos agora em Campinas. Este Albert Cavalcante reportou aqui a vitória do Guarani em cima da equipe do Atlético de Goiás, 1-0. Albert Cavalcante que volta amanhã no nosso meio-campo FI para falar mais do Guarani. 1h49, Wagner Ferreira passando a régua aí. O Guarani venceu 1-0 e agora tem o Avaí pela frente. Wagner? É um time que está mantendo regularidade. É isso que o time precisa para conseguir o seu objetivo de ficar entre os 4, né, para o ano que vem comemorar o acesso para a Série A. Só para finalizar, lembrando, né, que amanhã todo brasileiro deve acompanhar a seleção feminina com o Brasil e Panamá. E só às 8 da manhã. Só um detalhe, não sei se vocês acompanharam o jogo Estados Unidos e Vietnã.
Passeio dos Estados Unidos, venceu até por pouco, 3-0. 3-0. Esse Vietnã tomou de 9 da Espanha na fase de preparação. Então, um lance curioso, né? A japonesinha, não, a vietnamita, né, acabou caindo no gramado. Aí entrou o departamento médico, a médica e talvez um massagista. Então, trataram e tal, ela não conseguiu levantar, então cada uma pegou a menina e levaram para fora do campo. Esqueceram a bolsa lá dentro. Esqueceram a bolsa dentro do gramado, cara. Estão iniciando, né? Aí botaram correndo para pegar. Agora, o que ficou de legal, né, que a gente pode ver, né, Estados Unidos e Vietnã. Torcidas na mesma arquibancada, todas juntas, né? Depois de tudo que aconteceu na história aí entre Estados Unidos e Vietnã, a guerra mais longa, né, dos tempos. E a gente vê o futebol, né, o esporte resgatando isso aí. Muito legal, realmente muito legal. Muito bem, Wagner. Um abraço, então. Até amanhã no Meio Campo FI, Wagnão. Ok, estaremos sempre juntos. Um abraço a todos e até mais. Um abraço. Este Wagner Ferreira comentou a partida aqui nos canais Futebol Interior, a vitória do Guarani 1-0 em cima do Atlético de Goiás. Agora, no nosso fim de jogo, 1h mais 50 minutos, vamos conferir a ficha técnica em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Foi a terceira vitória do Guarani nos últimos 4 jogos. E o técnico Berto Louser mandou a campo Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Lucas Araújo, depois Bernardo, Matheus Bueno, Bruninho, depois Wenderson, João Vitor, Isaac, depois Lucas Silva e Derek. E depois o Bruno Mendes. Ainda no banco de reservas tinha Álvaro, Alvarinho e Henrique, Eliel, Titi, Kaique, Regis e Robinho. No Atlético Goianiense do Anderson Gomes, Ronaldo, Bruno, Tubarão, Gasal, Alex, depois David Braga e Heron, Matheus Salles, depois Emerson Santos, Haldane, depois Daniel e Shailon, Sila, depois Léo Pereira, Kevin, depois Ayrton e Gustavo Coutinho. Ainda no banco do time do Dragão, Diego Loureiro, João Vitor, Renato e Serrato. Gols somente do Derek aos 32 minutos do primeiro tempo. Cartões, Derek, Bruninho, que está fora do próximo jogo contra o Avaí, e Matheus Bueno pelos lados do Bugrão, Silas e Ayrton pelos lados do Atlético Goianiense. Nenhum cartão vermelho, um público de 7.865 pessoas para uma renda de R$ 179.430. Arbitragem do Leandro Pedro Voaden, auxiliada pelo Thiago Augusto Capes Diel, Michael Stanislau e o VAR, o senhor Felipe George Bennett. Neste dia 23 de julho de 2023, a bola rolou a partir das 11 horas da manhã lá no Brinco de Ouro da Princesa, 19ª rodada Campeonato Brasileiro da Série B. Acabou o primeiro turno, hein? E o Bugrão está 2 pontos do G4. Ficha técnica completa de Guarani 1, Atlético Goianiense 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, muito obrigado, um grande abraço, até amanhã no Meio Campo FI. Até amanhã, se Deus quiser, com o boletim do Corinthians no Meio Campo FI. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela explosão de mensagens, pelo grande prestígio nosso. Fique com Deus, até a próxima, fui! Legal, tá aí a ficha técnica completa de Guarani 1, Atlético de Goiás 0, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar, que você encontra na rede de supermercados Pão de Açúcar, também na Good Bom e na rede Oba de Hortifrutis. 1h53, ponto final aqui no nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 1h53. Consequentemente, ponto final também na nossa jornada esportiva, hoje com as emoções da 19ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani 1, Atlético de Goiás 0, jogo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, gol de Derek a 32 minutos do primeiro tempo. Você acompanhou na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui, nós falamos em nome de Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Pizzeria Papagaios, Ovos Satoshi, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Rider Comunicação Integrada, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Lembrando que amanhã, às 7 da manhã, tem o nosso Café com Bola,
no Facebook do Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. E meio-dia tem o nosso meio-campo FI, as informações do esporte, no meio do dia para você, nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior, a cargo de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a nossa equipe, eu, Claudinei Corsi, mais uma vez agradeço demais o carinho da sua audiência. Muito obrigado de coração, mais uma vez bombando a nossa jornada esportiva. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma excelente tarde de domingo, uma excelente e abençoada semana que vem pela frente aí. A gente se cruza por aí nos caminhos da bola. Tchau, grande abraço, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.